Interior e todas as informações do seu clube do coração. Futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Para você, uma ótima tarde, agora 3h04. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, tá começando mais uma jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior, em destaque, 10ª rodada Série A1 do Campeonato Paulista. A bola vai rolar para esse confronto histórico que vem lá dos anos 50 entre Ponte Preta e Botafogo. Vai ser o jogo de número 89 entre as equipes. Jogo marcado para as 4 da tarde, neste sábado, hoje dia 15 de fevereiro de 2025. Um sábado ensolarado, né? Eu tenho certeza que em alguns lugares aí, muita gente aproveitando uma piscina, fazendo aquele churrasco, jogando conversa fora, tomando refrigerante, água mineral, água com gás e comendo aquela carninha. Eu sei disso. Tem muita gente também que está indo para o Majestoso. Daqui a pouquinho a bola vai rolar. Às 4 da tarde para Ponte Preta e Botafogo. Duas equipes que estão num momento bom nesse Campeonato Paulista. A Ponte já são 4 vitórias. Isso não acontecia com a Ponte há mais de 6 anos. 2018 aconteceu isso com a Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro. E se a Ponte vencer mais uma hoje, vai igualar uma marca de 2011. E Ponte Preta, hein? E macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. A bola vai rolar daqui a pouquinho às 4 horas da tarde. Estamos no ar para a concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor, restaurante do Dadá. A partir das 18 horas, você pode fazer o seu pedido, pedir a sua pizza no restaurante do Dadá. Anote aí o WhatsApp, 997 88 38 21. 997 88 3821 e Hora da Macaca. Toda segunda, 9 da noite, no YouTube
Hora da Macaca, exclusivo esse programa no canal Hora da Macaca lá no YouTube, tá bom? Bom, Futebol Interior tem direção executiva do Elcio Paiola, direção comercial do Giovanni Paiola, que tá desde 2023 trabalhando para o nosso superchat no YouTube. Uma hora Deus vai prover e nós teremos o superchat no YouTube para você participar. Aí até aquelas pegadinhas, se você pagar, a gente vai ler, vai colocar no ar aqui, tá bom? A direção geral é do Dr. Arthur Eugênio Matias. Mesa de áudio e vídeo hoje do nosso grande Felipe Marques, a partir das 4 horas da tarde. Bola rolando lá pela Valinhos FM 87,9. Estou aqui ao lado do Pedro Lino para trazer para você todas as emoções desse jogão de bola, 10ª rodada, Série A1, Campeonato Paulista, Ponte Preta e Botafogo. Então agora não tá chovendo ainda, mas aqui na nossa transmissão, uma chuva de informações, porque agora vamos girar os destaques da nossa jornada esportiva. Ponte Preta, 4 da tarde é o jogo, a bola rola para Ponte Preta e Botafogo. Vamos trazer os primeiros destaques da Ponte. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Para destacar a Ponte Preta, o repórter FI é ele. Repórter Pedro Lino. E aí, Pedro Lino, como é que você tá, meu querido? Grande abraço pra você. Boa tarde, perdão tirar você lá do seu churrasco. É que o dever chama, né, velho? Dever. Boa tarde. Tá funcionando, mano. Boa tarde, Corsato. Boa tarde, amigos da transmissão Ponte Preta e Botafogo. Churrascão rolando solto aqui no futebol interior. Perdão tirar você Só de que lado. o dever chama, né? É lógico, né? O dever chama hoje, dia de transmissão, e no momento que você me chama pra transmissão, a Ponte Preta está escalada, Corsato. Vai a campo com Diogo Silva, Simon, Sérgio Rafael, Arthur, Maguinho, Dudu, Lucas Cândido, Danilo Barcelos, Pedro Vilhena, Vitor Andrade e Jean Dias. A Ponte Preta que vem de 4 vitórias seguidas e tem taquina. A Macaca tem taquina e tá na segunda colocação do grupo D com 18 pontos. 2 jogadores com terceiro amarelo estão fora, o Léo Oliveira e o Emerson. O Emerson que é capitão fora do time, Corsato. Legal, Ponte então não muda o esquema. Foi aquilo que nós comentamos na Hora da Macaca na segunda-feira, né? Depois do jogo de quarta-feira também. Não importa, a Ponte vai jogar em casa, vai jogar fora, não muda o esquema. É com 3 zagueiros, né? Eu vi muito press kit aí, né? Provável escalação da Ponte, os caras colocando a Ponte com 3 atacantes. Gente, não vai mexer no que tá dando certo, né? Ponte Preta então com 3 zagueiros, Diogo Silva, o Simon que retorna, Sérgio Rafael e Arthur, o Maguinho, aquele revezamento na lateral direita com o Pacheco, o Maguinho volta a ocupar a sua posição no time, o Dudu entra na vaga do Léo Oliveira no time da Ponte, o Lucas Cândido mantido, Danilo Barcelos também, Pedro Vilhena, Vitor Andrade e Jean Dias. Esse é o time da Macaca, escalado, pronto, definido para enfrentar o Botafogo daqui a pouco. 4 da tarde, Pedro Lino. E esse confronto tem 114 jogos na história, com 40 vitórias da Ponte, 37 do Botafogo e 37 empates. Pelo Paulistão, são 35 vitórias da Ponte, 25 vitórias do Botafogo e 28 empates. Tá legal, esse é o Pedro Lino trazendo as suas informações aqui nos canais Futebol Interior. Bora lá então para trazer o destaque do Botafogo. O Pantera tá vivendo uma boa fase na competição, o time do Botafogo. O que você destaca do Pantera de Ribeirão Preto em Pedro Lino? O Botafogo que também está escalado e vai com Jean Carlos no gol, ex-Ponte Preta, o Alisson Cassiano, Erickson, Edson, Gabriel Risso, também ex-Ponte Preta, Douglas Badio, Sabit, Alexandre Jesus, que marcou gol no Santos, fez sucesso, Leandro Maciel e Alejo Dramício. O Botafogo está escalado, Carlos, e o Botafogo está na terceira colocação do grupo A com 10 pontos. Esse grupo está praticamente definido, o Corinthians já está classificado com 25 e o Mirassol tem 16 pontos na segunda colocação. Em quarto colocado está a Inter de Limeira, que tem apenas 6 pontos ganhos. Esse Pedro Lino, repórter aqui dos canais Futebol Interior. Muito bem, muito bem. São, pelo meu relógio aqui,
3 da tarde, mais 11 minutos. Tava dando uma olhada aqui, algumas novidades nesse time da Ponte. Por exemplo, o Rodrigo Souza no banco de reservas com a camisa número 5. O Gustavo Teles, menino da base, também à disposição no banco de reservas do time da Ponte Preta. Macaca joga contra a equipe do Botafogo, jogo marcado para as 4 horas da tarde. Esta é a 10ª rodada desta Série A1, deste Campeonato Paulista de Futebol. Só lembrando para você que amanhã, aqui nos canais Futebol Interior, a bola vai rolar também, hein? Tem São Bernardo e Guarani. Esse jogo, né, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior, a transmissão do Lucas de Souza com o Albert Cavalcante. E é bom a gente lembrar que esse jogo também vai interessar a Ponte Preta, porque o São Bernardo é adversário direto na Ponte da Ponte por uma das vagas, né? Porque o Bernot tem 19 pontos, a Ponte tem 18 pontos no seu grupo, grupo 4. Esta Série A1 do Campeonato Paulista, que tem o jogo de abertura hoje, Ponte e Botafogo. Às 18h30, Portuguesa e Corinthians irão jogar no Pacaembu. O Corinthians de volta ao Pacaembu depois de um tempão. Às 8h30 da noite tem Bragantino no Noroeste. Atenção, esse jogo no canal de áudio aqui dos canais Futebol Interior com a 102 FM de Bragança. Amanhã, 4 da tarde, tem Velo Clube e Internacional de Limeira, São Bernardo e Guarani, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. 18h30, a bola rola para Palmeiras e São Paulo. Às 8h30 da noite, tem Santos e Água Santa, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior, com o pessoal da MS Web Rádio. Na segunda-feira, também com cobertura aqui dos canais Futebol Interior, a bola rola para Novo Horizontino e Mirassol. Depois dessa rodada, só mais 2 rodadas. Na quarta-feira, rodada dupla aqui nos canais Futebol Interior. Atenção, Felipe Marques, atenção, Eduardo Rodrigues. Às 19 horas tem Guarani e Velo Clube. Jornada esportiva começando a partir das 18 horas. E às 21h35, a bola rola para São Paulo e Ponte Preta. Primeiro jogo do Guarani com o Velo Clube, segundo jogo São Paulo e Ponte Preta, todos com cobertura aqui da equipe dos canais Futebol Interior. A última rodada no domingo, todos os jogos, domingo que vem, dia 23 de fevereiro, todos os jogos às 18h30. Só para lembrar você que a Ponte joga no domingo, dia 23, contra o Bragantino às 18h30 e já estreia na Copa do Brasil no dia 26, é uma quarta-feira também, às 9h30 da noite, contra a equipe do Concórdia. Todos os jogos da 12ª rodada, marcado para as 18h30, pelo menos a priori, porque é a última rodada na fase de classificação. 3 da tarde, mais 14 minutos, a gente vai para o intervalo. Na volta tem muita informação, tem muito material, tem o Arthur Eugênio falando do Chicão, jogador que defendeu as cores da Ponte, do Botafogo, jogador que inclusive vestiu a camisa da seleção brasileira, foi titular na Copa de 1978. O Pedro Lino tem convidado e muito bate-papo. Você no chat vai conversando com a gente no YouTube. Aqui a gente vai mandando mensagem para você, mandando a sua mensagem pro ar. Você manda a mensagem pra gente e eu mando a sua mensagem pro ar, tá? Lá no YouTube, Futebol Interior. O WhatsApp tá ligado aí, ó, 98989-3526. Vamos pro intervalo para concessionárias Sim, Restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Voltamos em 3 minutos, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor, através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol interior. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 10ª rodada, Série A1, Campeonato Paulista daqui a pouco, hein? Em destaque para você, Ponte Preta e Botafogo, jogo lá da década de 50. Primeiro confronto entre as equipes foi em 1957. Primeiro confronto entre as equipes lá na década de 50. E o jogo terminou empatado, né? O jogo terminou empatado, o jogo foi lá em Ribeirão Preto. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da história desse confronto entre Ponte Preta e o time do Botafogo também. A arbitragem hoje é da Edna Alves Batista, de 41 anos, ela que apitou no meio de semana Corinthians e Santos. Eu tava dando uma passeada pela arbitragem, né? O Klaus não vai apitar jogo nesse final de semana não, viu? O Klaus nesse final de semana tá de folga. E o Thiago Duarte também, que foi... O Klaus foi o árbitro, né? O Thiago Peixoto Duarte foi o VAR de Ponte Preta e Guarani. Eles não estão em campo, né? Nesta rodada da Série A1 do Campeonato Paulista. Muito bem, esse jogo vai abrir aqui essa 10ª rodada, tá? Ainda hoje a bola rola para mais 2 jogos. Portuguesa e Corinthians, Pacaembu 18h30, Bragantino e Noroeste 20h30. Portuguesa e Corinthians, placar ao vivo, futebol interior, você acompanha os detalhes desse jogo, pré e pós-jogo. Bragantino e Noroeste, além do placar ao vivo, também aqui na Rádio Futebol Interior, você vai conferir esse jogo com a 102 FM lá de Bragança Paulista. Ô Pedro Lino, eu sei que você tá compenetrado aí, escrevendo as escalações, né? Mas passa pra gente de novo aí na audiência rotativa. Ponte Preta tá escalada, só o time titular, por gentileza. Vai lá, Pedro. A Ponte Preta vai a campo com Diogo Silva, Simon, Sérgio Rafael, Arthur, Maguinho, Dudu, Lucas Cândido, Danilo Barcelos, que é o capitão, Pedro Vilhena, Vitor Andrade e Jean Dias. E o Botafogo vai a campo com João Carlos, o Alisson Cassiano, Erickson, Gabriel Risso, Edson, Douglas Badio, Sabit, Alexandre Jesus, Leandro Maciel e Alejo Damicino. Esse, o time do Botafogo, o time do Pantera Ponte também. Algumas modificações, Dudu e o Simon que retorna depois de cumprir suspensão na expulsão no jogo contra o Guarani no derby, vitória da Ponte 2-0. Ele cumpre suspensão contra o Mirassol, vitória da Ponte 2-1. Mas Emerson e Léo Oliveira, suspensos, estão fora. Aí o Simon entra na vaga do Emerson e o Dudu fica na vaga do jogador Léo Oliveira. E a mudança tática aí do treinador, do técnico da Ponte Preta, é só na lateral direita. Ele tira o Pacheco, o Roberto Valentim, e volta o Maguinho nesse time da Macaca. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer agora histórias, curiosidades desse confronto. Vou falar de um volantaço, jogador que passou pela Ponte Preta e passou também pelo time do Botafogo. Eu quero falar de Chicão. Na verdade, não sou eu, né, que quero falar do Chicão. Quem vai falar do Chicão é o nosso querido Arthur Eugênio Matias, que vai agora falar deste jogadorzaço que vestiu as camisas de Ponte Preta e Botafogo. O Chicão. Fala, Arthur.
Arthur Eugênio. Francisco Jesuíno Avance, o grande Chicão. Jogou no 15 de Piracicaba, jogou na Ponte Preta e jogou na Seleção Brasileira. Titular na Copa do Mundo de 1978. Aqui no Futebol Interior, a história de Francisco Jesuíno Avance, o Chicão, que nasceu em Piracicaba no dia 30 de janeiro de 1949. Ele começou no 15. Olha uma foto de Chicão no 15 de Piracicaba. Chicão é o penúltimo agachado. Aliás, Chicão começou jogando mais avançado, mas na meia, o 15 emprestou Chicão para disputar a segunda divisão pela União Agrícola Barbarense. Voltou à equipe do 15. Esteve no São Bento de Sorocaba, mas vamos lembrar dele inicialmente na Ponte Preta. Eu quero frisar esta foto, porque nesta foto, Chicão na Ponte Preta, em 1973, tem um detalhe. O goleiro Valdir Pérez, o primeiro em pé, Chicão, que é o quarto em pé, os dois jogaram na Seleção Brasileira e os dois disputaram Copa do Mundo. Olha uma foto que eu selecionei de Seleção Brasileira, com o goleiro Valdir Pérez e logo depois Chicão. Antes de chegar à Ponte Preta, Chicão passou pelo São Bento de Sorocaba. Em 1971, Chicão, mais uma vez atuando como meia no time do São Bento. Ele é o penúltimo agachado. Tem mais um jogador nesse time do São Bento que jogou na Ponte Preta. É Valdomiro, centroavante, caneludo. Como perdia gol, Valdomiro. Valdomiro nesse time do São Bento é o segundo jogador agachado. Chicão marcou época mesmo no São Paulo. Do São Bento para a Ponte Preta e da Ponte Preta para o São Paulo. Campeão paulista, campeão brasileiro. Você vê um time do São Paulo aí com o Chicão. Tem também Nelsinho Batista, outro que jogou na Ponte Preta. O ponta esquerda, o último agachado, é José Carlos Serrão, que também tem história com o 15 de Piracicaba. Do São Paulo, Chicão esteve no Atlético Mineiro e no Santos. Primeiro eu vou frisar uma foto de Chicão no Santos, ele é o terceiro em pé, e depois Chicão com a camisa do Atlético Mineiro. Chicão foi bem, tanto no São Paulo, como no Atlético Mineiro e como no Santos. E depois começou a carreira, de final de carreira. Primeiro no Botafogo de Ribeirão Preto, depois no Corinthians de Presidente Prudente e terminando no Mojimirim. Ele conquistou acesso na divisão intermediária em 1984. Uma foto do Mojimirim com Chicão, o segundo em pé, o quarto em pé. Também jogou na Ponte Preta, Eugênio, bom zagueiro, mas na Ponte Preta não tinha jeito. Oscar, Polozzi, Juninho, Nenê e Eugênio acabou sendo negociado. Aqui no Futebol Interior, a história de Chicão, Francisco Jesuíno Avance. Infelizmente, morreu em Piracicaba no dia 8 de novembro de 2008, com 59 anos. Hoje, Chicão dá nome a um viaduto na cidade de Piracicaba. Tá errado, né? O viaduto você usa para passar de um lado para o outro. E com Chicão de volante, ninguém passava. Aqui no Futebol Interior, a história de Chicão, volante titular do Brasil na Copa de 1978. Você acompanhou aqui no Futebol Interior. Detalhes, curiosidades, fotos lindas, só aqui no Futebol Interior, valorizando a história do futebol brasileiro. Aliás, se você quiser debater comigo, quer que eu fale de algum confronto interessante, de algum jogador do passado, entre em contato comigo
Aqui no Futebol Interior, em qualquer plataforma, o principal portal de futebol do Brasil, colocando detalhes, informações, curiosidades do futebol brasileiro, valorizando o futebol do Brasil. Aqui no Futebol Interior. Arthur Eugênio. Tá aí o Arthur Eugênio Matias trazendo então, falando, né, desse confronto entre Ponte Preta e Botafogo, trazendo um jogador que passou por essas duas equipes. Aliás, vamos combinar, né? Jogou muita bola. Claro, não só na Ponte Preta, no Botafogo, no 15 de Piracicaba, foi ídolo no São Paulo também, seleção brasileira, foi titular na Copa do Mundo de 1978. O grande Chicão, trabalho aí do nosso Arthur Eugênio Matias. Aliás, vários desses programas que você confere aqui na nossa transmissão, você tem separado no YouTube, Futebol Interior. É só pesquisar e procurar, você vai ver a história dos jogadores. Tem muita informação, muito conhecimento para você. É só seguir o doutor Arthur Eugênio Matias. 3 da tarde, mais 27 minutos. Ô, Pedro Lino, expectativa de público hoje no Majestoso é boa, né? A Ponte chegou até a fazer aí, né, os torcedores também, uma arte, né? Menos de 10, queremos mais de 10 mil, não, queremos pelo menos 10 mil, né? Eu não sei se 10 mil, mas acho que um bom público de 6 a 7 mil pessoas. Qual é a sua perspectiva de público para hoje, Pedro? Corsato, conversando com alguns amigos que já estão no estádio Moisés Lucarelli, a movimentação é baixa. A Ponte Preta fez uma campanha menos de 10 mil, só que eu acho que deve dar uns 7 a 8 mil. O horário é bom, só que tem bastante pré-carnaval na cidade, né? E o pessoal, às vezes, como é carnaval, época de carnaval, prefere ir no pré-carnaval do que ir no jogo. Cara, mas você falou aí movimentação baixa, mas para 7, 8 mil pessoas, é um bom público, hein, cara? Para Ponte Preta e Botafogo, hein? Só que o time vem de 4 vitórias seguidas, né? Sim, mas é aquilo, né? É o novo momento do futebol, né? Eu não acredito em 10 mil. Vou ser bem sincerão aqui. Mas eu espero, menos de 7 mil eu estarei decepcionado hoje com o torcedor Ponte Pretano. Menos calor, né? Tempo bom, por enquanto não tá chovendo, também não tá formando tempo de chuva, menos de 7, 8 mil assim eu vou ficar decepcionado. Pra dar uma desanimada. Eu irei ficar decepcionado. Vamos lá então, vamos fazer o seguinte, 3h29, deixa eu pagar aqui mais um intervalo, aí a gente vai pro intervalo, volta, o Pedro Lino traz os convidados, a gente vai debater também a classificação do grupo da Ponte Preta, os próximos jogos da Ponte e de seus adversários também, tá bom? Fica com a gente aí. Você vai mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp, fique à vontade para participar ou então aqui pelo YouTube. Deixa eu ver aqui a nossa arquibancada virtual, já aproveitar para mandar um abraço aqui pro Fábio Almeida. Fabião tá no Ubatuba, hein, Fabião? É isso aí, cara. Aproveite, você merece, tá curtindo férias lá, mas tá ligado com a gente. Nesse momento ele deve estar lá, né? Na areia da praia, pé na areia, né? Tomando aquela aguinha de coco, né? Comendo aquele queijinho coalho, né? Aquele sorvetinho, né? De vez em quando molhando lá o corpo na água do mar, mas curtindo a gente. Valeu, Fabio, obrigado. O Davi Penteado, boa transmissão, boa tarde. Quando vai ter sorteio desta camisa polo do Futebol Interior? Por enquanto, Davi, a perspectiva é a mesma do nosso chat, tá? Nosso super chat no YouTube. Desde 2023 nós estamos buscando isso, mas no caso do super chat, o Giovanni Paiola tá trabalhando para colocar isso no ar, hein? Tá desejando boa transmissão pra gente e tá dizendo que a Ponte vai vencer por 3-0. Valeu, Davi! Aquele abraço. O Marcelo Corsato, ele tá em Americana agora, rapaz. Tá tudo azul pra ele lá, mas tá ligado com a gente. Trabalha aí, Marcelo, pra você não perder o foco. Trabalha aí, viu? Você meteu o atestado aqui na gente hoje, tem que trabalhar. Então trabalha. Só que o ser focado, Marcelo, já é complicado, né? Imagina desfocado. Então trabalha aí, tá? O João Sangali, missão do Cerco de Jericó. Rapaz, Mirandópolis. Ô, João, aquele abraço pra você. O Roberto Zapiens. Corsato, vamos, Macaca, desde Buenos Aires. Ô, Roberto, que bom ter você com a gente, Roberto. E hoje teremos 2 argentinos contra a Ponte, hein? Um ex-Ponte
E o Leandro Maciel, esse 10 do Botafogo, que é muito bom de bola. É bom de bola, o Leandro Maciel. Muito bom de bola. Ele tá dizendo aqui que vem uma ótima jornada. Obrigado, Roberto. Ô, Corsato. Valeu. Oi. A bola já tá rolando aqui no interior paulista. Pelo Campeonato Paulista da Série A2, o Capivariano vai vencendo o Oeste por 1-0. E a Portuguesa Santista, fora de casa, vai vencendo o Rio Claro também por 1-0. Beleza. Português de Rio Claro, parte de baixo da tabela. O outro jogo que você falou aí é mais meio e parte de cima na tabela, Capivariano e Oeste. O Fábio Almeida tá em Lagoinha. Conheço aí, rapaz. Um abraço, Fabião. Obrigado, viu? Ele tá dizendo que encontrou Ponte Pretanos por lá. O Fábio Bruno tá dizendo... Fabião, eu quero que você continue projetando esses resultados, porque você não acerta uma, mas obrigado, viu? Pela audiência. E eu não posso dizer o mesmo no jogo de amanhã, porque, por favor, hein? Por favor, tá? Não precisa ganhar, viu, Fabião? Mas não perde, tá? Não perde que você já vai ajudar nós, tá bom? Não perde que já tá bom demais. Falou? Um abraço pra você, obrigado aí pela audiência e pela sintonia também. Então vamos lá, Felipe, agora sim, 3h32, intervalo, voltamos em 3 minutos para trazer o convidado do Pedro Lino, tem a ficha técnica e prospectar aí os próximos 3 jogos da Macaca no Paulistão Série A1 2025. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Com a palavra Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, daqui a pouco a bola vai rolar, hein? Tem Ponte Preta e Botafogo, Botafogo e Ponte Preta. Eu não fiz a minha escalação ainda, tá? Mas daqui a pouco, Ponte em campo contra o Botafogo. Pedro Lino, de novo, a escalação da Ponte e do Botafogo, os titulares. Por gentileza, Pedro. Ponte Preta escalada pro Rodrigo Vieira, que pediu um salve aqui, um salve pra ele, do Macacos da Capital. E a Macaca vai a campo com Diogo Silva, Simon, Sérgio Rafael, Arthur, Maguinho, Dudu, Lucas Cândido, Danilo Barcelos, Pedro Vilhena, Vitor Andrade e Jean Dias. O Botafogo vai a campo com João Carlos, o Alisson Cassiano, Erickson, Gabriel Risso, Edson, Douglas Badio, Sabit, Alexandre Jesus, Leandro Maciel e Alejo Damicino. Legal, esse é o Botafogo para enfrentar a Ponte para enfrentar o Botafogo. Ô Felipe, solta pra gente aquela arte da classificação,
Você vê aí, ó, e dá uma pausada, porque eu quero comentar aqui com o Pedro Lino, né? Isso aí é um print, né? Do placar ao vivo Futebol Interior, tá? Classificação Grupo D, Grupo da Ponte, primeiro lugar o São Bernardo. Aí o Futebol Interior ele coloca lá o número de vitórias e saldo de gols. Por quê? Porque é o que importa no começo para desempate. Então vamos lá. Líder São Bernardo, 19 pontos em 9 jogos. 6 vitórias do Bernô, saldo de gols 4. Segundo colocado, Ponte Preta, 18 pontos em 9 jogos. São 5 vitórias da Macaca, saldo de gols 5. Rapaz, é por isso que eu falo nas minhas redes sociais, falo nas plataformas. Ontem falei também no programa, hoje, né? Mais cedo falei no programa Brasil Bom de Bola com o nosso querido Elias Aredes, a maior cabeça da imprensa campineira, e o Rodolfo Santos. Nós debatemos muito futebol por lá hoje. Aliás, é um programa de debate todo sábado entre 1h30 e 3 da tarde. Quando você puder, por favor, dá aquela moral pra gente no AM 1270. Mas falei que se eu tiver dormindo e sonhando, por favor, não me acorde. Não me acorde, cara. Não me acorde, não quero ser acordado. Deixa eu dormindo durante todo esse tempo. Porque, olha só, saldo de gols 5. 18 pontos, a Ponte Preta em 9 jogos. Palmeiras 16 em 9, 4 vitórias, 8 de saldo de gols, e o Velo Clube está fora da briga para não cair, 6 pontos, 9 jogos, 1 vitória, saldo de gol menos 5. Mas, ô Pedro Lino, que campanha é essa da Ponte Preta, né? E claro, né, no começo a gente pode dizer assim, uma vaga já é do Palmeiras. Estamos indo até a 9ª rodada, nenhuma das vagas é do Palmeiras. É claro que o campeonato não acabou ainda, mas que campanha da Ponte Preta e do São Bernardo também, né? Isso mesmo, no começo do campeonato ninguém acreditava que a Ponte Preta ia chegar do jeito que chegou, né? 4 vitórias seguidas com 18 pontos na segunda colocação. E lembrando que o Palmeiras em terceiro com 16 encara o São Paulo amanhã às 6h30 da noite no Allianz Parque. E tem jogo difícil, viu, Corsato? Os 3 times parece que pegam São Paulo. Pode soltar a tela aí, Felipe? Porque depois eu tenho os próximos confrontos aqui de todos os times. Eu preparei uma tela. Você preparou? Então preparamos fechou. uma tela com os confrontos dos 3 times. Vamos lá, ó. Em comum, os 3 vão enfrentar o São Paulo. Então dá pra gente dizer que os últimos 3 jogos do São Paulo, São Bernardo, Ponte e Palmeiras, ok? Não nessa ordem, mas com esses times. Então vamos lá. A Ponte joga hoje, a Ponte tem 2 jogos em casa. E vamos lá, deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui. Bom, também igual, porque tanto São Bernardo quanto o Palmeiras tem 2 jogos em casa. Então tá tudo igual por aí. Então tudo igual, os 3 times têm 2 jogos em casa, dos 3 que faltam. Os 3 times vão encarar o São Paulo. O São Bernardo amanhã joga contra o Guarani, jogo com cobertura aqui dos canais de Futebol Interior. Fábio, Bruno e Bugrinos, que estão aqui na live, nos elogiando. Vocês, por favor, né? Vamos ver, né? Nunca pedimos nada pra vocês. Não percam no São Bernardo, pelo menos, né? Né? Pelo menos, né? Pelo menos, porque senão nós vamos zoar com você do mesmo jeito, mas vocês vão ferrar nós, né? Então não percam pro São Bernardo. Esse é um ponto. Depois o São Bernardo joga contra a Portuguesa, fora. Aí que tá. A Portuguesa também vai estar brigando aí, não só para fugir do rebaixamento, mas também como vaga, porque a Portuguesa briga aí num grupo onde a pontuação é muito baixa, né, Pedro Lino? E a Portuguesa tá lá também tentando uma vaga para a próxima fase, né? É aquele grupo que o pessoal tá tentando de tudo para não se classificar. Exato. E quem é o grupo culposo. Isso. Sem intenção de classificar. Eu entendo que o Guarani não corre mais risco de rebaixamento, né? Pela ruindade dos outros que estão lá embaixo. Mas não fez os 12 pontos ainda. Mas Guarani e Portuguesa, nesse momento, dá para dizer que eles podem se classificar, mas também estão ali ainda no corte para a zona do rebaixamento. Então São Bernardo tem Guarani amanhã em casa, tem no meio de semana a Portuguesa no Pacaembu e joga contra o São Paulo em casa. A Ponte tem o Botafogo hoje em casa, no meio de semana joga contra o São Paulo e o último jogo da Ponte é contra o Bragantino. Bragantino desse grupo aí, né, Pedro? De Portuguesa, Guarani e Bragantino. Isso mesmo, o Bragantino é o 4º com 8 pontos. Pois é, briga ainda para fugir da zona do rebaixamento, mas pode se classificar também.
Esse grupo, é o grupo B, né? Isso, grupo B. Santos, Guarani, Portuguesa e Red Bull, né? Isso. Esse o grupo B do campeonato. Então a Ponte tem 2 jogos em casa, Botafogo e Red Bull, e o São Paulo fora. Eu entendo que para a Ponte não depender de ninguém, ela precisa de 2 vitórias, né? Eu entendo que ela precisa de 2 vitórias para não depender de ninguém. O Palmeiras tem, olha a missão do Palmeiras. Palmeiras tem São Paulo, que é o jogo de amanhã, em casa. Aí depois o Palmeiras joga em Ribeirão Preto, na Arena Nicknet, contra o Botafogo, adversário da Ponte hoje. O Botafogo, ele ainda briga por classificação, porque ele tem 10 pontos, né? O Mirassol, com a derrota para a Ponte, ficou com 16. Ou seja, o Botafogo pode chegar no Mirassol, né? O Mirassol não pode ganhar um jogo. Se vencer um dos seus jogos, pronto, dá ruim para a equipe do Botafogo, que não tem mais chance. Mas o Botafogo precisa pontuar para não cair. E tem o Mirassol fora, o time do Palmeiras. O Mirassol, dependendo do que fazer nas 2 rodadas, pode entrar contra o Palmeiras já classificado para a próxima fase do campeonato e vai ser segundo colocado, porque acredito que não consegue, deixa eu ver, 16, não consegue pegar o Corinthians. Não busca o Corinthians já tem 25, mas tem mais vitórias do que esse time do Mirassol. Então essa é a tabela das equipes, né? A luta dos times aí, os jogos dos times para seguir aí na competição, na segunda fase. Olhando a tabela ali, ô Pedro Lino, quem que você acha que tem a tabela mais difícil desses aí? Lembrando que Ponte e Palmeiras jogam contra Botafogo e São Paulo, respectivamente. O mais difícil, né, Ponte Preta e o São Bernardo, porque o Palmeiras pega o São Paulo, depois pega o Botafogo em 2 jogos em casa e fecha com o Mirassol fora. O mais difícil desse jogo do Palmeiras é o Mirassol, porque o São Paulo já num empate já classifica, então tranquilo. Empatou 2 em Brasília, né? Certo. A Ponte Preta pega o Botafogo hoje, o São Paulo fora de casa no Morumbi, que é mais difícil, e o Red Bull que tá tentando fugir da zona de rebaixamento, né, Corsato? E são, assim, e se a gente for analisar pelo time, né, comparando o time com os adversários, é claro que o Palmeiras tem o mais fácil, porque o Palmeiras só tem um clássico, né? O resto é 2 jogos contra times de menor... o time do Palmeiras é tranquilamente melhor que o Mirassol e bate de frente com o São Paulo. Eu entendo que a tabela para São Bernardo e Ponte Preta é mais difícil, né? Porque são times que equivalem aí, né? São times equivalentes aí. A Ponte joga contra o Botafogo, apesar da Ponte ter 18, o Botafogo 12, né? Mas são times equivalentes e times que estão vindo aí de boas atuações. O Botafogo não perde a 3 jogos, a Ponte a 4 vitórias seguidas. O São Paulo é um grande, né? E o Bragantino, apesar da má fase, é um time de Série A com um grande investimento. O São Bernardo joga contra o Guarani. O Guarani, apesar da baixa pontuação, acho que está jogando mais do que está pontuando. A Portuguesa é um time que vem pontuando pouco, mas vem fazendo bons jogos. Vai jogar contra o São Bernardo. E o São Bernardo também pega o time do São Paulo. Portanto, este é o caminho das equipes para a sequência da competição. 3 da tarde, mais 44 minutos. Eu estou dando uma enrolada aqui, porque eu quero ver se a gente pega a palavra dos técnicos, ô Pedro, antes de trazer aqui o seu convidado, tá? Porque depois que colocar o convidado no ar, eu não consigo parar para trazer aqui a palavra dos técnicos. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui em cadeia com o Paulistão Mais, que tem os direitos da transmissão, a palavra, a fala dos técnicos. Oi. Esse patrocinador do Botafogo é o maior da história. É uma casa de apostas, Hansbet chama, é o maior patrocínio da história do Botafogo. Botafogo, que é um clube SAF, né? Tem uma arena, o Estádio Santa Cruz virou Arena Nicknet, foi reformado ali, tem shows. Só que tá uma briga lá, SAF... sempre tem, né? Sempre tem. Mas é uma SAF, a gente tem que entender... É o SAF SA, né? Isso, a gente tem que entender isso aí, que é uma SAF, é um time que vai dar trabalho. Alberto Valentim, vamos conferir. Aqui no canal Futebol A Interior. Está muito próxima de garantir a vaga na próxima fase, mas durante a semana alguns jogadores eram dúvida do jogo de hoje. E o próximo jogo contra São Paulo fora de casa. A gente pode esperar novidade na escalação do jogo de hoje? O que você espera do jogo contra o Botafogo? Boa tarde a todos. Nós estamos fazendo uma campanha muito boa, mas o grupo está muito equilibrado, está muito
O primeiro para o terceiro está muito próximo, então a gente tem que viver jogo por jogo. Não se pensa em São Paulo enquanto não terminar esse jogo aqui. A gente tem feito isso aí, a gente tem tratado a cada jogo uma final. Hoje não vai ser diferente, nós temos que fazer nosso grande jogo aqui, concentrado aqui, determinado aqui, para depois pensar quarta-feira. Tá aí o professor Alberto Valentim, Corsato. O pessoal já perguntando sobre o jogo contra o São Paulo, que acontece na quarta-feira. Vamos ouvir o Márcio Zanardi, técnico do Botafogo. Vocês espantaram a chance de rebaixamento e mesmo que seja difícil, ainda tem chance de classificar para a próxima fase. Como o Botafogo chega para o jogo de hoje com os desfalques no time principal e pronto para enfrentar um dos melhores times do campeonato fora de casa? Bom, boa tarde. Realmente a vitória foi importante, né? Mas o que a gente fez lá atrás já ficou, né? A gente sabe o quanto é difícil vai ser esse jogo contra a Ponte Preta. A Ponte tá no momento bom, tá com o time bem encaixado. Mas o Botafogo também vem bem, a gente vem para buscar os 3 pontos. Independente do que for acontecer, a gente tem que ir pontuando e melhorar na tabela. Então tem que ter tranquilidade, sabemos que vai ser um grande jogo, mas a gente vem para buscar os 3 pontos. Tá aí o Márcio Zanardi, Corsato, ele que passou por uma crise lá em Ribeirão Preto, a diretoria manteve e agora ele tá fazendo um bom trabalho. E no momento que sai o gol do Santo André, pelo Campeonato Paulista da Série A2, o Santo André abre o placar. Santo André 1, Ituano 0. Santo André de Gilson Kleina e o Ituano, que foi rebaixado para a Série A2 em 2024, disputa a Série A2 agora 2025, não tá conseguindo, hein? O Ituano não tá conseguindo, não, emergir aí na competição. E tem a Ferroviária também na Série A2, Ferroviária que tá inclusive na Série B do Campeonato Brasileiro, é representante de São Paulo na Série B do Campeonato Brasileiro. Você tem um convidado, né? Aliás, que goleiraço que a Ponte Preta contratou em Pedro Lino. O convidado de hoje é o Diogo Silva, ele que pegou um pênalti no meio da semana. Vamos ouvir Diogo Silva, o goleirão da Macaca. Um momento maravilhoso, muita gratidão a Deus, né? A presidência, a diretoria do clube, a comissão e também os companheiros, né? Que sem eles isso aí não seria possível. Então temos que exaltar esses números, esse feito, né? Porque nós estamos jogando uma competição de um nível altíssimo, sem sombra de dúvida, não só o melhor, mas o estadual mais difícil do nosso país, e nós estamos podendo viver esse momento de ser a defesa menos vazada. Então isso não é fruto só de uma pessoa, mas é o trabalho de todos. Eu vejo assim que é um pouco por causa do receio do ano anterior, né? Você vem de um rebaixamento, vem aquela tristeza, aquela pressão para dentro do clube. Então, se conseguisse os 12 pontos, né, seria bem-vindo. Mas nós tínhamos a ideia de que conquistar esses 12 pontos o mais rápido possível, para que assim a gente pudesse sonhar com uma classificação. E graças a Deus está acontecendo. E nós confiávamos no nosso trabalho, porque nós sabemos do potencial que tem aqui dentro desse elenco. Mas que nós tínhamos que colocar primeiro a entrega, né? Nós tínhamos que entregar o máximo no dia a dia, nos treinamentos e nos jogos, né? Aquela raça, aquela dedicação, que aí essa qualidade que tem no elenco, ela ia sair naturalmente, e graças a Deus tem acontecido, né? São 4 vitórias seguidas, e só que ainda não conseguimos o objetivo da classificação. Mas vamos continuar com essa entrega aí para, se Deus quiser, a gente conquistar a classificação. Se a gente quer fazer histórias, nós vamos ter que conseguir algumas coisas que são primeiras, né? Vamos dizer, por exemplo, acho que o clube não tinha vencido também o Novo Horizontino fora, né? Nós fomos lá e conseguimos a primeira vitória. Agora também teve essa oportunidade diante do Mirassol. A questão do pênalti, a gente analisa, né? Tem o Alexandre que passa para nós, junto com o Lauro, o Diogo Schau. Mas ali também foi muito mais, como você falou, do HD. São jogadores que a gente vem enfrentando assim, né, no decorrer dos anos aí.
Eu confesso que de princípio assim eu achei que era aquele miguezinho do Yuri estar ali com a bola e depois a chegada do Reinaldo, né? Mas depois eu vi que seria o Yuri mesmo, mas não mudou o estudo, a análise, né? Até mesmo também que o Yuri era um rival, né? Aí em Maceió, né? Ele jogava no rival lá do CRB, então também já tinha uma análise ainda mais profunda, então. E ali eu só pedi a Deus, meu Deus, honra mais uma vez teu filho aqui, abençoa. Nós estamos precisando pegar esse pênalti aí para a equipe se reerguer durante a partida, porque eu acho que se a gente sofresse aquele gol ali, a gente poderia ter até uma derrota pior, porque aquele gol de empate que nós tomamos ali deu uma baqueada, mas graças a Deus consegui defender, e aquilo ali, né, renovou de novo a confiança da equipe, o mental, e aí foi fundamental para a gente conquistar essa vitória. Tá aí o Diogo Silva, Corsato. A torcida vai chegando no estádio Moisés Lucarelli e agora em Campinas, 31 graus. Esse Pedro Lino trazendo aqui o Diogo Silva, goleiraço da Ponte, tomou 4 dos 5 gols que a Ponte Preta tomou na competição. Um dos gols foi tomado pelo Pedro Rocha no jogo contra o Noroeste, na vitória da Ponte, pelo placar de 2-1. Ponte vai de branco hoje, ô camisa linda, hein? Faixa preta no peito, toda de branco, o time da Ponte. Danilo Barcelos é o capitão. O Alexandre Cristiano tá dizendo aqui, o Ituano tá ruim. Que time fraco, já tomou gol. O Pedro Lino já informou aqui. E fala mais devagar a escalação. Tá muito rápido, meus amigos. Daqui a pouco, ô Alexandre, nós vamos repetir a escalação e aí vai ficar na tela aqui pra você a escalação dos times, tá bom? O João Batista de Paula, boa tarde a todos. Carlos Lemos Matozinho, boa tarde a todos. Jogo difícil, vitória e 3 pontos. Ele tá no estádio, o Matozinho. Opa, o Alexandre diz aqui, temos Matozinho hoje... que mora do lado do estádio. Esses dias eu parei o carro perto do estádio lá, Ponte Corinthians. Ele mora numa rua de cima do estádio Moisés Lucarelli. Tá vendo? Grande Matozinho. Temos hoje 2 ótimos goleiros. Parabéns, a diretoria acertou na música, tá dizendo aqui o Alexandre Cristiano. E o Valdir dos Santos Inácio, pra cima deles, Ponte. 7 minutos, faltando pras 4 horas da tarde. 7 minutos pra bola rolar. Os times já em campo, já escalados. E a partir de agora vamos trazer a ficha técnica do jogo. Porque quem brilha aqui nos canais Futebol Interior agora é o repórter Pedro Lino. Ficha técnica do jogo. A Ponte Preta do técnico Alberto Valentim está pronta, definida e escalada para enfrentar o Botafogo no estádio Moisés Lucarelli. Vai a campo com 12, Diogo Silva no gol. Na zaga, Simon, camisa número 4 e Sérgio Rafael, camisa número 6. Camisa número 15, Arthur. E camisa número 2, Maguinho, no meio. Camisa número 8, Dudu. 25, Lucas Cândido. 14, Danilo Barcelos, capitão. 17, Pedro Vilhena na frente. 31, Vitor Andrade. E 7, Jean Dias, o repeteco da macaca. Diogo Silva, Simon, Sérgio Rafael, Arthur, Maguinho, Dudu, Lucas Cândido, Danilo Barcelos, Pedro Vilhena, Vitor Andrade e Jean Dias. No banco de reservas, Pedro Rocha, Rodrigo Souza, que está a primeira vez no banco de reservas, Renato, Gustavo Teles, João Gabriel, Vicente Concha, Luiz Felipe, Pacheco, Everton Brito, Nilson Júnior, Bruno Lopes e Darley. Ponte Preta é a segunda colocada nesta Série A1 do Campeonato Paulista. 19 pontos, 9 vitórias, 9 jogos, 5 vitórias, 3 empates, só uma derrota. Marcou 10, sofreu 5. Saldo positivo de 5 gols. Ponte Preta que volta a campo agora na próxima quarta-feira. Anote aí, torcedor, 9h35 da noite contra o São Paulo no Morumbi. Futebol Interior. O Botafogo também está pronto, definido e escalado para enfrentar a Macaca, que vai a campo com o número 1 no gol, João Carlos. Na lateral direita, 2, o Alisson. Na zaga, 3, Alisson Cassiano.
E 4, Erickson. Na lateral esquerda, ele, Gabriel Risso, ex-Macaca. No meio, camisa número 5, Edson, que também passou pela Ponte Preta. Camisa número 7, Douglas Baggio. Camisa número 8, Sabit. E na frente, 9, Alexandre Jesus. 10, Leandro Maciel. E 11, Alejo Damicino. O repeteco do Botafogo, João Carlos, Alisson Cassiano, Erickson, Gabriel Risso, Edson, Douglas Baggio, Sabit, Alexandre Jesus, Leandro Maciel e Alejo Damicino. Caso o técnico Márcio Zanardi queira fazer substituições, no gol, Vitor Souza, Alisson, João Costa, Jean Mangabeira, Jean Vitor, Jonathan Cafu, que já passou pela Macaca, Gabriel Bispo, Pablo Tomás, que já passou pelo Guarani, Juan, Toró, William e Breno. O Pantera, o Botafogo, está no grupo A desse Campeonato Paulista. Terceiro colocado, 10 pontos em 9 jogos. 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Marcou 6 e sofreu 8. Tem saldo negativo de -2. A defesa do Botafogo é boa também, hein? Só 8 gols tomados até aqui na competição. O problema está no ataque, né? Que só marcou 6 gols até aqui neste Campeonato Paulista da Série A. Próximo jogo do Botafogo, anote aí, torcedor, é contra o Palmeiras. Pois é, na quinta-feira, dia 20 de fevereiro, 7h30 da noite no Allianz Parque. Arbitragem. A dona do apito no estádio Moisés Lucarelli é ela, Edna Alves Batista, assistente número 1, Daniel Paulo Zioli, assistente número 2, Fabrini Bevilacqua Costa e no VAR, ele, sempre ele, Vinícius Furlan. Ficha técnica do jogo. Tá certo. Então, opa, liga, né, Corsato? Aí tem que ligar o microfone, é que eu sou novo, eu aprendo ainda, viu, gente? Bom, 3 da tarde, mais 58 minutos. 3h58, Botafogo com a sua camisa tricolor, né? Aumentaram as faixas, né? Agora, faixa preta, vermelha na camisa do Botafogo e o detalhezinho em branco para falar que não tem branco na camisa do Botafogo, uniforme bonito também deste time do Botafogo. Equipes escaladas, equipes prontas, equipes definidas. A bola vai rolar para Ponte Preta e Botafogo. Deixa eu dar uma olhada aqui na panorâmica do estádio Moisés Lucarelli. Pedro Lino falou aí, 31 graus a temperatura aí em Campinas. Não chove, pelo menos por enquanto, mas a perspectiva é de chuva, hein? Perspectiva de chuva para esta fim de tarde, começo de noite no estádio Moisés Lucarelli. Aliás, né, perspectiva de chuva sempre, né, porque estamos no verão brasileiro. E aí, Pedro Lino, quase 100 aqui na nossa live. Você pode dar o seu joinha, tá bom? Se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva. Tá passando aí. Poxa, aqui Futebol Interior, transmitimos jogos de Ponte Preta e Guarani no YouTube e todas as informações para você, pode clicar aí para você conferir as nossas notificações, tá bom? E se inscrever no canal também e dar aquele joinha lá. E pode mandar mensagem aqui que nós vamos mandando pro ar. O Valdir dos Santos Inácio, o Jair Pires, ótima transmissão, Francisco Ferreira, os Ponte Pretanos de São José dos Campos estão vibrando com a campanha da Macaca Querida. O Carlos Silva, jogo difícil, meu palpite Ponte 1, Botafogo 3. Tá dizendo aqui o Carlão. Espero que você esteja completamente errado, viu, Carlos? Sabe por quê? Meu nome é Carlos, né, também. E eu normalmente erro. Então, espero que você erre também. Roberto César Santos, mais 3 pontos pra Nega Véia. Se for chorar, manda áudio. Temos que lembrar toda hora isso, né, ô Roberto? Aparecido Alves, boa tarde, equipe show de bola. Bora pra cima, Macaca Querida, bora pra mais uma vitória. Abraço pra todos os macacos. E o Marcos Oliveira tá dizendo aqui, chefe, tô na área. Ô, Marcão, um abraço, meu querido, obrigado aí pela audiência. Ô, Pedro Lino, agora você não vai no plantão ao vivo, você não vai na reportagem, nada. Agora você vai ser o meu comentarista. Expectativa para Botafogo e Ponte, qual é a sua, Pedro Lino? Expectativa é boa no jogão no estádio Moisés Lucarelli, só que a Ponte Preta vem vivendo um momento melhor que o Botafogo e tudo tende a crer que a Ponte Preta saia com a vitória, Corsato. Só que o time do Botafogo não é bobo e pode endurecer o jogo aqui em Campinas. E a Edna Alves Batista? Eu gosto da Edna, mas a Edna é aquilo, né? Parece que tem uma nuvem em cima dela que, ó, aqui tem chuva, parece que ela imã
chama problema, né? A Edna chama problema, pessoalmente ela é muito gente boa, já conversei com ela na... E ela é boa árbitra, é bom boa árbitra, árbitra, mas a confusão parece que tá sempre perto dela, né? Sempre quando ela apita jogos aqui em Campinas, tanto de Ponte Preta e Guarani, sempre tem uma confusão. É isso. Bom, você pode participar com a gente aqui pelo nosso chat no YouTube e pode participar também, aliás, deve, né? Mandar mensagem aqui no WhatsApp, tá bom? Fique à vontade para participar aqui, deixar a sua mensagem. Deixa eu ver aqui, tá mandando um coraçãozinho. Esse aqui, final do telefone 2544, é o Joel da Silva. Grande Joel, obrigado, meu querido. Joel, aquele abraço. Grande Joel, coração Ponte Pretano. Bom, Ponte toda de branco, faixa preta no peito. Em campo já são 88 jogos oficiais entre Ponte Preta e Botafogo, 35 vitórias da Macaca, 28 empates e 25 derrotas. Ponte marcou 112, sofreu 100. No Majestoso, são 42 jogos, 22 vitórias da Ponte, 14 empates e 6 derrotas. O primeiro jogo, lá na década de 50, só o Pedro Lino aqui da mesa, que era nascido 25/8 de 1957, em Ribeirão Preto, o jogo 0-0. Posse de bola? Vou falar. Não fala o que você ia falar, não. Nessa época nem meus pais eram nascidos. Posse de bola vai ser da Ponte Preta. Eu entendo. Vai começar o jogo, apita o árbitro. Tem bola rolando no Majestoso. Carlos Corsato. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro que corro atrás dela. O Felipe, tem uma vinheta aí embaixo. Solta aquela vinheta que tá abaixo aí, solta. Solta aquela vinheta, Felipe. Achou? Tá embaixo aí do Carlos Corsato, ó. Tem duas. Vinheta Carlos Corsato embaixo. Não sei se você tá no giro do placar, né? Se você não tiver no giro do placar, você não vai achar. Se você não achar também não tem problema. Solta então, solta. É hora de pintar a tela no ar, é fato. Deixa comigo, eu sou o Carlos Corsato. Deixa comigo, galera, no clima do rock and roll. Vamos que vamos. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu grande amigo Marquinhos Jesus, o Rocketman. Foi quem fez a vinheta pra gente. Grande Marquinhos, obrigado pelo trabalho aí. Vamos que vamos. A bola vai rolar. O Felipe adorou a vinheta. O Pedro Lino, muito pra minha cabeça. Você não entende nada. Você não entende não. nada. Você não entende nada de vinheta e de rock. Bola pra Ponte. Vem bola aqui pro primeiro ataque. Na marcação. Vai lá perto da ponta, errou. Mas o árbitro já tá parando. Tava o Lucas Cândido pular. O árbitro para marcar. Tem gol. Um impedimento. O jogo tá parado. Bola pra equipe do Botafogo com 1 minuto de jogo. A rede balança. Placar ao vivo. Futebol Interior informa. Vai, Pedro Lino. Em Capivari, pelo Campeonato Paulista da Série 2, o Capivariano aumenta. Capivariano 2, Oeste 0. E começou o jogo em Prudente, Presidente Prudente. O Grêmio Prudente já fez. Grêmio Prudente 1, Linense 0. Pedro Lino tá ligado aqui nos canais de Futebol Interior, no Placar ao Vivo Futebol Interior. Vou dar uma dica, você que tem o Placar ao Vivo antigo ainda, trava, né? Ó, faz o seguinte, não atualiza, exclui e baixa novamente, tá bom? O João Carlos vai bater aqui o tiro de meta para a equipe, vai bater o impedimento para a equipe do Botafogo. João Carlos, uniforme todo cinza, ex-goleiro da Ponte Preta, jogou pela Ponte Preta. O João Carlos hoje está de titular no time do Botafogo. O público veio, hein? É bom o público no estádio Moisés do Carelli. Expectativa para mim, 7 mil torcedores. Vamos aguardar para ver o que teremos. Os times vão se conhecendo por aqui. Bola para Ponte, canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. Próximo lá da velha guarda da torcida jovem, próximo da ponta error. Vem Ponte, bola aqui pela ponta esquerda. A bola para a equipe da Macaca, era para o Pedro Vilhena na marcação. Chega ali o Alisson para tirar dali, joga essa bola para a lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda. Lateral para Ponte. Arthur bate na bola, toca a bola para Lucas Cândido. Lucas Cândido para o zagueiro da equipe da Macaca, que é o Danilo Barcelos. Barcelos para Sérgio Rafael. Sérgio Rafael só tem contrato até o final do Campeonato Paulista. Será que fica? Muita gente diz que não. Diz que o Sérgio Rafael não terá o seu contrato renovado, mas ele é titular no time do Valentim. Chega a zaga da equipe do Botafogo para tirar dali, mas a bola pegou por último no jogador da Ponte, saiu. Vem Gabriel Risso. Ano passado estava na Ponte Preta, fez bom Campeonato Paulista, mas na Série B não foi legal não. E saiu, foi pro Botafogo. Fala, Pedro Lino. Em 2016, o João Carlos, que hoje está no gol do Botafogo, pegou 2 pênaltis na Arena Corinthians, só que a Ponte Preta saiu derrotada por 2-1. Foi a 13ª rodada do Campeonato Paulista. É isso, João Carlos, que reputa bom goleiro, mas chama gol. É aqueles goleiros chama gol, né? Bom goleiro, mas chama gol. O que significa isso, Corsato? Faz defesa que talvez Gordon Banks não faria, mas toma gol que o Carlos Corsato, pronto, para não
tirar ninguém, que o Carlos Corsato toma normalmente no futebol de quinta-feira lá em Sumaré. Bola para a equipe da Ponte no campo de defesa, quase 4 minutos passados desse primeiro tempo, tá 0-0. Para você se posicionar aí, você que não tá no estádio e conhece o Majestoso, a Ponte está atacando pro gol da linha do trem. O goleiro da Ponte Preta, o Diogo Silva, defendendo o gol do portão de entrada do maior placar eletrônico do interior de São Paulo. 14-6 o placar eletrônico do Majestoso. Bola para Ponte, Lucas Cândido ganha essa bola para Ponte, vira o jogo, troca a bola pro Vitor Andrade, ex-Botafogo. Se tem um ex-Ponte, é ex mesmo, porque em 2024 esteve na Ponte Preta o Gabriel Risso. Tem um ex-Pantera, o Vitor Andrade, jogador da Ponte, vira pela direita, toca a bola para Maguinho. Maguinho volta essa bola para Ponte, vira para Dudu, Dudu para Pedro Vilhena. Pedro Vilhena na ponta, ele abre o jogo, trabalha a bola na ponta direita. Bola para Jean Dias, cruzamento, levantamento na boca do gol, João Carlos. Primeira defesa do goleirão da equipe do Botafogo no jogo. Já põe bola aqui para o campo de ataque para Alexandre Jesus. Diogo Silva. Todo de amarelo sai do gol com as mãos para ficar com ela. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Quase 5 minutos passados desse primeiro tempo. Agora sim, toque eletrônico, mesa de som do Felipe Marques nos canais Futebol Interior, marcando você, conferindo 5 minutos passados, primeiro tempo de jogo, tá 0-0, 0-0 para Ponte Preta e Botafogo. Agora uma falta ali no círculo que divide o gramado, é falta para a equipe do Botafogo fazer a cobrança. Vem Leandro Maciel que quase que faz um gol do meio campo na rodada passada contra a equipe do Bragantino, mas fez o gol da vitória do Botafogo para cima do Bragantino pelo placar de 1-0 no meio de semana. Botafogo que vem de 3 jogos sem derrotas, empate com o Santos, vitória, Velo Clube e também Red Bull Bragantino. A Ponte vem de 4 vitórias seguidas na competição. A Ponte venceu Água Santa, Noroeste, Mirassol e venceu também o Derby. A Ponte que não vencia 4 jogos seguidos desde a Série B em 2018. Se a Ponte vencer mais uma, Pedro Lino, ela vai se igualar ao Campeonato Paulista de 2011, rapaz. 2011. Quanto tempo faz? Como diria aquela música da Joana, eu nem me lembro quanto tempo faz. Bola para Simon. Simon trabalha a bola aqui para a equipe da Ponte. Daqui a pouquinho estaremos na Valinhos FM, hein? Às 4h10. Valinhos FM que está com a sua programação musical por lá, né? Terminando lá a programação. Vem Valinhos FM e vem o time do Botafogo. Bola aqui para o campo de ataque. Para cima dele é falta. Danilo Barcelos deixou o corpão ali pra cima do Alejo. O jogo tá parado, o Leandro Maciel vai lá, pede cartão pra cima do Danilo Barcelos. A Edna contemporizou, porque poderia muito bem aplicar cartão pro capitão da Ponte. Ou você acha que ele não fez por querer, Pedro Lino? Ele foi pra cima do Alejo, os dois sentiram, né? Só que o Alejo tá caído. E o amarelo pro Simon. Simon está amarelado e por conta disso ele está fora do próximo jogo da Ponte Preta, que é contra o São Paulo. Eu acho que o cartão amarelo foi pro Danilo. Né? Ela mostrou pro Simon, pra quem será que foi? Eu acho que foi pro Danilo o cartão, hein? É, pra ele mesmo. Danilo Barcelos, camisa número 14 está amarelado. E o Danilo não estava pendurado ou estava? Não. Vamos ver aqui. Os 4 pendurados da Ponte Preta é Simon, Arthur, Maguinho e Dudu. Beleza. Pelo Botafogo, o Alisson está pendurado. É falta para a equipe do Botafogo fazer a cobrança. Tem ali para fazer a cobrança da falta o Douglas Baggio. Já saíram da bola ali. O Risso tá por lá também. Falta. O capitão da equipe do Botafogo é o Edson, que jogou na Ponte. Na Ponte ele era volante, né? Mas no Botafogo tá jogando ali numa linha com 3 zagueiros. Falta para a equipe do Botafogo fazer a cobrança. O Danilo Marcelo já foi amarelado, já tem um cartão amarelo o jogo. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, quase 8 minutos passados deste primeiro tempo, tá 0-0, 4 da tarde mais 10 minutos, 4 da tarde mais 10 minutos. Tem falta para a equipe do Botafogo fazer a cobrança, o Edson. É um jogador caído lá, viu? É o Edson. É o Edson. É o Edson, ele tá dedando alguém, hein? Tá dedando alguém. Tá dedando o Simon. Tá falando que alguém pegou ele. Tá falando que alguém pegou ele ali, vamos ver. A cobrança era de falta. Você viu alguma coisa aí, ô Pedro Lino? Ele caiu no chão ali, tava junto com o Simon, o Sérgio Rafael, mas já se desculparam. O Edson tá falando poucas e boas pro Sérgio Rafael. É meio que o tiro de meta ali, Corsato. É, tiro de meta pra Ponte. A Edna chamou o Sérgio Rafael e o Edson
pediu pra um se desculpar do outro e segue o jogo 9 minutos do primeiro tempo. Jogo muito picado, né? Jogo muito parado, até pra cobrança de tiro de meta, o jogo para demais. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, bem-vindo você. Na Valinhos FM 87,9, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ô Pedro, pra quem tá na Valinhos FM, rapidinho aí, só os titulares da Ponte e do Botafogo, vai lá. Pra quem tá na Valinhos FM, a Ponte Preta tá em campo com Diogo Silva, Simon, Sérgio Rafael, Arthur, Maguinho, Dudu, Lucas Cândido, Danilo Barcelos, que já está amarelado, Pedro Vilhena, Vitor Andrade e Jean Dias. E o Botafogo está em campo com João Carlos no gol, o Alisson Cassiano, Erickson, Gabriel Risso, Edson, Douglas Badio, Sabit, Alexandre Jesus, Leandro Maciel e Alejo Damicino. Esse o Botafogo para enfrentar a Ponte, o Botafogo de Márcio Zanardi, o treinador, a Ponte de Alberto Valentim. Seja bem-vindo você na Valinhos FM, eu sou o Carlos Corsato, ao lado do Pedro Lino, do Gustavo Marques, para Ponte Preta e Botafogo. Tem muita informação, muita bola rolando até às 7 da noite. Agora a Ponte tem uma falta, hein? Cara, o jogo tá muito parado, velho. Você falou, ô Corsato, dá um jogo muito parado, uma falta agora. Meiga esquerda, campo de ataque. Bola pra Ponte, vem bola na área do Botafogo, Pedro. Bola perigosa, falta perigosa pra Macaca, 10 minutos. E pelo jeito o tempo tá fechando, hein, Corsato? Tem metade do campo com sol e metade do campo com sombra. O tempo deve estar fechando em Campinas. A Edna, que é o árbitro da partida, a Edna Alves Batista, árbitro FIFA, apitou 6 jogos nesse Paulistão. 3 vitórias do mandante, 2 empates, 1 derrota. É falta pra Ponte. Vem levantamento na boca do gol. Toque de cabeça do Simon. A bola vai embora. Jean Dias foi quem bateu a falta. Ela passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Botafogo fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Quase 11 minutos passados desse primeiro tempo, 34 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A1, Campeonato Paulista, é a 10ª rodada. No Majestoso, a bola rola, Ponte e Botafogo empatam 0-0, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Pedro Lino. Pelo Campeonato Paulista da Série A2, o Capivariano vai vencendo o Oeste por 2-0. O Primavera vai empatando com o Taubaté por 0-0. E amanhã, às 7 horas da noite, tem Guarani e Velo Clube no Brinco de Ouro. E aqui no Portal Futebol Interior você acompanha com Lucas de Souza, Felipe Marques e Albert Cavalcante. Valinhos FM 87.9. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Rapaz, aquela jogada lá que o Danilo Barcelos tomou o cartão amarelo, o capitão da equipe da Ponte, ele tá sentindo a coxa esquerda. E já tem ali o Nilson Júnior e o Gustavo Concha no aquecimento, zagueiros da Ponte Preta. E aí, né, se o Danilo não conseguir jogar, o Arthur vai para a lateral esquerda e aí ele continua mantendo a equipe com os 3 zagueiros, porque Concha e Nilson Júnior são zagueiros. 12 minutos passados desse primeiro tempo, tá 0-0. Bola com João Carlos. João Carlos trabalha a bola ali pro Alisson Cassiano. Vem o zagueiro da equipe do Botafogo, toca a bola aqui pro Edson. Edson, capitão da equipe do Botafogo, ele vira pro Alisson Cassiano, aqui na meia esquerda. O Edson fica centralizado, o Alisson Cassiano à esquerda e tem o Alisson à direita. Trabalha a bola ali pro Erickson, que volta pela ponta direita, ele faz o passe, abre o jogo, daqui a pouco a informação do placar ao vivo. A bola veio pro Alexandre Jesus, roubou o Lucas Cândido, Dudu vem, perde essa bola, a bola volta para a equipe do Botafogo, já ganha essa bola aqui pelo meio, a bola volta no campo de defesa, bola pro Edson, círculo que ele vira o gramado, faz o passe, abre o jogo pelo meio, tentou tocar a bola aqui pro Douglas Baggio, tenta fazer o passe pro Alexandre Jesus, a zaga da Ponte tira, a bola vai aqui pro campo de ataque, vem João Carlos com os pés, sai da área, sai jogando com o Edson, a rede balança, placar ao vivo, futebol interior, vai Pedro Lino. E Presidente Prudente, se o Alisson abriu o placar pro Grêmio Prudente, o Edson Carius foi lá e empatou, Grêmio Prudente 1, Linense também 1. Edson Carius, eu gosto desse centroavante, cara, mas tá jogando no Grêmio Prudente. No Linense. Tá jogando no Linense? Isso, no Linense. Contra o Grêmio Prudente, né? Contra o Grêmio Prudente. Do Sérgio Guedes, o Grêmio Prudente. Mas eu gosto desse Edson Carius. E a Ponte vem, bola aqui pela ponta direita, é com o Jean Dias, é na correria, ele é bom, tocou a bola pra Pedro Vilhena, traz a bola aqui pra perna direita, vem cruzamento, rasteirinho por baixo, chega o Edson, tira.
joga a bola à linha de fundo. É escanteio para a Ponte, primeiro escanteio do jogo, primeiro escanteio para a Macaca aqui pela direita. Pedro Lino. Primeiro escanteio da Macaca, o Pedro Vilhena tentou, o Vitor Andrade, a zaga do Botafogo tirou. E Jean Dias vai pro escanteio. 13 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no estádio Moisés Lucarelli. Bola para a equipe da Macaca, escanteio para a Ponte, escanteio para a Macaca. Eu tô de olho aqui no Danilo, hein? Tô de olho no Danilo Barcelos, que estava sentindo a coxa esquerda. O capitão da Ponte, Jean Dias, vem ali para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Macaca na ponta direita. Vem levantamento na boca do gol, toque de cabeça do Lucas Cândido. Ela vai sair, vamos ver se sai para a linha de fundo. Saiu. Sai para a linha de fundo, vai embora, tiro de volta para a equipe do Botafogo fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente, vai mandando mensagem, manda sua mensagem pra cá no nosso WhatsApp, o 989-89-3526. Conto com a sua audiência, o Douglas Baggio tá caído ali dentro da grande área e o jogo tá parado, canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Por falar em YouTube, quase 200 simultâneo aqui. Obrigado você que está conosco, viu? Não esquece de dar aquele joinha na nossa transmissão, é importante para que mais pessoas saibam que estamos aqui no YouTube Futebol Interior. Manda para cá sua mensagem. Olha aqui na nossa enquete, palpite de hoje. Ponte, 68%, empate, 9%, e o restante, Botafogo, 23%. A galera aqui no nosso chat, o Jonathan Elias, o João Vidal, boa tarde, Corsato, ouvindo vocês aqui em Poços de Caldas, torcendo para mais uma vitória da Macaca querida. Um abraço, Vivi Vicente, cheguei, boa tarde a todos. Marcos Palomo, normal, Marcão, normal. Esse aqui eu não vou conseguir ler o seu nick. Eu sei que é underline D32. 1-0 pro Botafogo. Odirley Campineiro. Boa tarde, galera. Vamos que vamos, Ponte Preta. Esse jogo é primordial. Rumo à classificação. Odirley Campineiro, hein? Carpinteiro. Hã? Odirley Carpinteiro. Ei, tô precisando trocar o óculos. Mas é Odirley. Eu ia falar do Odirley. Ó, Odirley, referências. Pra você, viu? Minha saudação. Melhor lateral esquerdo que a Ponte já teve na história. Odirley, Paulo César Mattioli, vamos Ponte, Adilson Ferreira, é o Adilson Franco, Walter Gomes, Vale de Votuporanga, Ponte 2-0, o Rogério Alexandre, boa tarde, meu palpite é Ponte 1, Botafogo 2, Marcos Oliveira, também tá com a gente, valeu Marcão, obrigado, abraçar aqui o grande Washington Melo. Pois não. Querido Washington Melo, Washington Melo não tá no rádio, mas ele aparece em todas as emissoras de rádio agora, porque ele é a voz do estádio, lá do Brinco de Ouro da Princesa. Grande Washington Melo. Washington, por favor, hein, Washington? Amanhã não vai decepcionar, hein? Não precisa ganhar, tá? Não precisa ganhar, mas não perde amanhã, tá bom? Um abraço. Grande abraço, Washington. Tamo Grande junto. Washington Melo. Lógico, óbvio, né? Tá secando a macaquinha, né? Tá sempre, né? Mas não tem problema, não. Nós também secamos o seu bugre. Mas obrigado, viu, Melo? Grande abraço pra você. O Melo que tá igual você, viu, Pedro Lino? Melo perdeu 18 quilos. Perdeu? Aí sim, hein? Parabéns. Perdeu 18 quilos. Ele só não aprendeu a jogar bola ainda. Bola pro Botafogo. Aqui na ponta direita é falta. Falta em cima ali do jogador do Botafogo. O jogo tá parado. Camisa número 4. Quem é? É o Erickson. Foi pro chão. O jogo tá parado. O Erickson que será papai, Carlos Corsato. Ó, que coisa boa. A esposa dele, a Jéssica, é de Campinas, torcedora da Ponte, postou essa semana passada, que ele será papai. Não vai dar pro Danilo mesmo, hein? Não vai dar, o Vicente Concha vai entrar no time da Ponte, hein, Pedro Lino? Vicente Concha, o Alberto Valentim já está conversando com ele, é o próximo que vai entrar no lugar do Danilo Barcelos. Danilo pediu ali substituição. Não deu pra ele, foi naquela jogada lá que ele, além de tomar o cartão amarelo, ainda vai sair do jogo. Que fase, hein? Que fase. Com 18 minutos, Danilo Barcelos ficou 18 minutos em campo, sai pra entrada do Vicente Concha, vai seguir com 3 zagueiros a Ponte, mas aí agora o Arthur vai pra dele, né? Vai de ala, né, o Pedro? Isso mesmo, agora o Arthur pra posição original,
de ala, segue 0-0, 18 minutos do primeiro tempo e no momento que o carrinho Maca entra no gramado do Moisés Lucarelli. O Igor Roberto tá ligado com a gente aqui. Fala, Igor. Obrigado pela audiência. Ponte 3-1, diz aqui o Jonathan Elias. Ô, Jonathan, fica com a gente aqui. Marcelo Siqueira, boa tarde. Marcelo de Coritiba. Vai, Macaquinha. Ô, Marcelão. Obrigado pela audiência. Substituição. Vivi Vicente também tá com a gente. João Limílio Neto. Essa é a nossa dupla da sorte e competência. Ô, João, obrigado. Tamo junto, João. Abraço. Vai, Pedro. Na Ponte Preta sai o Danilo Barcelos, amarelado com a camisa número 14. E entra o 26, Vicente Concha. Sai Danilo Barcelos e entra Vicente Concha no momento que o Botafogo tem falta perigosa, o Carlos. Botafogo tem 2 gringos em campo, 3, né? A Ponte agora tem 1, que é o Vicente Concha. Aliás, é o que sobrou no elenco, né? A Ponte que ano passado tinha 3 gringos no elenco. Acabou ficando só com o Vicente Concha, que é chileno. Tá em campo o zagueiro, menino de 23 anos. Bola para seleção de base do Chile. Bola para a equipe do Botafogo. Levantamento na boca do Goiânia por Alexandre Jesus. A zaga tira, a bola volta pro Risso. Vem cruzamento. Pega ali no Jean Dias. Chega Sérgio Rafael, tira. Jean Dias joga pro meio, Jean Dias. Aí o Pedro Vilhena dá uma carrapeta na bola. Vem Douglas Baggio. Volta essa bola. Bola volta pra Ponte. Vem Jean Dias. Ele ia deixar a bola sair, desistiu. Bola voltou. Voltou pelo meio. Bola pro Simon. Simon está jogando pra Ponte. Errado. Bola volta. Volta aqui pelo meio. Trabalha a bola pro Alejo. Alejo vem na jogada. Nossa, Lucas Cândido. Que jogada, que elástico. Pra cima ali do jogador da equipe do Botafogo. Voltou. Bola na ponta direita pra Jean Dias. Ponte toda de branco, faixa preta no peito. Botafogo com seu uniforme tricolor. Mais detalhe vermelho no meio da camisa. Preto dos lados e alguns detalhes em branco. Bola pra Ponte. Pedro Vilhena virou na direita. É pro Jean. Vai conseguir pegar no carrinho, João Carlos. Sai do gol para ficar com ela na marca de 20 minutos passados do primeiro tempo. Chamou, Pedro Lino? Fala. Não, Corsato, segue você. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Corsato. Oi. Começou em Curitiba, Paratiba, Paraná e Curitiba. O Paraná, que já está rebaixado, pediu portões fechados essa semana, que o jogo fosse portões fechados. Só que conseguiram reverter lá, tem torcida dos dois times. E o Curitiba abriu o placar. Curitiba 1, Paraná 0, Vini Paulista foi o autor do gol. Que coisa o Paraná, hein? Subiu ano passado, temporada 2024, e já caiu na temporada 2025, que é um clube gigante, mas que está numa péssima fase. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Passados 21 minutos, no regressivo 24 para terminar no primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A1, Paulistão 2025, majestoso, te contei não. Ponte e Botafogo empatam 0-0, Pedro Lino. Pelo Campeonato Paulista da Série A2, o Grêmio Prudente vai empatando com o Linense por 1-1. O São Bento vai empatando com o Juventus por 0-0. E às 18 horas, Votuporanguense 15 de Piracicaba entram em campo na arena de Votuporanguense. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Ô, Ponte, você me fascina de um jeito que só você me fascina. Estamos chegando na metade do jogo. Ponte e Botafogo vão empatando, placar de 0-0. Bola para Lucas Cândido. Rapaz, o Lucas Cândido, ele, tô para dizer para você que ele é o reserva imediato ali pro Elvis nesse time. Com ele, a bola para, ele segura o jogo, ele tem muita habilidade. Talvez não tenha correria, né? Mas a habilidade ele tem muita. Bola para Pedro Vilhena, Vilhena para Jean Dias. Jean Dias trabalha a bola para a equipe da Ponte, bola para o Lucas Cândido. Aqui na ponta, ele vira o jogo, toca a bola para Dudu. Dudu trabalha a bola para a equipe da Macaca. Vem trabalhando a bola aqui na ponta esquerda. Ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola para o Cândido, Cândido para Dudu. Dudu lá na ponta, ele vira o jogo, trabalha a bola para a equipe da Macaca. Vem Dudu na direita. O Simon tá pedindo, mas ele tocou a bola para Jean Dias. Jean Dias já passou, Dudu de novo, pediu, a bola voltou para Pedro Vilhena. Pedro Vilhena, o toque pro Jean Dias. Na
na marcação, chega a zaga para tirar. Gabriel Risso dá um bico nessa bola para tirar dali. Aí vem o Sérgio Rafael, joga pro meio, hein, Sérgio Rafael. Que coisa, hein? Que coisa horrorosa. Aí chegou a camisa número 25, Lucas Cândido, ganhando essa bola pra ponte. A bola volta para Sérgio Rafael. 23 minutos no Renaldinho, aqui dos canais Futebol Interior. Na nossa tela você tem aqui, do meu lado, a escalação da ponte. Do lado do Pedro Lino, a escalação do Botafogo. Mais abaixo, o número de escanteios e amarelos. Você tem todas as informações por número também no visual do YouTube, aqui dos canais Futebol Interior. Vai mandando mensagem pra gente. Bom demais ter você ligado conosco. Edna Lúcia tá dizendo que a ponte vai vencer por 2-1, tá lá no YouTube. Vem Dudu, fez o passe, é pro Pedro Vilhena, tá na grande área, pode ser o gol da ponte, bateu, cruzado pra trás. Chega a zaga do Botafogo pra tirar. Chega a zaga do Botafogo com o Alisson, tira. E aí tá parando para marcar ali uma falta em cima do camisa número 2 do Botafogo. Mas a ponte chegou, que passe agora do Dudu por Pedro Vilhena, que não tinha ninguém para cutucar essa bola, hein, Pedro Lino? Belo passe do Dudu pro Pedro Vilhena. O Pedro Vilhena tentou achar o Dudu na pequena área, só que o zagueiro do Botafogo tirou. 24 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Majestoso, Corsato. O José Maduro, a classificação vai depender desse jogo de hoje e também amanhã. Tá falando do clássico aqui, né? Manter esses 2 pontos de diferença, a ponte se classifica. 2 pontos do Palmeiras, né? Mas eu entendo que tá todo mundo na briga, viu? Até o São Bernardo, não dá pra dizer que tem vaga garantida ainda não, né? Vamos ter que brigar aqui. Eu acho muito difícil o Palmeiras ficar fora, mas muito difícil não significa que é impossível o Palmeiras ficar fora, né? Bola pra ponte, ganha essa bola, vem Jean Dias, vem na marcação ali pra cima dele, jogador do Botafogo, a Edna mandou seguir, bola vem pro campo de ataque, Sérgio Rafael. Cara, ela tem dúvidas, né? Ela manda o jogo seguir, depois mandou o jogo parar, é porque... E foi falta, cara. Foi falta do Alisson Cassiano ali em cima do jogador da ponte. Porque o Leandro Maciel bate a bola em cima da Edna, aí não poderia valer a sequência na jogada. Vai, Pedro Lino. Em Capivari, Capivariano faz o terceiro, Capivariano 3, Oeste 0 pelo Campeonato Paulista da Série 2. Em Dayatuba, Corsato, o líder Primavera, por enquanto o líder Primavera, fez 1-0 contra o Taubaté. Lembrando que o 15 de Piracicaba entra em campo às 6 horas da tarde contra a Votuporanguense fora de casa e, se vencer, poderá retomar a liderança. Falta para a equipe do Botafogo, meia direita, campo de ataque, a Edna tá marcando falta, é falta, o Diogo Silva tá armando a barreira ali, o Leandro Maciel, ele é chuta-chuta, hein, é o camisa número 10 dos caras, camisa número 10 do Pantera, é falta para a equipe do Botafogo fazer a cobrança, a força tática aérea do Botafogo dentro da grande área da ponte, dá por lá o Edson, que é bom na bola aérea, o Edson tem até gol com a camisa da Ponte Preta de cabeça. O Alisson Cassiano, tem também ali o camisa número 4, o Erickson, que vai ser papai, a esposa é de Campinas, já informou o Pedro Lino, daqui a pouco ele vai informar o sexo do bebê. Leandro Maciel, vem ele para fazer a cobrança de falta para a equipe do Botafogo, fez o passe rasteirinho pro Douglas Baggio, jogar ensaiada, levantamento na boca do gol, a zaga tira, ninguém tirou, chega Diogo Silva! E aí completa o Vicente Concha. Rapaz, jogada ensaiada. Todo mundo na ponte ficou perdidaço no lance. O Diogo Silva tirou do jeito que deu. E o Vicente Concha completou. Bola vem, bola aqui para a equipe do Botafogo. Falta. Sérgio Rafael em cima ali do Douglas Baggio. O jogo tá parado, é mais uma falta. Meia esquerda, campo de ataque, Pedro Lino. Falta perigosa pro Botafogo. Tá lá Douglas Baggio e o camisa número 6, Gabriel Risso. Douglas Baggio, Corsato, que eu já encontrei numa pizzaria depois, em Novo Horizonte, depois de um jogo. Tava ele e o Ailon, que hoje está no Ceará. Grande Douglas Baggio, é bom jogador, hein? Vem ele para fazer a cobrança de falta para a equipe do Botafogo, para a equipe do Pantera. O Risso também tá por lá, ele fez com a mão direita pro Risso, calma, espera. Mas o Risso dá toda a pinta que vai jogar nessa bola na grande área. Quase 300 simultâneos aqui no YouTube, muito obrigado. Risso pra bola, rasteirinho, Pedro Vilhena tirou, quase que chamei de Pedro Lino. Bola voltou para Jean Dias, fez o passe, abriu no meio, toca a bola pro Lucas Cândido, pro Vitor Andrade, é falta. Falta do Leandro Maciel. Está amarelado. O Vitor Andrade passou, mas passou com folgas o Leandro Maciel, que tirou ali o martelo da sua caixa de ferramentas e tome no Vitor Andrade, é falta e cartão amarelo para ele, Pedro Lino. Isso mesmo, Vitor Andrade deu um rolinho lá no Leandro Maciel, caiu no chão e a Edna deu amarelo. Camisa número 10 do Botafogo está amarelado. Valeu, obrigado. O Balu tá ligado com a gente aqui, tá dizendo que quando aposta contra a Ponte, ele vira o melhor, ela vira o melhor time do mundo. Quando eu não aposto, fica um time
morto da peste. Então aposta contra a Ponte aí, ô Balu. Obrigado pela audiência, viu? Mas aposta contra a minha macaca, então. Mais uma falta, hein, do Douglas Baggio, hein? Desistiu da bola, foi só em cima do Maguinho, hein? O Maguinho olhou feio pra ele. Olhou feio pro Douglas Baggio. A Edna tá conversando com os dois. E o jogo tá parado, quase 300 simultâneo. Valeu, Balu! Obrigado pela audiência. O Marcelo Borges, boa tarde. Pedro Lino Corsato, sempre aqui, prestigiando vocês. Boa tarde, Marcelo. Tamo junto. Os melhores comentaristas da melhor equipe. Abraço, bom jogo. Rapaz, o Botafogo tá descendo a ferramenta, hein? Descendo a marreta nos jogadores da Ponte, mas ainda deu vantagem. Bola para Sérgio Rafael. Quase 30 minutos passados desse primeiro tempo, tá 0-0. Vem bola para Ponte, Simon. No passe longo, que é a característica desse jogador. A bola acaba ficando ali pro João Carlos, sai do gol para ficar com ela. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Edson, equipes espelhadas, 3 zagueiros de um lado da Ponte, 3 zagueiros do lado do Botafogo, que ataca para o canto esquerdo da sua tela. Ponte ataca para o lado direito da sua tela. Bola para a equipe do Botafogo. Aqui no meio, o Vitor Andrade vem na marcação ali para cima do jogador do Botafogo. Bola volta na ponta esquerda. Vem Bota, vem Botinha, vem Pantera. Bola com o Alisson Cassiano. Cassiano na ponta. Ele taca a bola aqui pro Alejo. O Douglas Baggio. Douglas Baggio pro Risso. O Risso deu só um toquinho. Tem gol. Aí chegou o Douglas Baggio para cima do Maguinho, cometendo falta. Cara, vai dar ruim aí, Maguinho e Douglas Baggio, hein? O jogo tá parado. Falta para a equipe da Ponte, campo de defesa. Canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor. A rede balança, placar ao vivo, futebol interior. Pedro Lino. Em Rio Claro empata. Rio Claro 1, Portuguesa Santista também 1. A Edna tá conversando. Hidratação, acho que ela tá pedindo para hidratar, hein? Isso. Tá pedindo aquela pausa para hidratação. Você ligado conosco, chegamos a 300, hein? Chegamos a 300 simultâneos aqui no YouTube. Muito obrigado você pela audiência. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo. E placar do futebol. A coisa mais bonita desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite, porque o tempo passa. Ai, como passa meia hora, 30 minutos no reloginho, 15 minutos no regressivo para terminar o primeiro tempo de jogo. Dá calor, 32 graus a temperatura em Campinas. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série A1, Paulistão. A bola rola, o relógio não para. 10ª rodada, abertura, Paulistão 2025. Ponte, Botafogo. Pantera, Botafogo. Ponte, Macaca, empatam 0-0, vai Pedro Lino. Pelo Campeonato Paulista, hoje teremos ainda às 6h30 da noite Portuguesa e Corinthians no Pacaembu. E às 8h30, Red Bull Bragantino e Noroeste em Bragança Paulista. Em cadeia. E mais tarde não, amanhã teremos Guarani. E o Guarani, Guarani em frente? São Bernardo. Guarani São Bernardo às 7 horas da noite com Lucas de Souza, Albert Cavalcante e Felipe Marques. É diferente, né? 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Felipe Marques, o Pedro Lino é diferenciado, né, cara? Ele é diferente, cara. Ele é diferente. Ele, como diria o Péricles, ele é diferentão. 31 minutos, 30 segundos passados. É primeiro tempo. Jogo parado ainda pra pausa. Para hidratação, canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Corsato, no momento que tem gol. A rede balança, placar ao vivo, Futebol Interior, vai Pedro Lino. Em Indaiatuba, Primavera aumenta, Primavera 2, Taubaté 0. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Ponte Preta e Botafogo já se enfrentaram por 3 torneios diferentes. Paulistão, 72 jogos, 27 vitórias da Ponte, 23 empates, 22 derrotas. 2 minutos de paralisação, tá? A bola vai voltar a rolar agora. Série B, 12 jogos, 5 vitórias da Ponte, 4 empates e 3 derrotas. A produção quase que me quebra aqui, mas é isso, 3 derrotas e a produção eu mesmo, né? Brasileirão, foram 4 jogos, 3 vitórias da Ponte e 1 empate. Ponte Preta e Botafogo já se enfrentaram pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, 3 vitórias da Ponte. Foram 3, 1-0.
2 em casa, em 76 e em 77 no Majestoso a Ponte venceu por 1-0 e 1-0 fora de casa em Ribeirão Preto, 79, 1-0 vem Ponte, vem Jean Dias para fazer o cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga do Botafogo, tira a bola, volta lá na ponta esquerda, bola para a equipe da Macaca, é o Arthur que tá com a bola, ele faz um rolinho lá perto da bola, chegou o jogador da equipe do Botafogo, a bola acabou saindo, a Edna tá marcando o quê? Tiro de meta? Tá marcando tiro de volta para a equipe do Botafogo fazer a cobrança. Seguindo aqui nas estatísticas, né? Em 1999, então foram 1-0 em 76 e em 77, Majestoso. Em 1999, 1-0 em Ribeirão Preto, para a Ponte Preta. E o único empate, 2-1, 3-3 no Majestoso, entre Ponte Preta e Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado mais comum entre as equipes foi o 1-0 em 16 oportunidades. Ponte vem, lá na ponta esquerda vem Macaca, vem o Vitor Andrade, vai queimada ali, trouxe a bola para a perna direita, bateu pro gol, para fora! Passe, vai embora! O Jean Dias estava pedindo dentro da grande área. O Vitor Andrade na ponta esquerda levou. Trouxe a bola para a perna direita, bateu, pegou na rede pelo lado de fora. A Ponte chegou. Quase o primeiro gol da Ponte, Pedro Lino. Quase o primeiro gol. O Vitor Andrade fez uma bela jogada, só que chutou pela rede, pelo lado de fora. É tiro de meta para o goleiro João Carlos. 34 minutos do primeiro tempo. Segue 0-0 no estádio Moisés Lucarelli, Corsato. E esse resultado de 1-0 em 16 oportunidades são 13 vitórias da Ponte pelo placar e 3 vitórias do Botafogo nesse recorte que eu fiz aqui de 88 jogos com 35 vitórias da Ponte, 28 empates, 25 derrotas. Macaca marcou 112 gols e sofreu 100. Bola para a equipe da Macaca aqui na direita, o Simon. Pega esse passinho aí, a bola acabou saindo, lateral cobrado, tem pressa, bola para Douglas Baggio toca a bola ali para Alexandre Jesus, pegou o Pedro Vilhena, hein? Na canela do Pedro Vilhena, o jogo tá parado, o Pedro tá caindo, meia direita, campo de defesa é falta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O Enzoca TV tá dizendo aqui, vamos, Ponte. Valeu, Enzoca, obrigado pela audiência aí. Péssimo futebol até agora, diz o Edilson Roberto. O Gilmar Otaviano. Sou Corinthians, mas estou torcendo para a Ponte se classificar para não deixar o Palmeiras. Valeu, Gilmar, obrigado. João Limiro Neto, você também acha que vamos levar sufoco nesse jogo, Carlos? Em nenhum momento eu falei que a Ponte ia levar sufoco nesse jogo, João. Não acho não, jogo muito igual, né? Se tivesse que ter um favoritismo, o favoritismo seria da Ponte, não quer dizer que a Ponte vai ganhar, né? Mas favoritismo da Ponte. Valentim não sabe armar o time para atacar, diz aqui o Edilson Roberto. E vuvuzela, hein? Isso é porque, qual é a classificação da Ponte mesmo no campeonato, Pedro Lino? A Ponte Preta está no grupo D, em segunda colocação com 18 pontos ganhos. O São Bernardo é o líder com 19, o Palmeiras em terceiro com 16 e o Velo Clube em quarto, apenas com 6 pontos ganhos. É isso, mas o Edilson tá vuvuzelando o treinador da Ponte Preta. A Ponte tá indo agora a 19, né? Com esse resultado parcial, tá indo a 19, mas com um jogo a mais. Bola pro Botafogo, quantas faltas no jogo, hein? De novo, mais uma falta. Cara, jogo muito ruim, jogo muito picado, jogo muito picotado. Tô gostando do jogo não, viu, Pedro Lino? É falta para a equipe do Botafogo. O jogo parado, 36 minutos do primeiro tempo, Carlos. Só que teve bastante faltas, né? O Danilo Barcelos sentiu, foi substituído. Entrou o Vicente Concha. Bastante falta, a Edna tendo dificuldades nesse primeiro tempo. São 11 faltas até aqui em 36 minutos. Quase que uma falta a cada 3 minutos. Douglas Baggio. O jogo não anda. É falta para a equipe do Botafogo fazer a cobrança. A Ponte já tem uma alteração. O time da Ponte entrou ali. O Vicente Concha no time da Macaca. E saiu o Danilo Barcelos. Depois vou pedir pro nosso querido Felipe Martins atualizar lá. Bola para a equipe do Botafogo. Vem para a bola. Douglas Baggio. Levantamento na boca do gol. Sobe a zaga, tira. Saiu 14 o Danilo Barcelos. E entrou 26. O Vicente Concha no time da Ponte Preta, viu, Felipe Marques? Bola tá parada aqui pelo setor de ponta direita, é falta para a equipe da Ponte. Mais uma falta no jogo, Hora da Macaca, toda segunda, 9 horas da noite, no YouTube, Hora da Macaca. Segunda tem comigo e com o Marcelo Corsato, a partir das 9 horas da noite,
Hora da Macaca, toda segunda-feira. Já passamos de 300 aqui no nosso YouTube. Obrigado pela audiência. O João Limílio Neto, foi só uma pergunta simples, Carlos. Valeu, João. E eu só uma resposta simples para você também. O José Maduro tá dizendo que o Palmeiras vai ficar de fora. A Vivi Vicente tá gritando ponte, valeu, obrigado pela audiência. 38 minutos passados desse primeiro tempo, tá 0-0, Ponte Preta e Botafogo e Ponte 0-0, as duas equipes em momento bom do campeonato. A Ponte vem de 4 vitórias seguidas, o Botafogo não perde há 3 jogos, empate contra o Santos na estreia do Neymar e mais 2 vitórias, Velo Clube e Red Bull Bragantino por 1-0, bola para a equipe da Ponte Preta, Vicente Concha, trabalha a bola na ponta esquerda, bola para Vitor Andrade, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga do Botafogo para tirar. Bola com o Erickson, tira a bola, volta aqui no campo de defesa. Chega de novo o Erickson, mete o pezão esquerdo na bola, tira. Aí o Vicente Concha vai correr lá o Alejo com ele. A bola vai acabar saindo. Lateral para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Lateral para a equipe da Ponte. Agora sim, Ponte está atualizada aqui na sua tela. Diogo Silva, Simon, Arthur, Sérgio Rafael, Maguinho, Dudu, Lucas Cândido, Vicente Concha, Pedro Vilhena, Vitor Andrade e Jean Dias. Este é o time da Ponte. Ponte no esquema 3-5-2, o mesmo esquema do time do Botafogo de João Carlos. O Alisson, Cassiano, Erickson, Edson, Gabriel Risso, Douglas Baggio, Sabit, Alexandre Jesus, Leandro Maciel e Alejo. Bola para a equipe da Macaca aqui no meio. Chega na marcação aqui o Lucas Cândido, fica pedindo ali o toque de mão do jogador da equipe do Botafogo. A Edna tá dizendo que é para parar o jogo, porque tem jogador da Ponte caído ali no círculo que divide o gramado. Tem gol. O jogo tá parado, a rede balança, placar ao vivo, futebol interior, vai Pedro Lino. Em Santo André, o Santo André aumenta, Santo André 2, Ituano 0. E um jogador do Ituano, o Eric, foi expulso. Que fase, o Santo André que começa mal a competição, já deu uma estilingada, né? Já deu uma estilingada, o Santo André começou muito mal. Eu tinha uma informação de que o Gilson Kleina estava muito triste, né, com os primeiros jogos lá do Santo André, mas já deu um jeito lá o nosso Gilson Kleina, né, que passou aqui pela Ponte Preta, foi técnico da Ponte. 60% posse de bola da Ponte, 40% posse de bola do Botafogo. Os números do jogo para você, torcedor ligado nos canais de futebol interior. Sérgio Rafael dá um pico na bola, a esmo, põe bola aqui pro campo de ataque, era pro Jean Dias, zaga do Botafogo tira, jogo muito ruim, 40 minutos marcou o Felipe Marques na mesa de som aqui dos canais de futebol interior. Bola pro Jean Dias, passa o pé em cima da bola, se livra do Risso, fez a finta, trouxe a bola na ponta direita pro Pedro Vilhena, jogadores do Botafogo estão pedindo impedimento, o árbitro não deu, bola voltou pra Ponte, vem bola pra Jean Dias, na marcação chega a zaga do Botafogo, é muita gente dentro da grande área, mas a Ponte rouba essa bola, Pedro Vilhena faz o passe, abre o jogo, toca a bola no meio pro Dudu, Dudu tentou roubar essa bola, não conseguiu, a bola volta aqui pelo meio, jogador do Botafogo tá caído, levanta agora, a bola volta pra Pedro Vilhena, na ponta direita ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola pra Maguinho, vem Maguinho, vira o jogo aqui na ponta direita, ele trabalha um pouco mais atrás, bola pra Simon voltando ao time hoje, depois da expulsão no jogo contra o Guarani pela 8ª rodada, toca a bola pra Sérgio Rafael pra Lucas Cândido, tocou a bola na ponta esquerda, ela pro Arthur. Aí chegou na marcação ali pra cima dele o Alisson, camisa número 2, a bola fica pra João Carlos, sai do gol pra ficar com ela. E atenção, torcedor de futebol, tá na hora de girar tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa e como passa. Passados no reloginho 41 minutos 20 segundos deste primeiro tempo, 3:40 mais 2 de parada técnica, 5:40 para terminar o jogo no primeiro tempo no giro do giro, o giro que gira o placar do futebol para você. Série A1 Paulistão, tarde de sábado em Campinas, majestoso. Ponte e Botafogo empatam 0-0, vem Ponte, bola aqui pela direita, Jean Dias, trouxe a bola para a perna direita, cruzamento, Edson chega para tirar, aí chega o jogador do Botafogo, Risso tira. O pessoal tá pedindo escanteio, a bola saiu para a lateral rapidinho, placar ao vivo, futebol interior, vai Pedro Lino. Pelo Campeonato Paulista da Série A2, o Primavera vai vencendo o Taubaté por 2-1, o Rio Claro vai empatando com a Portuguesa Santista por 1-1, e o Grêmio Prudente acabou de fazer o segundo, Grêmio Prudente 2, Linense 1. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo, acesse futebolinterior.com.br. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque. Vem Macaca, Maguinho, cobrança de arremesso, uma zaga, tira a bola, volta pro Arthur. Bicicleta, Arthur. A bola saiu, ficou ali com o João Carlos, mas a Edna tá marcando uma falta aqui próximo da entrada da grande área.
O jogo que tá parado é falta. Falta para a equipe do Botafogo fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vai lá na nossa live, deixa a sua mensagem. Nossa enquete aqui tem 385 votos. 63% ponte, 11% empate, 27% para o Pantera. José Maduro, Vivi, Vicente, Edilson, Roberto, Gilmar Otaviano, o Balu, Marcelo Borges, Edna Lúcia, João Limiro Neto, todo mundo na live. Vem bola aqui pro Botafogo, é para Alexandre Jesus. Muito forte o passe. A bola acaba saindo, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pro goleirão da ponte, o Diogo Silva fazer a cobrança. Tá marcando impedimento. Impedimento aqui do ataque da equipe do Botafogo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Neucilo Cato, vamos Ponte, queremos mais 3 pontos. E a zaga da Ponte se atrapalha. Simon, de cabeça, toca a bola ali pro Sérgio Rafael. Perna direita, ele faz o passe longo, faz o jogo, abre a bola lá pra Vitor Andrade. Público aumentou bastante no Majestoso. Bola pra Macaca, vem o Vitor Andrade, passa por 1, passa por 2, traz a bola pra perna direita, vira o jogo pra Jean Dias. Jean Dias tem o Maguinho, Jean Dias trouxe a bola pra perna esquerda, um balaço pra fora. Linha de fundo. Achei que era pra chutar com a perna direita. Quando clareou a primeira oportunidade, ele podia ter batido, tentou fazer a finta ali pra cima do jogador do Botafogo, bateu com a perna esquerda, ela foi embora, Pedro Lino. Bateu de longe com a perna esquerda, foi embora. O Maguinho lá reclamou bastante que estava pedindo a bola na lateral. É tiro de meta pro João Carlos, 44 minutos do primeiro tempo. Segue 0-0 no Majestoso, Corsato. O Edilson Roberto tá dizendo aqui que esse primeiro tempo não merece nem acréscimo. O Pedro Lino diria desconto, mas é acréscimo, né? Não merece nem acréscimo, tá dizendo aqui o nosso querido Edilson Roberto. Um chute no gol só, né? Nesse primeiro tempo. Primeiro tempo foi bem truncado. Na verdade, no gol, esse já é o segundo, né? Não, mas chute certo. Assim, não, tô contando todos os chutes, né? Corsato, vamos até 51, mais 6 de acréscimo nesse primeiro tempo. O jogo ficou muito picotado, né? 2 para parada para hidratação e mais 4 ali pelos picotes que a Edna deu no jogo. Simon, perna direita, ele põe bola aqui pro campo de ataque, bola pro Jean Dias. Jean Dias, na marcação, chegou a zaga do Botafogo, a bola volta para Leandro Maciel. Leandro Maciel, vira esse jogo aqui, ele trabalha a bola para Douglas Baggio. Baggio volta essa bola aqui pelo meio, perdeu. Recuperação de bola para a equipe da Macaca. Lucas Cândido roubou a bola para Ponte, vira o jogo, toca a bola ali na ponta para Jean Dias, recebeu ali do Vitor Andrade, voltou, trabalhou, bola pelo meio. A zaga da equipe do Botafogo chega para tirar. O passe era pro Lucas Cândido, dentro da grande área. Parece que a Ponte chega devagarinho, como diria Martinho da Vila. Tem gol. No campo de ataque, na área da equipe do Botafogo. A rede balança, placar ao vivo, o Futebol Interior informa. No Paratiba, pelo Campeonato Paranaense, o Curitiba amplia. Curitiba 2, Paraná 0. É o último jogo na fase de classificação desse Campeonato Paranaense. Por lá os jogos todos no mesmo horário, né? Bola pela ponta esquerda, trabalha a bola o time da Macaca, bola com o Arthur, 46, já passamos de 45, vamos até 51, anotou a Edna aqui no cronômetro, bola para Macaca, Lucas Cândido, vira o jogo, trabalha a bola na ponta direita, bola para Simon, canto baixo da sua tela, Ponte atacando a direita do seu aparelho, bola para Jean Dias, Jean Dias no Majestoso atacando ali pro gol da linha do trem, onde está o torcedor visitante, torcedor do Pantera, tem torcida visitante hoje, vem Bota, vem Botafogo, bola aqui na ponta, é pro camisa número 11 do Botafogo, o Alejo, sai da ponta, vem pro meio, vira para Leandro Maciel, outro gringo no time, ele trabalha a bola aqui na ponta, abre o jogo, bola ali pro Sabit vem, disputa de bola com o jogador da equipe da Ponte, falta, Vitor Andrade, pegaram ele. Quem pegou ele foi o Sabit. Está amarelado. E aí não tem jeito, né, Pedro Lino? Pintou amarelo pra ele. Isso mesmo, camisa número 8 do Botafogo, Sabit, está amarelado. 47 minutos do primeiro tempo, Corsato. É o terceiro cartão amarelo no jogo, né? Um pra Ponte, Danilo Barcelos, Sabit e Leandro Maciel. Pra equipe do Botafogo, terceiro cartão amarelo no jogo. 3 chutes a gol da Ponte Preta, ou em direção no gol. Aqui pra mim, na minha marcação, nenhum no gol do time do Botafogo. O Botafogo não chutou nenhuma bola, 58% posse de bola para a equipe da Macaca. Escanteios, só
escanteio nesse primeiro tempo. 47 minutos, 30 segundos quase, né? 47 e 23 no reloginho aqui dos canais de futebol interior. Jogo parado, Vicente Concha, o chileno, entrou no primeiro tempo aí no time da Ponte, na saída do Danilo Barcelos, que sai contundido. Bota a bola lá para Lucas Cândido, canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. Lucas Cândido vira o jogo, trabalha a bola na ponta, bola para a equipe da Macaca, Dudu, ganhou, fez o passe muito forte para o Vitor Andrade. Sai no gol para ficar com ela, João Carlos, canais de futebol interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Quase 400 aqui no YouTube. Muito obrigado você pela audiência. Não esquece de dar um like lá na nossa transmissão. Somos o Futebol Interior. Tem no site, tem no YouTube, tem no FM também, 87.9 pela Valinhos FM. Trabalha a bola aqui, a equipe do Botafogo. Bola no campo de defesa. O Alisson Cassiano deu tijolo ali pro João Carlos, que se virou bem. Voltou pra ele de novo, pro Alisson Cassiano, o 3. Toca essa bola pra equipe do Botafogo. Bola pro Gabriel Risso. Risso na ponta. É pro Alexandre Jesus. Sérgio Rafael. Tava esperto o zagueiro da Ponte, toca a bola para Diogo Silva. Diogo Silva vai sair com os pés na perna direita. Ele vai fazer o lançamento, vai bola aqui no campo de ataque, bola pro Vitor Andrade. Sobe a zaga do Botafogo, tira, a bola volta pra Ponte. Vem o Arthur, dominou essa bola aqui no meio. Ele tenta fazer o passe na direita pro Maguinho, saiu. Era o Jean Dias que estava por aqui. Saiu, bola vai embora, lateral para a equipe do Botafogo fazer a cobrança. A verdade é que o jogo não é bom no primeiro tempo, né? A Ponte até tem a bola, mas não consegue chegar com firmeza pro gol do Botafogo. E o Botafogo, por enquanto, também não chegou no gol da Ponte. Botafogo trabalha essa bola aqui com o Sabite. Sabite na ponta, vira o jogo para Gabriel Risso. Gabriel Risso trabalha a bola para a equipe do Botafogo, vira para Leandro Maciel. Leandro Maciel para Risso. Risso trabalha a bola para Alexandre Jesus. Jesus para Maciel. Vai virar o jogo lá na ponta direita, onde está o Alisson. Vamos ver se vira lá. Não. Trouxe a bola pro meio. Bola para Alexandre Jesus. Passou o Douglas Baggio. Pediu na marcação para cima dele. Chega a Concha. Vicente Concha para cima do Baggio. O Baggio tá caído. Camisa número 7 da equipe do Botafogo, pede para parar o jogo, o Concha olha para ele, ele levanta, segue o jogo, segue lá a pelota, disse o Vicente Concha para ele lá, bola para Ponte, passa a linha aqui de vídeo gramado, o Arthur, quase 50 minutos passados desse primeiro tempo, tá 0-0, bola para Macaca, Vitor Andrade vira, bola para Pedro Vilhena, que tal bater daí, Pedro virou, trabalhou para Lucas Cândido, para Vitor Andrade, fez a finta, fez que ia bater, não bateu, chegou a zaga para tirar. Tem gol. Tinha que ter batido na primeira, a zaga da equipe do Botafogo tira. Placar ao vivo, Futebol Interior, Pedro Lino. Em Santo André, o Ituano diminui. Santo André 2, Ituano 1. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Você ligado conosco, toda segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca. No YouTube, Hora da Macaca, vem conosco. Outro canal, tá? YouTube, Hora da Macaca, porque na segunda, aqui no canal Futebol Interior, na Rádio Futebol Interior, estaremos com o Novo Horizontino e Mirassol, com a Rádio Amizade de Novo Horizonte. Amanhã tem Guarani e São Bernardo, jogo importante pra Ponte. São Bernardo tá no grupo da Macaca, tem 19, a Ponte tá chegando a 19 nesse momento, mas aí com o jogo a mais, esse jogo que tá fazendo aqui contra o Botafogo. O Palmeiras também joga amanhã, o clássico contra a equipe do São Paulo no Morumbis. Vai terminar o jogo no primeiro tempo. Bola para a equipe do Botafogo, apita o árbitro Edna Alves Batista, árbitro do jogo, põe ponto final no primeiro tempo. Jogo ruim no primeiro tempo, empate. Ponte e Botafogo empataram 0-0, intervalo de jogo aqui nos canais Futebol Interior nessa tarde ensolarada de sábado em Campinas. Intervalo de jogo, 0 para Ponte, 0 para o Botafogo. Saída dos jogadores do gramado do estádio Moisés Lucarelli, Pedro Lino. Enquanto não sai jogador ali, vamos prosear um pouco porque o joguinho fraco nesse primeiro tempo, hein, Pedro Lino? Fim de primeiro tempo no Moisés Lucarelli, o quente Moisés Lucarelli, bastante sol, 32 graus agora em Campinas. Parece que os jogadores sentiram a temperatura, viu, Carlos? O gramado quente, né? Sem chuva, sem nada, aquele solzão estralando. Parece que os jogadores se resguardaram um pouco pro segundo tempo ou cansaram por conta da temperatura. E vamos ver quem vai falar aqui no microfone do Portal Futebol Interior. E você imagina que esse sol tem gente jogando às 3 da tarde pela Série A2 do Campeonato Paulista. Que fase! Bom, saída dos jogadores no gramado, intervalo de jogo, Ponte e Botafogo vão empatando
pelo placar de 0-0. E tem gol. 0-0 é um placar que acontece muito nesse confronto entre Ponte Preta e também o time do Botafogo. Você fala do gol já, porque tem um jogador do Botafogo falando e nós vamos reproduzir aqui em conjunto com o Paulistão. Bora lá, Alisson fala. Um jogo bem estudado ali, se respeitando bastante. Acredito que falta a gente fazer o que a gente fez mais no final do primeiro tempo aqui, manter a bola no chão. Parou, sem som. Vamos seguir aqui, tá dizendo que tem que manter a bola no chão. Tá saindo pra você aí? Não, né? Então, agora voltou lá, mas não é com a gente. Era com a geradora mesmo. Então tá, mas deu pra entender aqui que ele quer ficar mais com a bola, quer ficar mais com a bola do jogo. Vamos ver agora quem vem da Ponte Preta aí, Pedro Lino. Pedro Vilhena, vamos ouvir. No primeiro tempo, para ambos os lados, o que a Ponte precisa fazer para encontrar o caminho do gol agora no segundo tempo? Sim, boa tarde. A gente sabia já que ia ser uma partida muito difícil, né? A Botafogo vem de resultados bons também, a gente sabia que ia ser um jogo pegado. E acho que o calor também está atrapalhando bastante o jogo. Mas é ver o que o professor tem para falar ali no intervalo para conseguir mais uma vitória no campeonato. Tá aí, o Pedro Vilhena parece estar bastante cansado, Corsato. E no momento que o Ituano empata, Santo André 2, Ituano também 2, e o jogo termina. Terminou em Santo André. E terminou também, Corsato, Primavera 2, Taubaté 1. O Edilson Roberto, esse primeiro tempo não merece nem acréscimo. Futebol fraco da Ponte contra um adversário ruim, tá dizendo ele aqui. O Balu, acabei de apostar no Botafogo. Esse jogo tá com cara de 1-0 pro Botafogo. O Ricardo Monteiro, o Alberto Valentim insiste nesse Pedro Vilhena. Ele é péssimo, tá dizendo ele aqui. Será que tem um menino da base que joga mais? Cara, tem o Gustavo. Eu queria ver o Gustavo no jogo. Queria ver ele na partida, tá no banco de reservas, jogador da Ponte Preta. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai por um intervalo aqui nos canais Futebol Interior, voltamos já para falar o que foi esse primeiro tempo. 0 para Ponte, 0 para o Botafogo, Série A1 deste campeonato paulista de 2025, ao lado aqui do Pedro Lino e do nosso querido Felipe Marques, lá na mesa de áudio e vídeo dos canais Futebol Interior pela Valinhos FM. Para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, Restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo, você concorre toda semana a muitos prêmios. E ainda ajuda o Hospital de Amor e Hora da Macaca toda segunda, 9 da noite. Voltamos em 3 minutos. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Com a palavra Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada,
que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Com a palavra Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, estamos no intervalo de jogo aqui dos canais Futebol Interior, quase 10 minutos de intervalo. Ponte e Botafogo empataram 0-0 no primeiro tempo. Deixa eu dar uma atualizada aqui, intervalo, já está atualizado aqui os números do jogo, vamos lá. Foram 3 chutes em direção ao gol, todos da Ponte Preta. Botafogo não chutou uma bola no gol, né? Mas no gol mesmo, 0 para os dois times. 52% de posse de bola, foi o que disse o Alisson, né? Porque tem o Alisson, que é o lateral direito, e o Alisson, que é zagueiro. Foi o que disse o Alisson agora há pouco, né? No final, o Botafogo ficou com a bola. A Ponte chegou a ter 60% de posse de bola. O primeiro tempo termina com 52% de posse de bola para a Ponte, 48% de posse de bola para a equipe do Botafogo. Terminou. Passes, 185 a Ponte trocou contra 175. Até passes os caras trocaram poucos, né? Ponte Preta acertou 77% dos passes, né? Errou mais, hein? Do que o Botafogo, que teve 81% de precisão de passes. Foram 16 faltas, 9 faltas a Ponte cometeu, 7 o Botafogo. 3 cartões, 2 para o Botafogo amarelo e 2 amarelos para o Botafogo e 1 para a Ponte. Todos eles cartões amarelos. Impedimento 1 para cada um, escanteio, só um escanteio que foi para Ponte Preta. Lembrando que o Danilo Barcelos saiu a 18 minutos do primeiro tempo contundido para a entrada do Vicente Concha. E aí, Pedro Lino, a rede balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa. Terminou pelo Campeonato Paulista da Série A2, o Capivariano venceu o Oeste por 3-0, o Primavera venceu o Taubaté por 2-1,
O Rio Claro empatou com a Briosa Portuguesa Santista por 1-1 e o Santo André empatou com o Ituano por 2-2. Por enquanto são esses jogos finalizados, Corsato. Legal, os jogos finalizados, Série A2 do Campeonato Paulista. Gente, é o seguinte, 5 da tarde mais 4 minutos para a concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, daqui a pouquinho vai dar 6 horas. E após as 6, você pode pedir aí sua pizza, tá? Pelo 997 88 38 21. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Hora da Macaca, toda segunda-feira, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca. Bom, Série A1 do Campeonato Paulista. A Ponte Preta vai empatando então 0-0, o jogo que estamos transmitindo aqui. E a Ponte está chegando a 19 pontos, né? A Ponte está indo aqui a mesma pontuação do time do São Bernardo. Só que a Ponte segue ainda na segunda colocação. Por quê? Porque o São Bernardo já tem 6 vitórias e a Ponte tem 5 vitórias na competição. A Ponte está abrindo nesse momento 3 pontos do Palmeiras. Palmeiras que tem 16 pontos. Vamos lá. E aí, Corsato, com esse empate, se o Palmeiras vencer o São Paulo, o Palmeiras passa a Ponte? Já te falo agora. O Palmeiras vai a 19 pontos e sim, irá ultrapassar a Ponte. Por quê? Ele vai igualar no número de vitórias e aí o que manda o segundo melhor critério é saldo de gols. E no saldo de gols hoje a Ponte tem 5, o Palmeiras 8. Se o Palmeiras vencer ainda vai aumentar ainda mais esse saldo de gols. Então um empate da Ponte e vitória do Palmeiras amanhã no Clássico tira a segunda colocação da Ponte Preta e dá a segunda colocação pro Palmeiras na competição. Lembrando que o Palmeiras há 3 rodadas não figura entre os 2 melhores do grupo. É bom a gente lembrar isso. 5 da tarde, mais 6 minutos. 5 e 6. Tem bola rolando pelo Campeonato Paulista. Daqui a pouquinho, já a bola vai rolar pelo Campeonato Paulista. Lembrando que à noite tem também futebol aqui nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar a partir das 8h30 da noite para Bragantino e Noroeste com a 102 FM de Bragança Paulista. Daqui a pouquinho, 18h30, tem Portuguesa e Corinthians, hein? Tem gol. A Rede Balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa. Em Sorocaba, o São Bento abre o placar. São Bento 1, Juventus 0. São Bento, que tá mal no campeonato, o time do São Bento na Série A2 do Campeonato Paulista. O Edilson Roberto tá dizendo aqui que o Valentim é medroso, tem que soltar o time. O Moacir Godoy, ele é palmeirense, obviamente tá torcendo pro Botafogo. Ponte 0, Botafogo 1. É o Moacir de Bragança, valeu Moacir, obrigado pela audiência. O Carlos Lemos Matozinho quer centroavante. Ele diz, coloca centroavante nesse time. Está jogando em casa, vamos vencer esta bodega, diz o Carlos Lemos Matozinho. Botafogo vai ganhar de 3-1. Valeu, meu querido, obrigado aí pela audiência. O Guli, acho que desrespeito aqui pra Ponte Preta, né, querido? Mas um abraço pra você, viu? Gorila Raiz, boa tarde, Corsato e Pedro Lino, joguinho feio. O Valentim precisa mexer um pouco, colocar o Teles e Everton Brito pra dar uma mexida nesse time. A Ponte tá doida pra ser eliminada, tá dizendo aqui o Rafael Maia. Se não ganhar, tá fora. Se não ganhar, a Ponte tem 18. O Palmeiras tem 16. Por que a Ponte estaria fora? Por quê? Né? Não sei. Por que essa afirmação sua? Mas tá bom, Rafael. Você falou, meu amigo. Eu respeito, apesar de não concordar. No momento Gorila que Raiz, os 2 times estão voltando. Um abraço, obrigado pela audiência. O Gorila tá dizendo que tá cheio de ante. Temos que acostumar com isso, né? Viu, Gorila? Mas obrigado pela sua audiência, viu? Mas tem aqui, os Ponte Pretanos estão aqui também, viu, Gorila? Obrigado pela audiência. E o David, vou falar aqui como tá escrito, tá falando uma groselha danada aqui no nosso YouTube. Mas tá bom, ô David, não tem problema, não tem gente que diz que o mundo é quadrado, velho. Então, mas isso daí aí tá de brincadeira, né? É a opinião dele, velho. É a opinião dele. Ah lá, tem seu parente no chat aí, Corsato. É a opinião dele. Valeu, obrigado aí pela audiência. Andrei, Corsato, boa tarde, estamos aqui no sol. Gabriel Campos, Felipe e Augusto
e Luciano. É o Andrei. Andrei, grande abraço pro Andrei. É o Gabriel Campos, o Felipe Augusto, o Luciano, que é da adega e das caravanas, e também tá junto com o Thiago Adão, direto do estádio Moisés Lucarelli, Corsato. Gabriel Bernardes, outro que tá falando groselha. Ô, Gabriel, a água que você tá tomando deve estar contaminada, né, queridão? Respeita pra ser respeitado, tá bom? Ô, meu querido torcedor do Real Madrid, Ismael Paz está dizendo aqui que o Botafogo vai ganhar pelo placar de 1-0. Vai participando aí. O Luiz Godoy tá dizendo que esse jogo tem que empatar. Deixa eu ver aqui. O que você colocou lá, Luiz? Jogo tem que empatar. Ele é de Votuporanga. Valeu, Luiz. Obrigado pela audiência. Obrigado você que está com a gente aqui no chat. Seja anti ou não seja anti, obrigado pela audiência. E se for educado, vai receber um beijo do Pedro Lino. Se for mal educado, vai receber um coice de mula. Botafogo vai mexer o time do Botafogo. O time do Botafogo vai mexer, Ponte Preta em campo. A Ponte Preta que tem uma alteração, Danilo Barcelos saiu no primeiro tempo para a entrada do Vicente Concha. O Alberto Valentim já mexeu no time. Já mexeu no time na primeira vez. E o Botafogo também vai mexer. O Pedro Lino, com calma, vai informar para você, torcedor ligado. Bora lá, vamos pro segundo tempo do jogo. Ponte Preta e Botafogo, Botafogo e Ponte Preta. Já tem as alterações aí, Pedro? Opa. Vamos lá, então. Pra Pizzaria do Dadá, no Botafogo sai o 7, Douglas Baggio, e entra o 17, Jonathan Cafu. E também sai o 8, Sabit, e entra o 18, Gabriel Bispo. Então no Botafogo sai o Douglas Baggio e o Sabit, entraram o Jonathan Cafu e o Gabriel Bispo. Ele troca atacante por atacante, volante por volante, né? O Gabriel Bispo sai um pouco mais pro jogo, na vaga do Sabit, que já estava amarelado. E o Douglas Baggio sai para a entrada do Jonathan Cafu. Acredito que o Baggio saiu contundido. Vai começar o jogo no segundo tempo. Apita um árbitro. Tem bola rolando no campo da FI. É hora de pintar a tela no ar. É fato. Deixa comigo, eu sou o Carlos Corsato. Deixa comigo, e você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Ponte, Botafogo, Botafogo e Ponte. Esse é o jogo, Série A1, 10ª rodada deste Campeonato Paulista, para você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior, participando, e também na Valinhos FM. Posse de bola no segundo tempo do time do Botafogo, que já perdeu a bola. Aí o Simon tentou jogar de calcanhar, perdeu a bola, a recuperação para a equipe do Botafogo. Chega a zaga da equipe da Ponte para tirar. Arthur tira, bota essa bola aqui pelo meio, dá um passinho ali pro Lucas Cândido, teve que se virar no 30 para tirar essa bola, põe a bola aqui pro campo de ataque, vem o Jean Dias, volta a bola pra Macaca, toca a bola aqui pro Dudu, belo passe do Dudu pro Pedro Vilhena, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, vira o jogo, trabalhou pro Arthur, vai na ponta, foi pro chão, é falta! Não. Segue o jogo. A Edna, o Arthur, que agora é o capitão da Ponte, com a saída do Danilo Barcelos, não marcou essa falta não, mas olha, Edna, Alves Batista, só se ela marcou impedimento, né? Só se o Bandeira ali anotou o impedimento do ataque. Ah, sim. Por isso o cara não marcou a falta, porque... Ô, Pedro Lino, seria falta pra Ponte, hein, Pedro? Seria falta, mas estava impedido, que tá conversando bastante lá com a camisa número 15 da Ponte, o Arthur. É isso que ela tá dizendo pro Arthur, tá dizendo que ele tava impedido. No momento que sai o gol em Sorocaba, Corsato, São Bento 2, Juventus 0. A Edna tá pegando uma falta aqui em cima do Pedro Vilhena. Tem uma falta ali. Uma falta em cima do Pedro Vilhena. Então ela pegou a falta antes do impedimento, né? Porque aí a Ponte não teve o lance. É falta pra Ponte. É na intermediária, comecinho de jogo. Nesse segundo tempo, 2 minutos passados do segundo tempo. Ponte toda de branco, faixa preta no peito. Ponte, Macaca querida, amor da minha vida. Sou louco por você. O Jean Dias já saiu da bola. É o Lucas Cândido que vem pra bola. O time do Botafogo fez 2 alterações já na tela. Gabriel Bispo e Jonathan Cafu. A Ponte só aquela do primeiro tempo. O Vicente Concha na vaga do Danilo. Falta pra Ponte. Cândido bateu curtinho. Vira o jogo. Trabalha a bola pra Vitor Andrade. Vitor Andrade pra Dudu. Tentou de primeira, a zaga tirou. A bola voltou pro Vitor Andrade. Meiga esquerda. Canto baixo da sua tela. Trouxe a bola pra perna da direita. Vira o jogo pra Pedro Vilhena. Fez uma jogadaça agora há pouco. 17 da Ponte. Vira. Trabalha a bola na ponta. Ele abre o jogo. Vira o jogo pra equipe da Ponte lá no meio. Era pro Vicente Concha. Concha toca a bola na bola pro Pedro Vilhena. Fez o passe dentro da grande área.
pro Lucas Cândido. O João Carlos vai deixar a bola sair, embora na linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Botafogo fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Sebastião Rodrigues da Silva. As mensagens longas aqui na hora do jogo eu tenho dificuldades para ler, viu, gente? Bola para a equipe do Botafogo. Vem ali para fazer o toque o Gabriel Bispo. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Pegou no jogador da ponte ali no meio do caminho. Ficou fácil pro Diogo Silva sair do gol para ficar com ela. Passamos de 400. Zé Carlos. O Gabriel Bernardes também tá ligado conosco. Rafael Maia, vai seu nome, viu, gente? Não vou conseguir ler as mensagens, principalmente as grandes aqui, tá? O Rafael Alves, essa é curtinha, 2-0 Nega Véia hoje. Abraços direto do Texas. Ó, Viviane Cristina, estou aqui trabalhando e ouvindo os melhores. Valeu, querida. Obrigado pela audiência. Obrigado pela sintonia. A Viviane que trabalha no restaurante, se não me engano, né? Não sei. Celso Lopes, tá ligado conosco. Wagner Fonseca, Ponte 2-0. Confia na ação. Vivi Vicente. Sempre Ponte. Valeu, Vivi. Obrigado aí pela audiência. Obrigado pela sintonia. Você que tá conosco no YouTube. Bola pra Ponte. Passamos de 4 minutos. Falta em cima do Vitor Andrade. Camisa número 4. Puxou ali. Queria pegar o Vitor Andrade para dançar uma valsa, viu, Pedro Lino? É ele mesmo. É o papai do ano. O Erickson, camisa número 4 do Botafogo, está amarelado. Primeiro cartão amarelo no segundo tempo e o quarto no jogo. Quarto cartão no jogo. Erickson, terceiro para a equipe do Botafogo. Falta para Macaca. Quase 5 minutos passados do segundo tempo. 0-0 Ponte Preta e Botafogo. Ponte atacando. Se estivéssemos no Majestoso, pro gol do portão de entrada, o maior para placar eletrônico. Placar eletrônico do interior paulista. 14-6. Tá atacando à esquerda na sua tela do seu aparelho, do seu computador. Botafogo defendendo à direita. Falta para Ponte na intermediária. Falta para Macaca, levantando os braços ali o jogador da equipe da Ponte. O Dudu que tá ali junto com o Jean Dias. Falta para Ponte. Falta para Macaca fazer a cobrança. Bola na grande área da equipe do Botafogo. O João Carlos tem o sol na sua cara. Não tem a iluminação porque não foi acesa ainda, mas o sol brilha na cara do João Carlos, que já jogou na Ponte Preta. O Dudu levanta os braços, mas é o Jean Dias que vai pra bola, levantou fechado na boca do gol. Toca de cabeça ali do Vicente Concha, a bola voltou, subiu. Vem Pedro Vilhena, disputa de bola com o jogador do Botafogo. Fez falta, mas a gente não mandou seguir, a bola voltou pro time da Ponte. É o Maguinho que rouba essa bola, Leandro Maciel tá por lá. O Maguinho vai fazer o passe em profundidade, vai chegar ali o Alisson pra brigar com o jogador da equipe da Ponte. Aí ele é obrigado a tirar, explode essa bola ali em cima do Vitor Andrade. E a bola sai, vai embora pra lateral para a equipe do Botafogo fazer a cobrança. Canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor, canto baixo do seu computador. Falta para a equipe, lateral para a equipe do Botafogo fazer a cobrança. Botafogo com aquele uniforme tricolor, mas o branco aparecendo pouco no uniforme, com umas faixinhas bem pequenininhas à frente. E aí tem o vermelho no peito, preto do lado, na manga esquerda, correndo ali para a coxa, e também na manga direita, correndo ali para a coxa. Calção, meias pretas do tricolor do interior, do Pantera. O Botafogo é lateral para a equipe do Botafogo. Mais um lateral, vem Erickson, amarelado no jogo. Vira o jogo, toca a bola para Edson. Também já passou pela Ponte Preta. Isso lá em 2017. Bola para a equipe do Botafogo na ponta esquerda. Passe longo para o Botafogo. É o Leandro Maciel para o cruzamento. Pega nas costas, volta a bola para o Botafogo. Levantamento na boca do gol. Sérgio Rafael. Ele não subiu. Pelo contrário, teve que fazer o movimento de baixar a cabeça para tirar a bola. Bola voltou da ponta esquerda para o time do Botafogo, era para Gabriel Risso. Risso trabalha essa bola pelo meio, ele volta a bola ali pro Jonathan Cafu. Cafu sai da ponta, vem pro meio, tenta fazer o passe na boca do gol. Chegou o Simon, rouba essa bola para a equipe da Ponte, rouba a bola para Macaca, toca a bola para Pedro Vilhena. Ele ganha no corpo do jogador do Botafogo, toca a bola para Maguinho. Maguinho fez a finta no meio, abre o jogo, toca a bola para Dudu. Chega o Erickson. Agora o Erickson foi bem, hein? Foi bem, estava na dificuldade, ele ganhou essa bola, fez o passe na ponta, procurava o Leandro, bola voltou, Risso estava na frente, salvou o Leandro porque tinha perdido a bola, bola volta de novo do Risso pro Leandro, fez o passe na grande área, é pro Gabriel Jesus, o Diogo Silva não foi, ficou no meio do caminho, mas está parado o jogo, porque o Alexandre Jesus está impedido. E aí, impedimento do Alexandre Jesus foi anotado ali pelo auxiliar número 1 da partida. O auxiliar número 1, Daniel Paulo Zioli, ele tem 43 anos, é empresário, foi formado em 2004. No momento que vem Bruno Lopes.
É isso que eu não entendo. no segundo tempo. É isso que eu não entendo, né? Por que não fez no intervalo já, pô? Não dá pra entender, né? Estamos com 8 minutos. Ele, com certeza, para ele sair da onde ele estava lá, o Valentim deve ter tomado a decisão com 5 minutos do segundo tempo. Por que não troca no intervalo, né? E a nossa audiência aqui dizia, por que não trocar no intervalo? Por que não trocar no intervalo? O Enzo Moura tá dizendo que aqui é ponte. Valeu, querido. Obrigado pela audiência. Valeu. Um abraço. Bola aqui para a equipe da Ponte. Bola pro Dudu. Dudu trabalha essa bola aqui para a equipe da Macaca. Fez o passe. É pro Jean Dias. Jean Carlos sai do gol para ficar com ela. Sai do gol, Jean Carlos, para ficar com ela. Vivi Vicente também tá ligado com a gente. Valeu. O Chefinho também. Valeu. Vamos, Ponte. Rapaz, tem uns nick aqui que eu precisava de uma lupa para ler. Bola aqui na ponta, é muito pequenininha a tela aqui do meu computador, né? Edna Lúcia, valeu, Edna, obrigado, querida. Vivi Vicente, sempre, Carlos, obrigado, Vivi. Ô, Vivi, que bom ter você com a gente. Já passamos os 400, hein, Pedrolino? Se passar de 500, o Arthur Eugênio disse que o cachê vai ter um acréscimo. Bola aqui para a equipe da Ponte, falta. O Jean Dias foi para cima do Edson. E parece que sentiu o Edson ali, hein, Pedrolino? O Edson tá caído ali com a mão na perna, sentiu. Agora 9 minutos do segundo tempo, 0-0. Foi um lance com o Vitor Andrade, Corsato. O Gabriel Bernardes. Ô, Gabriel, agora eu gostei dessa mensagem aqui, que ele fala a respeito do Maradona. Boa, Gabriel Bernardes. Vicente Nunes, vai Macaquinha. Paulo Roberto Nascimento, pra cima, Ponte. Vamos ganhar, Ponte. O Francisco Souza tá dizendo, vai, Fogão. Vivi Vicente, Ponte. Bom, a Ponte mexeu. Ih, rapaz, Jean Dias e Pedro Vilhena foram embora. Meu Deus. Jean Dias e Pedro Vilhena foram embora. Estafados, cansados. Pelo menos é o que mostra aqui a TV. Estafados, Vitor Andrade também. Ô, Pedro Lino, foram 3 alterações, viu? 3 alterações, atacado. Hein? Atacado, hein? Atacado. A Ponte muda a sua frente toda. A Ponte mudou toda. O Everton Brito entrou, tá no jogo. Bruno Lopes também. E vamos ver quem foi o outro ali, se foi o Danley que entrou. Não, o 27. Não, 77. 77 é o Bruno, né? Isso. Daqui a pouco o Pedro Lino vai falar aqui as alterações da Ponte Preta. O Everton Brito eu já vejo aqui. O Bruno Lopes também. Será que foi o Gustavo que entrou? Vamos aguardar para ver. 3 substituições do técnico Alberto Valentim. E a bola fica ali no canto alto da sua tela. Bola para a equipe do Botafogo. Trabalhando o Edson para a equipe do Botafogo. Ele abre esse jogo, vira na ponta, vem trabalhando bola aqui, para a equipe do Botafogo. O Edson trabalha a bola lá pro camisa número 3, que é o Alisson Cassiano. Cassiano faz o passe na ponta à esquerda, vira o jogo para Gabriel Risse, ele é bom no cruzamento, levantamento na boca do gol, Diogo Silva. E se passa, ia dar trabalho porque tinha jogador do Botafogo por aqui. A bola voltou pra Ponte. Vem bola com o Luiz Felipe, ganha no primeiro, não ganha no segundo. Ficou pedindo falta, não deu, a bola voltou pra equipe do Botafogo. Mas a Ponte rouba essa bola com o Lucas Cândido. Vai, Pedrolino, as substituições na Ponte. Pra Pizzaria do Dadá, substituição em atacado na Ponte Preta. Saíram 17, Pedro Vilhena. Entrou 27, Luiz Felipe. Saiu 31, Vitor Andrade. Entrou 29, Everton Brito. Saiu 7, Jean Dias. E entrou 77, Bruno Lopes. Então na Ponte Preta saíram Pedro Vilhena 17, Vitor Andrade 31 e Jean Dias 7. Entrou Luiz Felipe, Everton Brito e também o Bruno Lopes. E o Dudu aqui tá sentindo, hein, rapaz? Os caras estão sentindo o calor. E o Dudu ficou pedindo falta ali. A Edna não deu. Então vamos lá. Saíram no time da Ponte Pedro Vilhena, Jean Dias e Vitor Andrade. Entraram 27, Luiz Felipe, 77, Bruno Lopes e o Everton Brito, camisa de número 29. E agora a Ponte só tem uma alteração por fazer. E o Dudu tá ali, né? Meio que vai, não vai. Meio que foi, não foi. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você.
Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Já passamos de 10 minutos e muito tempo de 10. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de gerar tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! Passamos de 13 minutos quase, 13h30. No regressivo 31,5, mais acréscimos para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A1, Paulistão majestoso. Ponte, Botafogo, Macaca e Pantera empatam. 0-0, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Pedro Lino. Pelo Campeonato Paranaense, o Curitiba vai vencendo o Paraná por 2-0. Pelo Campeonato Paulista da Série A2, o Grêmio Prudente vai vencendo o Linense por 2-1. E lembrando que amanhã, às 7 horas da noite, tem Guarani e São Bernardo, com Lucas de Souza, Albert Cavalcante e Felipe Marques aqui no Portal Futebol Interior. Valinhos FM 87.9. Carlos Corsato. Ah, Macaca, você me fascina de um jeito que só você me fascina. São 4 vitórias seguidas da Ponte. O Botafogo não perde há 3 jogos, 2 vitórias e um empate. Empatando aqui, a Ponte não vai conseguir igualar a sua sequência lá de 2011 no Paulistão Série A1. Opa, Pedro Lino. Falou, o cachê aumenta, viu? Temos agora 566 aqui na live do Futebol Interior. Tá vendo aí? Muito obrigado você pela grande audiência. Vem conosco aqui, vem conosco você, torcedor de futebol. Obrigado você que tá conosco no YouTube. Bola pra Ponte, lá na ponta direita. Ganhou Luiz Felipe, fez o cruzamento pro Bruno Lopes. Ficou atrás, ficou pedindo a bola. Chega, a zaga tira a bola, volta de novo pra Ponte. Bola lá na ponta direita, cruzamento. Luiz Felipe pode cruzar, Maguinho pede. O Luiz vai pra bola, na ponta direita, cruzamento na boca do gol, muito forte. Calibrou muito, né? Muita força no passe. 1, 2, 3, 4, 5 homens da Ponte dentro da grande área. A bola passa, vai embora na linha de fundo, mas parece que tem escanteio. Pegou no jogador do Botafogo e saiu. Anote aí, Pedro Lino, segundo escanteio do jogo pra Ponte. Segundo escanteio do jogo pra Ponte. Vai lá, o número 8 é o Dudu. Agora 15 minutos do segundo tempo. Segue 0-0 no quente Moisés Lucarelli, Corsato. Dudu, agora com a saída do Jean Dias, ele que bate os escanteios. Não tem Jean Dias, não tem Danilo Barcelos, o Elvis está contundido. É o Dudu que vai para fazer a cobrança do escanteio. O Dudu que saiu agora há pouco ali, meio que zureta. Bola para a equipe da Ponte, Dudu para fazer a cobrança do escanteio. Levantou, perna esquerda na boca do gol. Chega a zaga da equipe do Botafogo para tirar dali. Chegou a zaga do Botafogo para tirar dali. Tira a zaga do Botafogo. Aí a bola volta aqui na ponta esquerda. Vem para fazer a cobrança do arremesso manual. O time da Ponte. O Everton Brito deixa ali para o Arthur. Ele que vem fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe da Ponte. Passamos de 15, quase 16. 16 agora no reloginho. Canais Futebol Interior. Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Substituição. Vai, Pedro Lino. Para Hipercap Brasil, no Botafogo de Ribeirão Preto, saiu o número 9, Alexandre Jesus. E entrou o 19, Pablo Tomás. Saiu Alexandre Jesus. E entrou o Pablo Tomás no Botafogo. Ponte Preta tem a bola, Macaca, a bola com o Simon, tá lá na ponta direita, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga do Botafogo com o Alisson, Cassiano tira, e deu ruim pra Ponte, porque o Botafogo vem, bola aqui no campo de ataque, chega a zaga da equipe da Ponte com o Vicente Concha, tirou bonito essa bola, hein, porque se passa, meus amigos... O jogador da equipe do Botafogo, camisa número 18, o Gabriel Bispo, ia ficar na cara do Diogo. Foi muito bem. Agora o chileno Vicente Concha para tirar. A bola volta com a Ponte. Aqui na ponta esquerda, 17 minutos passados deste segundo tempo. Tá 0-0. Everton Brito ganha a bola para a Ponte. Tudo isso aqui no campo de defesa. Vem o Brito, tá entrando bem nos últimos jogos. Bola pro Dudu. Dudu corre, a bola no campo. Vai a bola na ponta esquerda para Arthur. Arthur para Everton Brito. Everton Brito na grande área. Perna direita, bateu pro gol. Meu Deus. Que jogada que fez o Everton Brito. Ele fez a finta, trouxe a bola pro pé bom. O pé direito, mas aí na hora de ganhar o 10, Pedro Lino bateu forte. Ela foi lá na torcida, foi quase no placar eletrônico, hein, Pedro Lino? Bela jogada do Arthur com o Everton Brito. Ele fintou ali o Erickson do Botafogo e chutou essa bola direto na Avenida Ayrton Senna.
É tiro de meta pro Botafogo, segue 0-0 no Moisés Lucarelli. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Bola aqui para a equipe da Ponte na ponta esquerda, a bola não sai daqui, a bola não sai daqui da ponta esquerda, a bola para o Arthur, Arthur faz o passe, vira o jogo, toca a bola para o Bruno Lopes, era para o Everton Brito, chega a zaga para tirar, chegou a zaga do Botafogo, tira, a bola volta aqui pelo meio, briga aqui o Alejo, o camisa número 11, aí o Arthur olha para o Alejo olha para o Arthur, aí o Arthur fixa o olho no Alejo, o Alejo olha para o chão, não quer saber do Arthur. Ele fala alguma coisa para Edna, o jogador do Botafogo. O Arthur bate o arremesso manual. Vamos chegando a 19 minutos passados do segundo tempo. Dá 0-0, Ponte Preta e Botafogo. Botafogo e Ponte. Bola para a equipe da Macaca. Bola para Sérgio Rafael. Sérgio Rafael vira esse jogo. Dá a bola na ponta direita. Bola para o Vicente. Concha não, é o Simon que tá por lá. Simon faz o passe longo. A zaga do Botafogo tira. A bola volta para a Ponte. Everton Brito vai tentar brigar. Vem o Alejo. Ganha essa bola para a equipe do Botafogo. Fez o passe na ponta. Falta em cima do Pablo Tomás. Não, do 17, o Jonathan Cafu. O jogo tá parado. Eu acho que vai vir cartão, hein? Vai vir cartão pro jogador da Ponte. Ali falta em cima do Jonathan Cafu. Simon. Simon. E tava pendurado, né? Ele foi expulso, né? Voltou de expulsão agora na última partida. Tomou o terceiro amarelo e está fora do jogo contra o São Paulo. Quarta-feira, às 9h35 no Morumbi, Corsato. Simon tá fora do jogo contra o São Paulo no Morumbi na próxima quarta-feira. É o 5º cartão amarelo no jogo para você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Falta pro Botafogo, Risso. Já bateu rapidinho, vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da Ponte para tirar dali. A bola volta de novo, é pro Pablo. Trouxe a bola para Risso. Risso, cruzamento, levantamento. Forte demais aqui pela direita. O Alisson sobe, ela sai, vai embora ali de fundo. Tiro de volta para Macaca fazer a cobrança. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! No reloginho dos canais Futebol Interior, 20 minutos passados, segundo tempo. No regressivo, 25 para terminar o segundo tempo de jogo no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você, Série 1, Campeonato Paulista. Majestoso. Ponte, Botafogo empatam 0-0. Placar ao vivo, Futebol Interior já, porque a Ponte vem na ponta direita. Bola pro Luiz Felipe. Luiz Felipe tem Everton Brito na grande área. Luiz Felipe fez a finta, virou, tocou pro Maguinho, vem cruzamento, pega no Edson, sai. Linha de fundo, escanteio para Ponte, siga no giro, placar ao vivo, Futebol Interior. Vai, Pedro Lino. Pelo Campeonato Paulista da Série 2, o Juventus marcou um gol, São Bento 2, Juventus 1, às 18 horas na Arena Plínio Marim. Votuporanguense 15 de Piracicaba e pelo Paulistão, às 6h30 da noite no Pacaembu, Portuguesa enfrenta o Corinthians. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, escanteio pra Ponte, levantamento na boca do gol, a zaga do Botafogo tira, Sérgio Rafael de cabeça, toca a bola no campo de ataque, zaga do Botafogo tira, a bola sobrou pra Ponte, vai queimada ali, Bruno Lopes bateu pro gol, João Carlos, primeira boa defesa do goleiro do Botafogo no jogo, cantinho esquerdo, foi lá, pegou, não deu rebote, Pedro Lino, quase o primeiro gol da Ponte, quase a Macaca chega lá, Pedro. Bela jogada da Ponte Preta nesse segundo tempo e segue você, Corsato. Vem bola pra Ponte de novo, é pro Everton Brito, João Carlos. Passe longo, jogada longa da Ponte. E aí o João Carlos teve que sair com os pés pra tirar dali, quase que a Ponte chega de novo, hein, Pedro? Quase que a Ponte chega, duas boas chances. Agora 22 minutos do segundo tempo e tem Ponte Preta no ataque, Vem Carlos. bola de novo, metade do segundo tempo, bola pro Everton Brito. Everton Brito toca a bola aqui pro Arthur. Alejo tá na marcação dele. O Arthur toca a bola ali pro Everton Brito. Pede essa bola aqui o Dudu. Everton Brito toca a bola pro Dudu. Dudu pro Everton Brito. Everton Brito passou pelo primeiro, não passa pelo segundo. Chega o Edson. Tira dali, vem o Alejo. Vem o Gustavo Concha. É briga de jogadores estrangeiros. Bola pra Ponte, na ponta esquerda é pro Arthur. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Edson estica o pezão, tira. Bola volta pra Ponte. Lucas Cândido de cabeça pega, João Carlos.
Pega João Carlos, sai do gol para ficar com ela. Bola lá na ponta esquerda. Vem bola aqui para a equipe do Botafogo. Já passamos de 22 minutos, quase 23 passados. Segundo tempo de jogo, tá 0-0. A Ponte rouba essa bola aqui com o Bruno Lopes. Bruno Lopes ganha a bola para a equipe da Ponte. Trabalha a bola lá para o Luiz Felipe. Luiz Felipe entrou numa linha mais à frente. Bola para o Dudu. Dudu fez o passe no meio. Chegou a zaga para tirar. A bola voltou aqui na ponta. Bola para o Simon. Tomou cartão amarelo há pouco. E aí ele fez o passe para o Maguinho. O passe, não dá para criticar agora o passe do Simon. Não dá para criticar, a não ser que o Maguinho deixou a bola sair para fora para atendimento do jogador do Botafogo. Canais Futebol no Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior. Vai, Pedro. No Botafogo é João Carlos, o Alisson Cassiano, Erickson, Gabriel Risso, o Edson. O 17 é o Jonathan Cafu. O 18 do Botafogo é o Gabriel Bispo. O 19 do Botafogo é o Pablo Tomás, Leandro Maciel e Alejo. Tá certo. Agora tá certo ali na tela. Muito bem, muito bem. Gabriel Risso, o meia dúzia. Tá certo, então. E a Ponte quase que foi pra rede. Não foi o Bruno Lopes que chutou aquela bola, não, hein? Passou no replay ali, eu não consegui enxergar quem foi que chutou essa bola. Mas quase que a Ponte chega lá. Defesa, boa defesa do goleiro João Carlos, da equipe do Botafogo. Bola aqui pra equipe e o Botafogo tira, né? O Botafogo troca, né? Vem aí o Jean Mangabeira. Jean Mangabeira vem na vaga do Alejo, camisa número 11. Substituição. Vai lá, Pedro. No Botafogo saiu 11, Alejo, Damicino. E entrou o número 15, Jean Mangabeira. Tem cara que gosta de dificultar, né? É Alejo, pô. Jean Mangabeira. Na televisão colocou o nome lá que eu nem entendi, velho. Vai o número, é o Alejo, pô. Alejo, número 11, foi embora para a entrada do Jean Mangabeira. Que número que é o Jean Mangabeira, por gentileza? Jean Mangabeira é o 15, no momento que tem gol, Corsato. A rede balança, placar ao vivo, Futebol Interior. Pelo Campeonato Paulista da Série A2, o São Bento marca o terceiro, São Bento 3, Juventus 1. Ponte Preta segue aqui no campo de defesa. Ponte vai empatando o jogo, vai ainda a 19 pontos. E aí vai ficar torcendo para que São Bernardo e Palmeiras tropecem na rodada. Se o Palmeiras vencer, vai jogar a Ponte para a terceira colocação do grupo. Bola aqui para a equipe da Ponte, era o Everton Brito, briga ali com o camisa número 4, o Erickson. A bola acabou saindo, foi embora. Tiro de volta para a equipe do Botafogo ou lateral? É lateral para a equipe do Botafogo fazer a cobrança no campo de defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você. Tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 25 passados do segundo tempo. 20 para terminar o jogo, mais acréscimos do giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A1, Campeonato Paulista, 10ª rodada, majestoso. Ponte, Botafogo, Macaca e Pantera empatam 0-0, Pedro Lino. Pelo Campeonato Paulista da Série A2, o Grêmio Prudente vai vencendo o Linense por 2-1. E pelo Paulistão, mais tarde, às 18h30, no Pacaembu, a Portuguesa enfrenta o Corinthians. E às 8h30 da noite, no Bragança Paulista, Red Bull Bragantino e Noroeste. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Corsato. Eu estou sempre, pra sempre de bem com a vida, vem comigo, torcedor. Eu corro que corro atrás da bola pra você. Ô, Macaca. Ô, Macaca, você me fascina de um jeito que só. Você me fascina, já você fala, porque o Maguinho vem. Toca a bola na ponta. Ele vira o jogo pra equipe da Ponte. Bola para o Luiz Felipe. Luiz Felipe com a perna direita. Ele trabalha a bola pra equipe da Ponte. Toca a bola ali pro Everton Brito. Vem o Brito. O Bruno Lopes pede o jogo dentro da grande área. Volta a bola pra Ponte. É o Luiz Felipe. Fez a finta, passou pelo primeiro, não passa pelo segundo. Edson, parecia um muro ali na zaga da equipe do Botafogo, tira, meu Deus, hein? E aí chega o Dudu por trás, cometendo falta em cima do jogador do Botafogo, camisa número 17, o Jonathan Cafu. Não sei, mas acho que achei meio desnecessária essa falta aí do Dudu e acabou pintando amarelinho pra ele, né, Pedro? É, amarelo pro Dudu, e é outro jogador que está fora da partida contra o São Paulo, quarta-feira, porque tomou o terceiro cartão amarelo. É, Dudu, mais um amarelado no jogo. Bom, da Ponte já é o terceiro amarelado, né? Dudu, Barcelos e Simon. Tem gol. Tem 3 amarelados do Botafogo
Então são 6 cartões amarelos no total. A Rede Balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa. Em Sorocaba, o Juventus faz o segundo. São Bento 3, Juventus 2. 55% de posse de bola para a Ponte. 45% de posse de bola para o Botafogo. A Ponte deu 6 chutes em direção ao gol. Um deles foi pro gol, que é aquela defesa do João Carlos. O Botafogo tá zerado ainda. Não deu nenhum chute no gol o time do Botafogo. E o Danley vai entrar aí, viu? O Danley vai entrar aí. Última alteração do técnico Alberto Valentim da Ponte. Última alteração já do técnico Alberto Valentim no time da Ponte na marca de 28 minutos passados deste segundo tempo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem Botafogo, bola aqui pelo setor de ponta esquerda, na marcação pra cima dele, o Sérgio Rafael bateu pro gol, a bola pega no Sérgio Rafael, vai embora. Linha de fundo, escanteio pro Botafogo, hein? É o primeiro escanteio pro Botafogo no jogo, o quarto da partida, primeiro escanteio pra equipe do Botafogo no jogo, Pedro Lino. Primeiro escanteio pro Botafogo e tem mais uma substituição na Macaca, Corsato. A quinta substituição, ele vai com mais um atacante. Saiu camisa número 8, Dudu, que está fora do jogo contra o São Paulo. E entrou o 90, Danley, no time da Ponte Preta. Dudu foi embora, amarelado. Entra Danley. O Dudu já estava pedindo para sair também, né? E acabou tomando cartão amarelo. Vem pra bola o Leandro Maciel para cobrança do escanteio. É o primeiro pro Pantera no jogo. Levantamento na boca do gol. Sobe o Concha, tira. A bola volta pra Ponte. Aí a bola tá parada ali. Nossa, que bomba do Luiz Felipe. Só que pegou no jogador da Ponte. A bola voltou pra Macaca. Vem Lucas Cândido. Rouba a bola pra Ponte. Trabalha na ponta. A bola pra Danley. Danley fez o passe pro Everton Brito. Mas estão pedindo ali o impedimento, né? Do Danley. Danley já entra e fica em posição de impedimento. Que fase! Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Tá quente, né, Edna? Parada ali para pausa, né? A famosa pausa para a hidratação, com 30 minutos de jogo. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! No reloginho aqui dos canais Futebol Interior, 30 minutos passados do segundo tempo, 15 no regressivo para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro, placar do futebol para você. Série A1, Campeonato Paulista majestoso, abertura 10ª rodada, Ponte Preta e Botafogo e Ponte empatam 0-0. Placar ao vivo, Futebol Interior, vai, Pedro Lino. Pelo Campeonato Paulista da Série A2, já encerrado, Capivariano 3, Oeste 0, Primavera 2, Taubaté 1. Lembrando que amanhã, às 7 horas da noite, teremos Guarani São Bernardo, com Lucas de Souza, Albert Cavalcante, Felipe Marques aqui no canal Futebol Interior. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. O Edi Carvalho está perguntando qual o melhor jogador da Ponte no campeonato. Dudu, jogador da Ponte, né? Qual o melhor jogador da Ponte atualmente? Ó, a Ponte tem bons jogadores, por exemplo, o Elvis, né? Bom jogador, mas não tá jogando. Do time que tá jogando, o que tá... vou indicar 2 para você aqui, amigo. O goleiro, o Diogo Silva e o Jean Dias. Os melhores da Ponte Preta na competição. Mas a Ponte tá com um time muito bom, viu? Obrigado pela audiência aí. Ele tá falando que ele é corintiano, mas tá ligado com a gente aqui. Valeu. Sônia Matias Oliveira. Temos que ganhar esse jogo de qualquer jeito. Jogo parado para pausa, para hidratação. 31:40, 2 minutos de pausa, né? O Edilson Roberto, Luiz Felipe de Armador. Parece que sim, tá jogando no meu campo, viu, Edilson? O Kelson tá dizendo vai Ponte. Sérgio Silva. Coloquei chance dupla. Se empatar, tá bom. Valeu, Sérgio. Obrigado aí pela audiência. Bola rolando de novo. 2 minutos de paralisação aí para hidratação. Bola para a equipe da Ponte. Trabalha a bola na ponta direita. Bola para o Simon. O Simon joga um jogo, folga outro, né? Ele estava suspenso no jogo contra o time de Mirassol, porque foi expulso na rodada número 8. Não jogou a 9. Agora joga a 10 e não joga a 11. Parece que rodada ímpar ele não joga.
Joga a rodada para. Bola pra ponte, lá na ponta direita. Chega a zaga da equipe do Botafogo pra tirar. Tirou ali o Alisson Cassiano. Joga essa bola pra lateral. É lateral pra equipe da ponte fazer a cobrança na briga ali com o Danley. Danley é centroavante. Vai ficar na grande área. Maguinho vai fazer aqui aquele levantamento longo. Toca de cabeça. Sobrou pra ponte. Chega a zaga do Botafogo. Tira da pequena área. A bola voltou. Vem o Alisson. Dá um bico, tira. Bola volta aqui pra equipe do Botafogo. Quem tá por lá? O Jonathan Cafu. Sumidaço no jogo. O Jonathan Cafu. O Simon briga com ele. Mas a bola acabou saindo pra lateral. É lateral pra equipe da ponte fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita. Reloginho vai chegar a 33 segundo tempo. Bola pra ponte. Lá na ponta. Foi pro chão. Ficou pedindo falta. Bandeira não levantou. A bola voltou pra ponte de novo. Vem Luiz Felipe. Ganha essa bola lá na ponta direita. Ele vai pro cruzamento. Tocou. Bola pro Maguinho. Tá na grande área. Trouxe a bola pra perna esquerda. Não é a boa. Edson travou. A bola voltou. Ganha essa bola aqui. O Sérgio Rafael pra ponte. Tentou tocar na ponta direita pro Luiz Felipe. Ela saiu pra lateral. Canto alto da sua tela. Canto alto do seu televisor. Canto alto do seu aparelho. Foi embora. Lateral pra equipe do Botafogo fazer a cobrança. Canto alto, lado esquerdo. Campo de defesa. Canais Futebol no Interior. Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho. Receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Alejandro Silva, Vivi Vicente, o David, a Sônia Matias Oliveira também tá com a gente, valeu. O JP escreveu, vamos Ponte, bola pra Ponte, Arthur fez o passe, procurava ali o Everton Brito, tentou nas costas da zaga da equipe do Botafogo, a bola voltou aqui pra equipe do Botafogo, o Alisson com um W, ganha essa bola, veio o Simon, Simon ou Concha, deixa eu ver quem é que tava no lance, foi o Concha. Era o Concha que estava na jogada, camisa número 26, ele fala que não fez falta, fala que não foi ele fala que a crise não foi ele que criou, se há uma crise lá fora, segundo o Simon, não foi ele quem fez. Ele marcou a falta, E bateu 700, hein? Falta para a equipe do Botafogo fazer a cobrança. Gente, muito obrigado, você que está conosco. E vem Botafogo, bola para o Pablo Diego, vem da marcação ali, para cima dele o Simon, e a bola acabou saindo, hein? Pablo Tomás, né, o jogador da equipe do Botafogo, que jogou pelo Guarani, inclusive. Aliás, esse Pablo Tomás aí foi quem fez o gol do Botafogo, né, no último jogo, Guarani e Red Bull Bragantino, ano passado, e que salvou o Guarani da degola. Foi ele que salvou o Guarani da Série A2 desse ano. Isso, exatamente. O jogo tá parado ali, é falta pra Ponte, bola pra equipe da Ponte, tiro de meta pra equipe da Ponte fazer a cobrança, Diogo Silva, também trabalhando ali com os seus companheiros, ele toca a bola pra Sérgio Rafael fica com a bola ainda neste comecinho de campo, vem o Sérgio Rafael, bico da grande área, não tem pra quem tocar, ele vai voltar mais atrás ainda, bola pro Simon, o Simon toca a bola pro Vicente Concha, os 3 zagueiros trabalhando, Botafogo só deixa os 3 zagueiros trabalharem, e aí, claro, depois ele fica com mais jogadores, porque está ali atrás da linha da bola, bola pro Simon já trabalha essa bola lá na ponta direita, procura o Sérgio Rafael faz o passe longo, já virou, fez o passe, bom toque, bola lá para o Luiz Felipe, o Maguinho vai passar, pediu o toque pro Maguinho, se passa era perigo, chega o Gabriel Risso, tira, aí voltou, ganhou bola para a equipe do Botafogo, vem Botafogo pro campo de ataque, chega na marcação, foi bem o Concha agora, só colocou o corpo, e aí chegou o Lucas Cândido, ganha essa bola, jogador da equipe da Ponte cai, fica pedindo falta, tá marcando a Edna, Luiz Felipe, falta em cima do Luiz Felipe, o jogo tá parado, falta pra Ponte, Luiz Felipe cobrou rapidinho, a Ponte vai empatando o jogo, quase 36 minutos, passamos de 35, você ouviu o toque eletrônico, mesa de som, aqui dos canais Futebol no Interior, René Sander, tá com a gente, José Maduro, tá ligado também, valeu, Brooklyn, bola Ponte, tá dizendo ele aqui, e Botafogo, vem, bola pro campo de ataque, já trabalha a bola na ponta direita, fez o toque, chega na marcação, a zaga da Ponte, rouba ali o Simon, rouba essa bola, mas ainda tá marcando o quê, hein? Tá marcando, será que impedimento? Falta. Do ataque do Botafogo, impedimento? O jogador do Botafogo ficou pedindo falta pra ele. Mas a Edna tá parando o jogo e dando lance pra equipe da Macaca. Bola pra Ponte, canais Futebol no Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. 55% de posse de bola para a equipe da Ponte, 45% para o Botafogo. 8 chutes no gol, 7 da Ponte, 1 do Botafogo. Opa. Oi, Pedro. 825 pessoas simultâneas no YouTube, Corsato. Muito obrigado a você que está conosco, Everton Brito. Vai, Ponte, na ponta esquerda pro Danley. Vem cruzamento, levantamento. Não é a dele, né? Ele tinha que estar lá para pegar essa bola.
Levantamento na boca do gol, ela passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta. É para a equipe do Botafogo fazer a cobrança. Será que vamos bater 1000? Substituição. Rapaz, se chegarmos a 1000, aí sim, hein? Aí sim fomos surpreendidos novamente. No Botafogo vai embora o argentino. Vai embora o cara dos gols bonitos, o Leandro Maciel, viu, Pedro Lino? Isso mesmo, para concessionária sim. No Botafogo de Ribeirão Preto saiu 10, Leandro Maciel. E entrou 21, Toró. O Toró que já jogou pelo São Paulo, viu, Corsato? Toró. Saiu Leandro Maciel, 10. Entrou 21, Toró no Botafogo. Toró que é da base do São Paulo Futebol Clube. Faltando 7 minutos mais acréscimos para terminar o jogo. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Hora da Macaca, hein, gente? Programa para falar só da Ponte Preta. Toda segunda-feira. Já estamos há 3 anos no ar. Toda segunda-feira, canal Hora da Macaca. Se você gosta da Ponte e quer falar só de Ponte Preta, toda segunda, 9 da noite, vai lá, se inscreve no canal Hora da Macaca. Botafogo vem, bola aqui pro campo de ataque, é o Pablo Tomás que tá na jogada, chega o Concha aí, tirou errado, o Toró vai queimar, ele bateu pro gol, tá parado o jogo. Tá parado o jogo, não vale nada. Vamos ver o que que deu aqui, pé alto, né? Pé alto do camisa número 19, o Pablo Tomás em cima do Simon. O jogo tá parado, bola pra Ponte, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O José Maduro, Edna Jaela, ela só sabe dar cartões amarelos e vermelhos. Essa Edna Alves não é uma árbitro muito boa não, porque no jogo entre Corinthians e Santos teve pênalti a favor do Corinthians e ela não marcou. Tá dizendo aqui o Gilmar Otaviano. Valeu, Gilmar, obrigado pela audiência aí. Brooklyn tá ligado, David, José Maduro, o Alejandro Silva, Sônia Matias Oliveira, Enzo Moura. Vai deixando aqui a sua mensagem que eu vou dar aquela moral pra você, tá bom? Pelo menos o seu nome eu vou falar. Bola pra Ponte, Lucas Cândido. Tenta tocar a bola na grande área, a zaga do Botafogo tira. Ih, deu ruim. Vem Botafogo. A Ponte tem que tomar cuidado com esses lances aí. É o Jonathan Cafu. Pegaram ele. O jogo tá parado. Falta. Jonathan Cafu. Foi pego ali pelo Gustavo. O Vicente, o Concha, né? O Vicente Concha, o nosso chileno. O jogo tá parado, círculo da grande área. Ela não deu cartão não, hein, Pedro? Não deu cartão não. Segue o jogo. O Suê também tá com a gente aqui. Valeu, Suê! Obrigado pela audiência. Já toque de 40, mesa de som dos canais Futebol Interior. Bola pro Botafogo, passe. Muito forte, a bola saiu, foi embora lateral. A verdade é que o jogo muito ruim, viu, meus amigos e minhas amigas? Jogo fraco mesmo. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Chegamos a 40 minutos deste segundo tempo. 40 minutos, segundo tempo, vem Botafogo. Pablo Tomás, uma bomba pra fora, vai embora, linha de fundo. 40, segundo tempo, Botafogo bateu, a bola saiu, foi embora, linha de fundo, tiro de volta pra Ponte. 40, quase 40 do segundo tempo, 4 minutos, 20 segundos mais acréscimos pra terminar o jogo. Giro do giro que gira o placar do futebol pra você, Série A1, Campeonato Paulista, majestoso, 10ª rodada, abertura. Nessa 10ª rodada, Ponte e Botafogo empatam 0-0, Pedro Lino. Pelo Campeonato Paranaense, terminou. Curitiba venceu o Paraná por 2-0. O Paraná que já está rebaixado, Curitiba classificado pelo Campeonato Paulista da Série A2. O Grêmio Prudente vai vencer no Linense por 2-1. E o São Bento vai vencer no Juventus por 3-2. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, ao lado do Pedro Lino, ao lado do nosso querido Felipe Marques, ao seu lado, torcedor lá na Valinhos FM 87.9, vem Botafogo, bola aqui pro campo de ataque, muito forte o passe, mais um erro de passe, a bola sai, vai embora, lateral, vamos chegar a 900, hein, vamos bater 900 já, viu? Batemos já, viu? Batemos 900, obrigado pela audiência, canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você. A Maria Lúcia tá escrevendo, me nota.
Ô, Maria Lúcia, beijo pra você. O Paulo Lima tá dizendo que a ponte vai ajudar a Inter dele. Ô, Paulão, aquele abraço, obrigado aí pela audiência, seja bem-vindo, viu? Valeu mesmo. O PH Brooklyn diz que a Edna e o Klaus são 2 árbitros péssimos. Meu Deus, bola aqui pela ponta esquerda, vem Botafogo, olha o Risso, ele cruza bem, mas não quis cruzar, virou, trabalhou bola ali pro Jonathan Cafu, Cafu na ponta, abre o jogo, toca a bola, na bola no meio, voltou um pouco mais atrás na ponta esquerda pro Risso, vou ver esse ataque aqui, cruzamento, levantamento na boca do gol, ninguém avisou que não tinha ninguém. Ninguém avisou que não tinha ninguém pro capitão Arthur. E aí ele mete a cabeça na bola, joga a bola na linha de fundo. Escanteio pro Botafogo, é o segundo escanteio pro Botafogo no segundo tempo. O 5º no jogo, Pedro Lino. No momento que temos 1000 pessoas na live, grande abraço pra todo mundo. Aí escanteio pro Botafogo. 43 minutos do segundo tempo, segue 0-0 no estádio Moisés Lucarelli. Corsato. Temos 1000, obrigado você que está conosco, muito obrigado. YouTube Futebol Interior, toda segunda, 9 horas da noite, tem Hora da Macaca. Aí é outro YouTube, tá? Hora da Macaca, o nosso YouTube, para você se inscrever e participar conosco, deixar sua mensagem. Mas aí lá só falamos da Macaca. Escanteio para a equipe do Botafogo fazer a cobrança. Vem o Jonathan Cafu para fazer a cobrança do escanteio. Segura aí, Ponte, levantamento na boca do gol, toque de cabeça. A Edna tá parando o jogo. Acho que tá marcando toque de mão ali do jogador do Botafogo. O jogo tá parado. Vai. No momento que você quiser, público e renda. Então pode ser agora. Público pagante 5.165. Público não pagante 654. Público total 5.819. 5.819 para uma renda de R$ 124.580. É muito abaixo da expectativa, né? Eu dizia aqui 7.000 torcedores. Eu avisei, hein? Quase 6.000, 5.819. A Ponte merecia mais. Bola aqui pra ponta. Meu Deus do céu, hein? Agora o jogador do Botafogo abriu o pernão ali, o camisa número 18 do time do Botafogo, o Gabriel Bispo. E quase racha no meio o Lucas Cante. Nossa senhora. Cara do céu. A Edna aplicou o cartãozinho amarelo pra ele, Pedro Lino. Cartão amarelo pro 18, Gabriel Bispo está amarelado no Botafogo. Mais um cartão amarelo, é o 7º cartão amarelo no jogo. E a Ponte tem uma falta. Falta aqui na meia esquerda, campo de ataque. O sol tá contra os olhos do João Carlos. Com o uniforme ali, com um verde bem clarinho. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. O capitão Arthur, ele vem para fazer a cobrança de falta para Macaca. Quase 6.000 torcedores no Majestoso para acompanhar por enquanto 0 Ponte, 0 Botafogo. Um resultado que aparece muito nesse confronto, num recorte de 88 jogos que eu tenho aqui. São 15 jogos que terminaram 0-0. Arthur pra bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga, tira a bola, volta pra Ponte. Chega a zaga da equipe do Botafogo. Tira. A Edna tá dando o quê? Falta. Não, os jogadores estão todos saindo ali pra frente. A Edna não tá dando nada, né? Tem um jogador da Ponte caído ali, me parece ser o Maguinho, é ele mesmo. Ficou pedindo falta ali, mas a Fabrini Bevilacqua com a Costa só marcou tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do Botafogo fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O Paulo Lima, cadê o Elvis? Tá machucado, Paulão. David, José Cícero. O pessoal tá cornetando a Edna aqui, gente. O pessoal cornetando a Edna Alves, Batista. Benedito Borges está pedindo um gol pro Botafogo. Sônia Matias, vamos, Ponte. Obrigado. 1.200, tá bom pra você, Pedro Lino? Tá bom. Tá bom pra você, Pedro Lino? E o PH Brooklyn falou, parabéns pelo canal, tamo junto, vamos que vamos. Bem, Ponte, bola aqui com o Arthur, no pé de ferro, perdeu. A bola era da Ponte, o Arthur puxa o jogador da equipe do Botafogo, o jogo tá parado. Já. Mais 4, viu, Corsato? Vamos até 49. No primeiro tempo ela deu 6, né? E agora 4 com esse monte de alteração e ainda tivemos a parada técnica. Na verdade, ela não quer jogo, né? Não quer. Ela tá não calor, quer né? jogo. Ela não calor quer jogo. Em Campinas. Obrigado você que tá com a gente. 1.300. Obrigado. Valeu, todo mundo que tá com a gente aqui. Vai mandando mensagem que eu vou falar o seu nome. Antes de acabar o jogo, João Carlos bate na bola. 2 minutos para terminar. Põe bola aqui no campo de ataque. A zaga da Ponte sobe para tirar. A verdade é que as alterações, por enquanto, não deixaram a Ponte com um time melhor, não. Pelo contrário, diferente do que aconteceu contra a equipe do Mirassol.
O Suê Mingue tá dizendo tamo junto, valeu Suê. Obrigado, meu querido, pela audiência. Trabalha a bola aqui o Vicente Concha, o chileno jogador da Ponte, 47 passados deste segundo tempo, tá 0-0. Bola para a equipe da Macaca lá na ponta. Vem Ponte, Luiz Felipe trabalha a bola aqui na ponta direita. É com ele na marcação. Vem ali o Alisson Cassiano, Luiz Felipe, 2 jogadores na marcação. Ela conseguiu escanteio, Luiz Felipe. Escanteio para Ponte, é mais um para Macaca. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Escanteio pra Ponte, hein? É o 4º escanteio pra Macaca. O 6º no jogo, o 3º no segundo tempo. E agora vem o Arthur para fazer a cobrança do escanteio. Quem sabe, num dos últimos lances do jogo, o gol da Ponte para conseguir a 5ª vitória consecutiva. Arthur pra bola, levantou fechado na boca do gol. João Carlos! Foi falta, hein? Soco na bola. Soco na bola. Falta, é escanteio pra Ponte. Não, pelo jeito ela pegou falta no João Carlos. Foi isso mesmo, Corsato. Mas não foi nada, tá? Vamos combinar, viu? Não foi nada. O cobrador de churrasco. Cobrador de churrasco. Eu vou cobrar um churrasco aqui. Tá com a gente. Vai depender do São Paulo agora, tá dizendo ele. Eduardo Bianchi, as melhores coisas que trouxe de Campinas. Ô, Eduardo, valeu. Tá elogiando aqui a Ponte e a esposa. Valeu, queridão. Sônia Matias Oliveira. O Palmeiras tem que empatar. Com esse empate, é claro que a Ponte precisava vencer. Mas a Ponte está ainda a 19. O Palmeiras tem 16. Já são favas contadas? Vitória do Palmeiras contra o São Paulo? Eu acho que não, né? A Ponte está ainda a 19. O Luiz de Godoy também está com a gente. O Wendel Fernando. Valeu. O Wendel tá dizendo que o Palmeiras vai amassar o São Paulo amanhã. Então tá, né? Valeu, Wendel. Obrigado, viu? O Eduardo Bianchi Forçado. também tá ligado conosco aqui. Vai terminar o jogo. 0-0. Ela deu mais um, tá? Isso. Vamos até 50, vai. No momento que passamos de 1.500 transmissões. 1.500 visualizações simultâneas. Paulo Lima. O São Paulo tá péssimo, ele tá falando aqui. Bora Botafogo, diz o Lourival Bosso. Terminou. O Lourival Bosso tá com a gente. Valeu, Lourival. Botafogo vem. Bola aqui pro campo de ataque. É o Jonathan Scafu. 1, 2, 3, 4 na marcação pra cima dele. Zaga da Ponte vem pra cometer a falta. A bola voltou pra equipe do Botafogo. É com o Cafu. Chega o Arthur. Tira. Joga essa bola pra lateral. Na verdade é que os caras estão esperando. Não vê a hora do jogo acabar. 0-0. Ponte e Botafogo. Botafogo e Ponte. 20 segundos pra terminar o jogo. Mas a bola vai lá na grande área. O Alisson vai colocar a bola na grande área. O Arthur vem pra tirar. Botafogo vem ainda. Bola aqui na ponta direita. Faz falta não, Concha. Faz falta não, Concha. Vem, cruzamento. Jogou pra fora. Essa bola vai embora. Linha de fundo. Tiro de volta pra Ponte. A Edna vai pedir a bola e aponta o centro do gramado. Não há tempo pra mais nada. Fim de jogo no Majestoso. Obrigado você do YouTube, nos canais Futebol Interior. Empate, Ponte e Botafogo. 0 pra Ponte, 0 pro Botafogo. A Ponte agora tem toda a rodada ainda. Vai a 19, iguala a pontuação do São Bernardo. Só que São Bernardo joga com o Guarani amanhã. O Palmeiras enfrenta o São Paulo. Vai ter que ganhar do São Paulo. Se ganhar do São Paulo, o Palmeiras rouba a segunda colocação da Ponte na competição. Rapidinho aqui, Eduardo Bianchi, PH Brooklyn, Odair Pereira, Paulo Lima, Lourival Bosso, Vivi Vicente, Moacir Godoy. Ô Moacir, obrigado. O Celso Hidalgo Lopes, ô Celção, seja bem-vindo. Benedito Borges, o Wendel Fernando, José Maduro, Giovanni Andrade, também conosco o Wendel Fernando, Luiz de Godoy, o Newton Soares Freire, Sônia Matias, muito obrigado você com a gente, Benedito Borges, João Limírio Neto Ponte, sendo Ponte, Valentim, responsável pelo empate horroroso, diz o Edilson Roberto, o Odirley Carpinteiro, o Sueming está dizendo que a Botafogo ajudou o Palmeiras, o Lourival, Lucas Cândido, parabéns pela transmissão, valeu todo mundo que participou com a gente. Jogador da Ponte falando, vai Pedro Lino. Lucas Cândido, vamos ouvir. São Paulo, quais ensinamentos vocês tiram do jogo difícil de hoje para levar a próxima partida e seguir em busca da classificação? Cara, nosso pensamento, em primeiro lugar, era ganhar, mas não conseguimos, né? Pelo menos somamos um ponto, que é importante. É um grupo difícil, né? Mas o nosso pensamento é classificar, independentemente do que aconteceu hoje. E a gente é descansar pro próximo jogo, a gente tentar fazer o nosso melhor novamente, né? Porque a gente veio do jogo do Mirassol muito apertado, muito difícil, a única vitória. E 2 dias depois jogamos aqui 4 horas da tarde num calor imenso. O calendário também não favorece nenhum jogador, né? Nem para ser um espetáculo bonito, né? Foi um espetáculo que a gente pôde fazer.
porque tá todo mundo cansado, todo mundo fadigado, mas o importante agora é descansar, colocar as pernas para cima, colocar a perna para cima, porque quarta-feira já tem um jogo grande que a gente não pode perder ponto. É assim que é o Paulista de 2025. Estou muito feliz pelo prêmio, trocaria facilmente pela vitória, porque é muito importante pra gente essa vitória de 3 pontos, porque a gente vai pegar o São Paulo, né? Então tudo pode acontecer. Tá aí o Lucas Cândido, bastante cansado, 32 graus em Campinas, jogo atrás de jogo cansa o jogador, né, Carlos? É isso, Lucas Cândido, bom, jogador da equipe da Ponte Preta. Daqui a pouco vamos eleger aqui o melhor em campo. Você pode mandar mensagem aqui no nosso YouTube, tá? O melhor em campo da Ponte Preta. Pode mandar já a mensagem que depois do intervalo eu leio aqui as mensagens da eleição do craque da Macaca em campo, o craque da Ponte. Vamos ouvir o Erickson, jogador do Botafogo. E a gente escutou o técnico Marcos Nardi falando que vocês estavam a 15 minutos do objetivo de hoje. Vocês vieram para cá em busca de um ponto para seguir em busca no Campeonato Paulista? Cara, sobre a defesa, acho que isso é muito importante, né? A gente deu um início meio ruim do campeonato, mas hoje a gente consegue se manter aí com 4 jogos aí invictos, né? E muito dos 3 últimos jogos aí sem tomar gol. Isso é muito importante. Não viemos para cá para empatar, viemos com os 3 pontos, mas a gente tem um dilema que se a gente não ganhar, a gente não vai perder. Muito obrigado. Tá aí o Erickson, jogador do Botafogo, falando aqui no microfone do Futebol Interior, Corsato. E pelo barulho ali, a torcida da Ponte não gostou mesmo do empate não, né? A Ponte não fez um bom jogo, nós temos que pontuar aqui. Foi um jogo muito fraco. Acho que dos jogos que a Ponte Preta fez, né? Até aquele jogo da Ponte contra a Portuguesa, que a Ponte termina com 11 jogadores contra 9 da Portuguesa, nem aquele jogo eu achei que a Ponte jogou tão mal como jogou hoje, né? Mas vamos lá, os dois times cansados. Ô Pedro, eu não ia falar, mas eu vou falar aqui. A impressão que deu depois dos 15, 20 minutos do segundo tempo é que o empate estava bom para os dois times, isso dentro de campo. Essa foi a impressão que deu para mim. Os dois times seguraram, tava calor, né, Corsato? Que nem eu acabei de falar aqui, jogo quarta e domingo no calor, o jogador sofre e o empate tá de bom tamanho, que o jogo tava bastante truncado, principalmente no primeiro tempo. Poucas chances de gols, no segundo tempo deu uma melhorada, mas também nem tanto. O 0x0 saiu justo para as duas equipes, Corsato. O Edilson Roberto tá pé da vida aqui, hein? Ei, Edilson, não é fácil, não. O Giovanni Andrade tá dizendo que o Valentim é palmeirense. Ele trabalhou no Palmeiras. Duvido eu dou, mas tudo bem. O PH Brooklyn, melhor em campo, Edna, ele tá colocando aqui. Mas voltamos no melhor em campo da Ponte, viu, meu queridão? Obrigado pela audiência. Tem 16 times cansados no campeonato. Tá dizendo aqui o Edilson Roberto. PH tá dizendo que é mais um seguidor. Valeu, queridão. Obrigado. E toda segunda tem Hora da Macaca, tá? Comigo e com o Marcelo Corsato. Só falamos da Ponte Preta. Se você gosta da macaquinha, quer saber as coisas da Ponte, fala com a gente lá, tá bom? Tem também os antes lá, mas a gente sempre trata muito bem as pessoas. Claro, né? Desde que nos trate bem também, tá? Marcos Oliveira, agora já era. Não joga nada em casa. A Ponte em casa joga com muitos jogadores de marcação. Diz aqui o Marcos Oliveira. O Paulo de Oliveira Lima, só fazer a sua parte. O Palmeiras agora. É só ganhar do São Paulo. O William Ricardo, obrigado Botafogo. Valeu, William. O Israel Nogueira. A Ponte vai jogar com o São Paulo? Sim, Israel. Quarta-feira que vem. 9h35 da noite, tá bom? Obrigado aí pela audiência. Valeu, moçada, diz aqui o Lorival Bolso. Gente, fica com a gente, porque eu vou pro intervalo. Na volta, vamos trazer aqui os quadros do fim de jogo. O melhor em campo, as notas do jogo, entrevista do técnico Alberto Valentim, para você ligado conosco aqui na Valinhos FM e nos canais Futebol Interior. Para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá. Começou. Peça pelo WhatsApp 997 88 38 21. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Hora da Macaca toda segunda, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca, vai, Pedro Lino. Na Arena Plínio Marim, Votuporanguense, 15 de Piracicaba vão empatando em 0x0. Daqui a pouco, 18h30, tem Corinthians e Portuguesa, hein? Pela Série 1 do Campeonato Paulista, placar ao vivo, Futebol Interior acompanha esse jogo também. Às 8h30 da noite tem Bragantino e Noroeste. Jogo da parte de baixo, né, pro Noroeste.
parte de cima pro Bragantino, parte de baixo, não sei. Jogo 8h30 da noite, terminando a transmissão aqui, nós linkamos com a Bragança FM, 102 FM de Bragança, para Bragantino e Noroeste. São 18h08, nós vamos aqui até às 7 da noite, depois do intervalo tem o fim de jogo. Continue conosco, canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Com a palavra Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, estamos abrindo o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior, depois de 0 para a Ponte, 0 para o Botafogo, a Ponte vai para o 5º jogo sem derrota, mas a Ponte quebra aquela sequência de vitórias consecutivas, né? A Ponte vinha de 4 vitórias seguidas e para no Botafogo, o Botafogo leva 1 ponto para Ribeirão Preto. O Márcio Zanardi agora está mais tranquilo, né? Porque o Botafogo, na visão do Zanardi, já conseguiu o seu objetivo, né? E o objetivo é a permanência, né? No Campeonato Paulista, na Série A1 do Campeonato Paulista, né? Ele foca isso, né? O Botafogo faz o seu 11º ponto e vamos lá. Se o Mirassol empatar o seu jogo, aí vai ficar muito difícil para o Botafogo agora se classificar. Por quê? Porque o Mirassol iria a 17 pontos e o Botafogo só tem mais 2 jogos. Ele pode chegar a 17. Quer dizer, difícil não, ficaria impossível, né? Não consegue mais. Se o Mirassol, portanto, agora o Mirassol está a 1 empate de se classificar e passar para a próxima fase e pegar o Corinthians, né? O Mirassol vai pegar o Corinthians na próxima fase, né? Só resta aqui, matematicamente ainda não está decidido, porque o Corinthians tem 8 vitórias, o Mirassol tem 5. Se o Corinthians perder todos e o Mirassol ganhar todos, o Mirassol vai ficar com 8 vitórias também. E aí vai para o saldo de gols. E aí no saldo de gols o Mirassol vai passar, né? Então aí o Mirassol ficaria com a primeira colocação. Mas se o Corinthians empatar um jogo dos 3 que ele tem para fazer, o Corinthians garante a primeira posição no grupo e aí
pega o Mirassol, que se empatar um jogo dos 3, também estará classificado para a próxima fase. Portanto, amanhã temos grandes chances nesse grupo A aqui, de mais um time ter classificação antecipada para a próxima fase. Também é só, viu? Porque deixa eu dar uma olhada aqui. Noroeste. Ah, não. Podemos ter classificado também aqui no grupo do Noroeste. Principalmente o do São Paulo, né? São Paulo tem 15, certo? Se o São Paulo vencer o seu jogo, ele estará classificado. Se empatar, aí depende do que o Noroeste vai fazer. Né? Se o São Paulo empatar e o Noroeste empatar, o São Paulo estará classificado, né? E aí não dá para dizer que o Novo Horizontino também estará classificado, porque aí o Novo Horizontino ainda tem aqui pontos contra a equipe do Noroeste. Se o Noroeste perder o seu jogo, Novo Horizontino e São Paulo, se o São Paulo empatar e o Novo Horizontino vencer o seu jogo, aí São Paulo e Novo Horizontino também estarão na próxima fase da competição. No grupo D, o grupo do São Bernardo. Se o São Bernardo vencer, Corsato, ele estará classificado? Vamos lá. Por incrível que pareça, hein? Se o São Bernardo vencer e o Palmeiras perder, atenção Pedro Lino, atenção audiência, se o São Bernardo vencer o Guarani e o Palmeiras perder para o São Paulo, o São Bernardo estará classificado para a próxima fase. Aí, Ponte Preta e Palmeiras vão brigar mesmo por uma vaga. Não sei se pela segunda, mas por uma vaga. Por quê? Porque o Palmeiras, se perder o seu jogo, ele só vai ter mais 2 jogos, confere? Se o São Bernardo vencer o seu jogo, ele vai a 22 pontos, faltando 2 jogos. O Palmeiras, se perder, fica com 16, faltando 2 jogos. O Palmeiras poderia chegar a 22 pontos. Seria a mesma pontuação do São Bernardo. Porém, o São Bernardo, se vencer amanhã, ele vai a 7 vitórias. 7 vitórias. E aí, ele passa o Palmeiras no número de vitórias e, portanto, o Palmeiras não tira a vaga dele. O Palmeiras que é o 3º colocado. Então, existe a possibilidade também do São Bernardo se classificar amanhã. Para isso, ele precisa vencer o Guarani e o São Paulo vencer o Palmeiras. Tá bom? 19 horas mais 15 minutos. 19h15 para você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Já já eu vou trazer aqui o Melhor em Campo, tá? Já já o Melhor em Campo para você, torcedor, ligado conosco. Deixa eu dar uma chegadinha aqui no nosso chat. Vamos lá. Roberto César Santos. Botafogo amarrou o jogo para não cair somente. E a Ponte não soube furar o bloqueio dos 10 deles atrás. Resultado justo. O Ricardo Monteiro coloca o cansado do Lucas Cândido e o Luiz Ruim Felipe. Técnico inventor, em vez de colocar o Gustavo da base e o Pedrinho contra esse time péssimo do Botafogo. A Ponte não classifica, tá dizendo o Geraldo. Tá dizendo que vai ser 7-0 pro Palmeiras. Rapaz. Ponte Preta, diz aqui o Epitáfio Souza. Jogar para jogar no 4-3-3 e esse retranqueiro enche. Jogo para jogar no 4-3-3 e esse retranqueiro enche o time de marcador. Israel Nogueira. Ô Israel, obrigado. Eu que agradeço você pela audiência, tá bom? Valeu mesmo. O corretor Lourival Bosso. Valeu você, rapaz. Agora o Paulo de Oliveira. Agora a Palmeiras tem que fazer a dele. Valeu. Obrigado pela audiência. Obrigado pela sintonia. Você manda mensagem aqui. Vota no Melhor em Campo, tá bom, gente? Quero que você vote aqui no Melhor em Campo e eu vou colocar o seu voto no ar aqui do Melhor em Campo nos canais Futebol Interior. Ô Pedro Lino, até que o nosso querido Felipe Marques chegue ali, eu quero saber de você se você achou que o resultado foi justo. Resultado justo, Corsato. As duas equipes procuraram pouco o gol, né? Pouco chute de bola. A Ponte Preta não criou boas chances, o Botafogo também não. Teve lá uns 3, 4 chutes no gol. Botafogo só 2 chutes. A Ponte Preta, quantos aí? 8 no total, 1 no gol, que foi aquela defesa no chute do Dudu, do João Foi isso mesmo, os dois times procuraram pouco, o Sol também
ajudou o jogo a não ser tão bom. Resultado justo, 1 ponto para cada. E agora o torcedor Ponte Pretano seca o Palmeiras, que enfrenta o São Paulo amanhã no Allianz Parque. Tá certo. O Ricardo Monteiro tá perguntando, e aí, Corsato, o que você achou do técnico? O trabalho do técnico é muito bom, Ricardo. É muito bom. E tem coisas que, por exemplo, às vezes as pessoas esquecem, né? A Ponte hoje não tinha 2 meias, que foram titulares do time, Elvis e Serginho. E a Ponte não tinha 2 dos seus principais volantes, titulares também, o Emerson e também o Léo Oliveira. A Ponte não tem o Gé, né, nesse campeonato, que foi o seu goleador na temporada passada. Então a Ponte estava sem 4 titulares no jogo hoje. A Ponte sem 4 titulares, a gente tem que lembrar isso, tá? O trabalho do Valentim é bom, Ricardo. Não vou criticar aqui o trabalho do Valentim, não. São 19 pontos em 10 partidas da Ponte Preta na competição. A Ponte está brigando por vaga aí com o São Bernardo e com o Palmeiras. Coisa que no começo do ano, olha, impensável para o torcedor da Ponte, que vem de um triste rebaixamento para uma Série C de Campeonato Brasileiro. Campeonato esse que a Ponte Preta disputou menos do que Sul-Americana. A Ponte tem mais Sul-Americana no currículo do que Série C de Campeonato Brasileiro. Então a torcida da Ponte estava machucada e o trabalho da Ponte Preta, o trabalho do Valentim, ele é melhor do que poderíamos esperar no começo de temporada. É claro que frustra, porque você ganha do Mirassol fora, você ganha do Novo Horizontino fora, você ganha do Noroeste fora, você ganha do Água Santa fora, você ganha o derby do Guarani, você vai jogar contra o Botafogo e não vence, frustra, mas não dá pra cornetar o trabalho até agora não, viu? O trabalho é muito bom. Ponte hoje tinha 4 desfalques, jogadores titulares, vai ter pelo menos 2 de volta, né, que são os volantes, o Emerson e o Léo Oliveira para o jogo contra o São Paulo. Expectativa para ver se o Elvis continua, se consegue. Lembrando que além dos 4 desfalques, a Ponte perde o Danilo Barcelos com 18 minutos de jogo, que é titular e um dos líderes do time. Enfim, não dá para criticar aqui o trabalho do Valentim não, tá bom, Ricardo? Obrigado aí pela audiência e pela sintonia. Vamos fazer o primeiro quadro do jogo então, até que chegue aqui a entrevista coletiva do Alberto Valentim. Vamos pro Melhor em Campo, vamos escolher quem foi o craque da Ponte. Agora, o Melhor em Campo, o craque do jogo. Bom, enquanto a nossa audiência vota aí, eu vou perguntar pro Pedro Lino. Pedro Lino, pra você, quem foi o craque da Ponte? A Ponte empatou pelo placar de 1-1. Craque da Ponte, Corsato, difícil hoje, hein? Vou ficar no Diogo Silva. Diogo Silva não fez nenhuma defesa. Mas não tem um jogador que se destacou assim. Diogo Silva pelo nome, pelos jogos que ele vem vindo bem, né? Diogo Silva pra você? Eu gostei da Ponte, assim, como time. Hoje a Ponte ficou devendo. Mas como sempre gostei do Jean Dias. Mas é um jogo muito fraco realmente pra gente eleger o melhor em campo. Mas eu vou ficar com o Jean Dias. O Diogo a gente pode dar o voto aí pelos outros jogos, né? Então, é por isso mesmo, pelo que ele vem fazendo, pegando, né, nos outros jogos, porque hoje o time da Ponte não teve um jogador que você pode só falar assim, esse foi o melhor em campo, esse se destacou. O Diogo Silva, pelo que ele vem fazendo nos jogos anteriores, eu tô dando esse voto pra ele hoje, mas hoje nenhum jogador da Ponte se destacou. Legal, o Osmar Dangar tá com a gente aqui, valeu, obrigado pela audiência, o Ricardo Monteiro, valeu Ricardo, Bruno Souza, Roberto César Santos, Botafogo amarrou o jogo para não cair, valeu, obrigado aí pela audiência. Elvis, tá tirando sarro aqui do Elvis, mas é um dos melhores jogadores da Ponte, meu querido, obrigado, viu? O Ken Rock do Bom, valeu aqui pela audiência. O Osmar Dangar também tá ligado. O Maurício Roberto votou no Simon. Valeu, Mauricião. Obrigado pela audiência aí, viu? Valeu pela audiência e pela sintonia. O pessoal não tá afim de votar não, hein? O torcedor da Ponte ficou meio que borocochô com esse empate de 0-0, viu, Pedro Lino? Pessoal, tô vendo aqui, não tá votando. Vamos votar aí que a gente fala o nome também. No momento que os dois times, Corinthians e Portuguesa, entram em campo no Pacaembu, Corsato. A bola vai rolar às 18h30, daqui 8 minutos. Então vamos lá, tivemos votos pro Simon, votos pro Diogo e votos também
pro Jean. O Edilson Roberto tá dizendo aqui que ninguém merece o voto. Edilson. Cara, mas pelo que os caras estão fazendo, né? Sei lá, eu acho que a gente devia dar uma baixada na corneta, só isso. Pelo que os caras estão fazendo, hoje o jogo não foi bom. Tô pra dizer que foi o pior jogo da Ponte no campeonato, tá? Realmente hoje o jogo não foi bom, não. Mas, cara, sei lá, né? Pelo que a Ponte tá fazendo, né? Amanhã, né? A gente pode chegar aqui, o São Bernardo ganhar do Guarani e o Palmeiras vencer o São Paulo e a Ponte voltar para a terceira colocação e aí vai ter tudo aquilo. Ah, poderia ter sido mais corajoso, isso, aquilo. Mas, cara, tá com 19 pontos, né? O trabalho não é ruim no total, não. Treinador retranqueiro, afundou a Ponte hoje. Fez tudo que o Botafogo queria. 3 zagueiros, time sem centroavante. Valeu, obrigado. Bom, gente, vamos fechar o quadro então aqui. Hoje vamos deixar empatado no quadro o craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. Wilson da Rocha está dizendo aqui que foi o pior jogo da Ponte. Valeu, Wilson. Obrigado aí pela audiência. Nada da coletiva ainda, Pedro Lino? Nada da coletiva ainda? Não, eu mandei pro Felipe o link, a hora que liberarem a gente coloca. Beleza, o link veio agora há pouco, né? Mas é isso, nada de coletiva por enquanto. Muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos fazer o seguinte então, vamos pro intervalo? Vou pagar o segundo intervalo aqui, ô Felipe. E aí ficamos para trazer ficha técnica, os comentários finais, as notas do jogo e a palavra do técnico Alberto Valentim. A Ponte Preta empatou com o Botafogo, 10ª rodada, Série A1, Campeonato Paulista, Ponte Botafogo 0-0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Com a palavra Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, estamos no fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Ponte e Botafogo empataram 0-0, abertura da rodada número 10 desse Campeonato Paulista. Bom, o técnico do Botafogo está falando, daqui a pouco vamos trazer a palavra do técnico da Ponte Preta. Este foi o jogo de número 16, que termina empatado entre Ponte Preta e Botafogo, hein? Aliás, 1-0
Também é um jogo que é um resultado que aparece muito nesse confronto. 16 oportunidades, com 13 vitórias da Ponte e 3 do Botafogo. Mas 0-0 agora também, 16 oportunidades, hein? 10 jogos com o mando da Ponte, 6 jogos com o mando do time do Botafogo. Vamos fazer o seguinte, até a gente esperar aqui o treinador, vamos colocar mais um quadro no ar. O Pedro Lino vai dar as notas, porque as notas para os jogadores da Ponte estarão daqui a pouco no site futebolinterior.com.br. Vai, Pedro. Em Votuporanga, Votuporanguense abre o placar. Votuporanguense 1, 15 de Piracicaba 0. 15 que é o líder, né, da Série 2 do Campeonato Não mais. É o Primavera, né? Agora é o Primavera. Vamos lá então, as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bora lá com as notas do jogo para os jogadores da Ponte Preta depois da vitória. Eu queria vitória, mas depois do empate com o Botafogo. E aí vamos ficar ligado para saber se tem coletiva, se começa a coletiva ou não. Mas tudo tranquilo, viu? Vai lá com pausa, tá com calma. Pedro Lino, Diogo Silva, para você a nota. Diogo Silva nota 7. Nota 7 pro Diogo Silva, sem fazer uma defesa. Mas pelo que ele já fez. Pelo que ele vem fazendo, exatamente. Maguinho. Maguinho apareceu bastante, nota 6. Eu já vou falar pra você, viu, torcedor? As minhas notas no site, porque são notas do jogo, pra mim lá, serão muito baixas, tá? Porque a Ponte não fez um bom jogo. Maguinho, 6? Isso. Simon, 4,5. suspenso, não joga contra o São Paulo. Sérgio Rafael, nota 5. Arthur, nota 5,5. Danilo Barcelos saiu com 18 no primeiro tempo, contundido, preocupa pro jogo contra o São Paulo. Sem nota. Não teve nota, pouco tempo em campo, né? Aí, vamos lá, vamos só com os titulares, tá? Dudu, nota 5. Tá fora também do próximo jogo. Lucas Cândido, nota 4,5. Pedro Vilhena, não apareceu, aí saiu do segundo tempo, nota 4,5 também. Jean Dias, nota 6. Vitor Andrade, nota 5. 5 pro Vitor Andrade. Aí vamos lá, entraram Vicente Concha na vaga do Danilo Barcelos a 18 do primeiro tempo. Vicente Concha entrou bem, tirou um lance perigoso do Botafogo, nota 5,5. 5,5 pra ele, verdade. Vicente Concha tirou um lance que poderia dar trabalho pra Ponte, viu? O Luiz Felipe entra a 28. A 28 a Ponte faz um monte. Não, tem primeiro aqui os caras que entraram a 10 minutos, né? Que foram 2. Deixa eu ver se eu pego pelo tempo aqui. O Pedro Vilhena saiu. Começou. Para a entrada do Luiz Felipe. Que nota do Luiz Felipe? Luiz Felipe, nota 4. Começou onde? No Pacaembu começou Português e Corinthians 0-0. O Bruno Lopes também entrou na vaga do Jean Dias. Bruno Lopes também, nota 4,5. Everton Brito também entrou a 10 do segundo tempo. 4,5 também. Na vaga do Vitor Andrade. Perdeu aquele gol na cara do gol. Tirou, fez tudo certo. Na hora de comemorar, chutou a bola na Ayrton Senna. Na hora de tirar um 10, chutou a bola pra fora. Olha que bonito, Corsato. E o Pedro tá falando, você começou, tem que olhar. Ele tá olhando a imagem na TV e tá olhando ali a torcida do Corinthians levantando a bandeira. Ele acha bonito. Ah, não, o antigo Pacaembu. Cada um acha bonito não, que ele convém. A imagem é legal. Cada um. Fica aí com a sua imagem. Se você acha bonito, você acha bonito. Deixa eu ver, demos nota pra todo mundo? Everton Brito, 4,5. Bruno Lopes, 4,5. Luiz Felipe, você deu? Nota pra ele? Não, nota, né? Nota 4,5. Deu 4,5 também. O Vicente Concha, 5,5. E teve mais um que entrou aqui que eu não coloquei. Foram 5 substituições no time da Ponte. Entrou 90 Darley. Darley sem nota. Sem nota. Darley entrou na vaga Na vaga de quem? Ô, Corsato. O Darley entrou do Dudu. Do Dudu. Que nota pra ele? Não, sem nota. Sem nota? Tá, pera aí, deixa eu terminar aqui as notas do jogo. E o Alberto Valentim? Alberto Valentim não soube administrar o time da Ponte hoje, nota 4. 4 pro Alberto Valentim, nota do jogo? Nota do jogo, nota 4,5, jogo bem fraco. E aí, a arbitragem da Edna Alves Batista e seus auxiliares? Bastante confusa no decorrer do jogo, nota 4. Ela dispara muito o jogo,
O primeiro tempo, principalmente. Mas, ó, você pode ver que ela não teve nenhum erro de marcação. Não teve nada. E até os cartões que a gente pediu, ela deu. Sim, mas só que ela para muito o jogo. Muito o jogo. O jogo fica muito picado e... Mas eu acho que você deu baixa nota pra Edna, mas a nota é sua. Problema seu. Que nota mesmo? Nota 4. Nota 4. É problema seu, Pedro Lino. Tá, então, as notas do jogo nos canais de Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. E aí, tem coletiva já? Coletiva de imprensa com Alberto Valentim. Vamos conferir aqui no microfone do portal Futebol Interior, junto com a Valinhos FM. Vamos ouvir. Um empate. Foi uma partida onde a Ponte Preta acabou dando apenas um chute em direção ao gol, muito por conta desse calor também. Apesar disso, o que dá para tirar de positivo da partida de hoje para as duas últimas partidas da primeira fase? Obrigado. Boa tarde a todos. Eu preciso repetir as palavras do Zanardi, porque o calor, a sequência de jogos, 10º jogo, sem nenhuma semana cheia. Nós fizemos uma viagem depois de uma grande vitória fora de casa contra um time muito forte, melhor ataque, time de Série A. Nós chegamos de viagem, os jogadores foram dormir 5 horas, porque nós fomos buscando informações de que horas eles começaram a dormir, 5 horas, e com 2 dias de intervalo só. Ontem nós fizemos um treino de 12 minutos parando, não tinha como treinar, porque nós tivemos que treinar na parte da manhã, menos horas ainda, sem bater as 48, e hoje foi um time de guerreiros novamente. Mas é uma verdade muito grande que eu estou falando para vocês. Nós tentamos ganhar o jogo, tivemos uma chance muito boa para vencer o jogo, não sofremos defensivamente, mais um time não tomou gol hoje. Claro que nós queríamos uma vitória, mas nós temos que lembrar que não tem robôs aqui. Tem jogadores com 3 jogadores que quase nem voltam para o segundo tempo, né? Por isso a substituição até muito rápida no começo, antes dos 10 minutos eu já chamei. Então nós temos que entender o contexto, né? Um ponto ganho sim contra um time que veio aqui para se defender, sabendo das dificuldades que iam encontrar aqui contra o nosso time e o próprio calor, como o Zanardi falou. Estou muito satisfeito com a performance, aquilo que eles podiam dar hoje. É um time que... E outra coisa, já conversei com o Norberto ali, nosso fisiologista, que números altíssimos de distância percorrida, de acelerações também. Então, só posso, sinceramente, agradecer aos guerreiros da Ponte Preta. Fernando César, no Central, a gente sabe que a Ponte Preta é um time reativo, ela gosta de dar a bola para o adversário e sair em contra-ataques. E quando tem que propor o jogo, principalmente aqui no Majestoso, foi assim com a Portuguesa, hoje novamente é muita ligação direta dos zagueiros, dos volantes, buscando a velocidade dos atacantes. E hoje seria um jogo para você tirar 3 zagueiros e ficar apenas com 2 para ter mais atacantes lá na área do Botafogo? Não acredito nisso não. A chance que nós tivemos mais clara não foi de roubada de bola. Eu acredito até que nós temos essa característica assim, de um time que marca forte, de um time obediente taticamente para fazer algumas transições. Mas a jogada mais perigosa nossa foi de jogada trabalhada, não foi nem de roubada de bola. Então, repito para vocês, é uma análise muito quente ainda, no calor, na emoção, mas eu estou muito satisfeito com aquilo que nós apresentamos, aquilo que nós tínhamos para dar hoje, porque, pessoal, não é desculpa aqui, até porque eu estou satisfeito, nós 5 jogos sem perder, 4 vitórias seguidas, mas nesse calor é quase desumano, numa sequência de 10 partidas, a importância que é do jogo fora, nós temos que lembrar isso. Não podemos esquecer onde nós jogamos o último jogo, que foi 2 dias só de intervalo, 2 dias só de intervalo, porque nós jogamos à noite, não bateu nem 3 dias completos. Então, estou muito satisfeito com aquilo que foi, as nossas estratégias e aquilo que os jogadores apresentaram, os guerreiros apresentaram. Boa noite, Valentim, Cris Sabato, Pedro Bandeirantes. Bom, agora tem 3 dias de descanso, né? Mas mesmo assim, né, o Zanardi também falou, 10 jogos em um mês é muita coisa. E é uma sequência complicada agora, né? São Paulo fora de casa e depois o Bragantino aqui, 2 times de Série A. Queria que você fizesse uma análise desses 2 jogos também, intervalo curtos, né, os 2. E o Danilo Barcelos, você chegou a conversar com ele depois do jogo, tá tudo bem? O que ele sentiu? Vamos aproveitar bem esse pouquíssimo tempo de intervalo nesses 2 dias. Vamos pensar no São Paulo, primeiro, né, porque é um jogo difícil.
jogo complicado nós estamos tendo desde o começo da primeira rodada. Não vamos voltar na primeira rodada enfrentar o Novo Horizontino fora. É muito complicado. Então, não foge disso. O Campeonato Paulista, vocês sabem muito bem, né, o quanto é difícil, o quanto é complicado. A nossa pontuação é muito boa. Estamos brigando muito vivos para a classificação. Então, vamos ver quais serão os resultados, que coisa que fogem do nosso controle, mas vamos nos prepararmos bem para contra o São Paulo. Em relação ao Danilo, vamos torcer para que não seja nada grave. Foi uma pancada, né? Foi uma paulistinha que ele tomou. Vamos torcer para que ele se recupere bem e esteja apto também para ir para São Paulo. Boa noite, apesar da pontuação, a Ponte Preta é a terceira colocada no campeonato, né? Mas uma vitória do Palmeiras pode colocar a Ponte fora da classificação. O regulamento apronta dessas situações aí, né? Então, assim, como é que você analisa a pontuação, né? E, obviamente, essa situação de poder ficar fora com a pontuação muito alta? Bom, em relação ao regulamento, é inútil falar porque já existe há alguns anos e nós temos que aceitar. Em relação a como eu me sinto, a como nós nos sentimos, muito positiva a pontuação que nós temos. 19 pontos, né? De um time em reconstrução. Em reconstrução, chegaram aqui 19, 20 jogadores de comissão técnica, de um time que, nós vamos lembrar do ano passado como foi. Então nós estamos reconstruindo, nós estamos dando uma identidade para um DNA para a Ponte Preta. Eu estou muito satisfeito com isso aí, com o que nós estamos vivendo no dia a dia, porque está sendo um trabalho muito sério, de muita dedicação, de muito sacrifício, de muita humildade por parte de todos. Então, é muito positivo, acredito eu, mesmo com essa possível saída de segundo colocado para essa próxima rodada, mas estou muito satisfeito. Roberto, Rodrigo do Esporte, já que você falou que o foco agora é nesse próximo jogo contra o São Paulo, acho importante contar ao torcedor também como é que vai ser essa preparação. Você falou, são 3 dias, né? Como é que vai ser essa preparação e o que dá para esperar da Ponte? Olha, o que nós vamos fazer? Nós vamos aproveitar, a gente tem aproveitado ao máximo até de levar os jogadores em campo, mesmo com carga baixíssima ou sem carga nenhuma, que foi o que aconteceu ontem. Na segunda-feira já vamos levar, mesmo com uma carga baixa, dar uma ideia de lado técnico, lado tático, para a gente ganhar essa segunda-feira, porque não pode fazer carga. A terça a gente já ganha um pouco de respiro, dá para treinar, um pouco mais, mas sabendo também que tem que ser uma carga leve, porque nós estamos falando de véspera de jogo. Nós teremos 3 ausências em relação à nossa preparação para o jogo, e nós teremos 3 voltas, né? Provavelmente. Nós teremos o Léo Oliveira, Emerson e provavelmente o Serginho. Então a gente perde 3 guerreiros, nós ganhamos 3 também. Então vamos analisar com calma em relação à parte física também de alguns, principalmente do Danilo Barcelos, para nós pensarmos quem serão os 11 que vão iniciar. Obrigado, gente. Bom fim de semana para vocês aí. Tá aí o Alberto Valentim. Ele falou que perdeu 3, mas 2 jogadores tomaram amarelo. Só que tem mais alguém de fora, Corsato. Não, amarelo tomaram o Simon e o Dudu. Danilo Barcelos também tomou cartão amarelo. Mas só que ele não tava pendurado. Na ponte pendurada era o Simon, Arthur, Maguinho e Dudu. Vamos dar uma olhada aqui nos números do jogo, até para saber como é que foi também de cartão. Ele fala de 3 jogadores, né? Vamos lá, Simon, Danilo, Dudu, os amarelados da Ponte Preta. E só também aqui, né? Foram realmente só esses. Só se ele estiver falando de algum jogador contundido aí, né? Porque ele tira Vitor Andrade. Pode ser. Tira Jean Dias, né? Naquela leva lá ele tira 3 e o Pedro Vilhena. Né? Mas ele fala que o Serginho vai voltar. Quase certeza de que o Serginho volta. Então uma boa notícia aí para o torcedor da Ponte Preta, a volta do Serginho, que foi titular, né? Antes de se contundir com a camisa da Ponte Preta. Bom, é isso. O que você achou da entrevista coletiva do técnico da Ponte, o Pedro Lino? Gostei bastante explicativa, né? E agora ele tá com a cabeça no jogo contra o São Paulo, que pode definir ou não a classificação da Macaca e encaminhar mais uma classificação no Campeonato Paulista. Tá certo. 18 horas mais 42 minutos. Ô, meu querido Felipe Marques, vamos fazer o seguinte, prepara aí o primeiro comentário final, que é aquele longo, tá? E aí a gente faz o comentário final,
Aí depois eu vou pegar o destaque final do nosso repórter, o Pedro Lino. Né? Não, eu só posso pegar o destaque final do Pedro Lino depois que eu fazer o comentário final curto. Então eu vou fazer o seguinte, ó, comentário final, uma ficha técnica e depois outro comentário final. Pode ser, Felipe Marques? Então solta aí, meu querido. Agora o comentário final. Carlos Corsato. Transmitimos aqui nos canais Futebol Interior no YouTube. Muito obrigado pela audiência. Ponte e Botafogo empataram 0-0. Ponte Preta perde aí aquela sequência de 4 vitórias seguidas e empata com o Botafogo no estádio Moisés Lucarelli. Já o Botafogo segue 4 jogos sem perder, né? São 2 vitórias e 2 empates. Empate contra o Santos, vitória contra Velo Clube e também contra a RB Bragantino e mais um empate agora contra a Ponte Preta. A verdade, né, Pedro Lino, é que foi um jogo tecnicamente fraco. Depois os 2 treinadores, em entrevista coletiva, colocando também um pouco da culpa no cansaço, da falta de tempo para preparar, jogadores extenuados, eles usaram todas as substituições, enfim, reclamando um pouco também do calendário, mas reclamam por reclamar. E o jogo, a verdade é essa, né, Pedro? O jogo não foi bom, né? O jogo foi amarrado, bastante calor fez na cidade de Campinas, 32 graus. Foi a hora que eu olhei aqui na internet. Os 2 times cansados, fazendo jogo de quarta e domingo. Tudo bem que jogador ganha pra isso, né, Corsato? Só que o calor ajuda bastante. O resultado foi justo. Os 2 times procuraram pouco o gol, um de cada. Tanto o gol do Diogo Silva como o gol do João Carlos. Fizeram poucas defesas. Resultado justo. E vamos ver agora na quarta-feira, né? O que a Ponte Preta vai aprontar contra o São Paulo. Legal, Ponte Preta que volta a campo na próxima quarta-feira, jogo marcado para as 9h35 da noite. Ponte Preta vai enfrentar o Tricolor, vai enfrentar o São Paulo, precisando vencer aí para se classificar, né? Para conseguir a sua vaga para a próxima fase do Campeonato Paulista de Futebol. Já o Botafogo joga também, o time do Botafogo de Ribeirão Preto vai encarar o time do Palmeiras na quinta-feira, às 7h30 da noite. Comentário final. Muito bem, comentário final para o YouTube lá de Ponte Preta e Botafogo empataram em 0-0. No Pacaembu, quase 15. Primeiro tempo, Português e Corinthians 0-0. O Corinthians está jogando com aquele time alternativo, né? Hoje nem o Hugo Souza. Está no gol, Matheus Donelli. É o goleiro do Corinthians hoje. Por enquanto, 0-0, Série A1 do Campeonato Paulista. Agora, o Felipe Marques solta o próximo quadro aqui do fim de jogo. Ficha técnica do jogo. Sempre para sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Ponte e Botafogo empataram 0-0, agora um recorte, são 89 jogos oficiais. 35 vitórias da Ponte, 29 empates, 25 derrotas, 112 gols para a Ponte, 100 gols pro Botafogo. O resultado de 0-0 é o 16º em toda a história, com 10 resultados com mando na Ponte, de 0-0, 6 com mando do Botafogo. Ponte com Diogo Silva, Maguinho, Simon, Sérgio Rafael e Arthur. Danilo Barcelos, depois o Vicente Concha, Dudu, depois o Luiz Felipe, Lucas Cândido, Pedro Vilhena, depois o Bruno Lopes, Gian Dias e Vitor Andrade. Entraram o Everton Brito e o Luiz Felipe também nesse time da Ponte Preta, técnico Alberto Valentim. O Botafogo de João Carlos do gol, o Alisson Cassiano, Erickson, Edson e Gabriel Risso. Sabite, Leandro Maciel e também o Alexandre Jesus. Alejo também esteve em campo para a equipe do Botafogo e Douglas Baggio. No Botafogo entraram, no time do Botafogo, Gabriel Pispo, Jonathan Cafu, Pablo Tomás, Gian Mangabeira e o Toró, os jogadores que entraram na equipe do Botafogo. Márcio Zanardi, o treinador do Botafogo. Bom, os cartões para a Ponte Preta foram 3, Simon, Barcelos e Dudu. O Simon
e o Dudu estão suspensos. No Botafogo, cartões para Erickson, Sabit e Leandro Maciel. Público total 5.819. Esperávamos, eu falei aqui, 7 mil torcedores. A Ponte tinha uma expectativa de 8 a 10 mil torcedores. Público total 5.819 para uma arrecadação de R$ 124.580. Transmitimos nos canais Futebol Interior e pela Valinhos FM. Ponte Preta e Botafogo 0-0 Série A1 Campeonato Paulista. Ficha técnica do jogo. Então tá, 18h48 para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil e Hora da Macaca. Vamos agora trazer aquele curtinho comentário pro Instagram dos canais Futebol Interior. Agora o comentário final. Carlos Corsato. Ponte Preta empatou com o Botafogo pelo placar de 0-0 no estádio Moisés Lucarelli, 10ª rodada, Série A1 do Campeonato Paulista. Pedro Lino, rapidinho aí, justo o resultado de 0-0? Justo o resultado, as duas equipes procuraram pouco o jogo, poucas chances de gols. Os dois treinadores tentaram achar a partida do gol, né? Só que não acharam. 0-0 justo. Agora a Ponte Preta encara o São Paulo, jogo difícil no Morumbi, Corsato. A Ponte joga na quarta contra o São Paulo, 9h30 da noite, o Botafogo contra o Palmeiras. Na quinta-feira, na penúltima rodada da Série A1 do Campeonato Paulista. Comentário final. Muito bem, 11 minutos agora para 7 da noite. Pedro Lino, seu destaque final da Macaca aqui nos canais Futebol Interior, Ponte que bota a campo na próxima quarta-feira. Jornada dupla aqui, hein? Às 7 da noite tem o jogo do Guarani, às 9h30 da noite tem o jogo da Ponte Preta. Quem que é a mesa de som, Corsato? Não sei, vou definir aqui. O cara vai trabalhar bastante, hein? É o Felipe que vai definir. O cara vai trabalhar 2 jogos, aí o cachezinho vai ser dobrado, bom, viu? Né? Mas é Felipe e Bolacha, eles que vão discutir aí, eles que fazem a escala agora. Meu destaque final, Corsato, a Ponte Preta empatou em 0-0 com o Botafogo de Ribeirão Preto na tarde deste sábado. Quente no estádio Moisés Lucarelli em Campinas. Com o empate, a Ponte Preta continua na segunda colocação do grupo D, agora com 19 pontos. Só que se o Palmeiras vencer o São Paulo amanhã, no Allianz Parque, passa a Ponte Preta pelo número de vitórias. E a Ponte Preta volta a campo na próxima quarta-feira, às 9h35, contra o São Paulo no Morumbi. Você assiste vê esse jogo, né, com a gente aqui na tela, aqui no Portal Futebol Interior. Portal Futebol Interior, eu, Marcelo, Carlos e quem mais estará aqui? Pode falar os dois, Felipe Marques, o Eduardo Rodrigues do Bolacha. Todo mundo junto e misturado. Dois, cara, tá tudo certo, velho. Rodada dupla na... O nosso querido Lucas de Souza com o Albert Cavalcante fazendo o jogo anterior, né, que é o jogo do Guarani contra o Velo. Enfim, começamos com o Guarani e Velo às 18h e depois emendamos com Ponte Preta e São Paulo às 21h30. Grande abraço, Carlos, tamo junto, obrigado por mais uma transmissão. Até quarta-feira, é nóis. Valeu, esse Pedro Lino, repórter aqui dos canais Futebol Interior. Agora o Felipe vai piscar a tela. E aí, Felipe, você pode, depois que o Pedro Lino sair da tela, você vai poder fazer aquele seu pitch, vai poder lá ver se tá tudo certo com a fumaça do motor do seu carro, tá bom? Deixar, porque eu tenho até às 7 da noite compromisso com a Valinhos FM. Então eu vou falar aqui, velho, até amanhã cedo. Então Pedro Lino sai da tela. Aí o Pedro Lino sai da tela, você volta, eu na tela e deixa comigo aqui, porque eu vou brilhar, tá bom? Vou ficar aqui até às 7 da noite, porque temos um compromisso com a Valinhos FM 87,9. Aliás, estarei no Jornal Bom Dia da Valinhos FM com o presidente Wagner Faneco na segunda-feira. Aliás, segunda-feira eu vou trabalhar bastante, vou começar a passar isso aí também pro Pedro Lino também, porque eu vou trabalhar bastante na segunda. Estarei no Jornal Bom Dia da Valinhos FM a partir das 8 horas da manhã e no Arena W Esportes com o Wilson Rocha a partir das 11 horas da manhã. Então, cara, você quer derrubar tudo, né, Pedro Lino? Então, você vai derrubar mesmo, porque, ó, o seu mouse tá aqui. Cara, o Pedro Lino realmente é diferente, cara. Ele é diferenciado, cara. Mas tá bom. E aí, então, estarei também no Arena W Esportes. E depois, às 9 da noite, na Hora da Macaca, né? Cara, trabalho não falta. Graças a Deus.
graças a Deus, trabalho não falta. Você já se despediu, mas pode abrir o microfone dele, Felipe. Pode abrir. Tá em todos os lugares. Carlos Corsato piscou, tá com ele, viu, Felipe Marques? É isso. Eu vou começar a passar um pouco pra você também, tá? Já que Lucas de Souza não tá podendo. Lucas de Souza também. Queria colocar eu na cultura paulista. Mas não consigo. Infelizmente não consigo, porque aí, né? Não dá, não tem como estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Não há essa possibilidade. Cultura Paulista é um programa daqui dos canais de futebol interior, com o Danilo, né? Danilo Palma, que apresenta, o Arthur Eugênio tá lá, Zenon também, na Cultura Paulista, toda a segunda e toda a quinta, às 7 horas da noite. Então agora, gente, é eu que vou brilhar junto com a cadeira, mas eu não quero essa cadeira aqui, então eu vou tirar a cadeira para ficar bonito na tela. Pronto, ó. Ficou só esse lindão aqui na tela. São 18 horas mais 53 minutos. 23 minutos. 7 minutos, hein, Felipe Marques? Pra gente encerrar a jornada, ok? Ponte Portuguesa e Corinthians empatam 0-0. 23 minutos do primeiro tempo. Por lá, o Corinthians jogando com um time bastante alternativo. Vamos lá, então, na rodada desta Série A1 deste Campeonato Paulista. Ponte e Botafogo já jogaram, transmitimos aqui nos canais de futebol anterior, 0-0 o jogo. Portuguesa e Corinthians, 24 agora, segundo tempo, 0-0. Daqui a pouco, 8h30 da noite, tem Bragantino e Noroeste, este jogo no canal de áudio, aqui dos canais de futebol anterior, tá bom? Com a 102 FM de Bragança Paulista. Tem Velo Clube e Internacional de Limeira. Esse jogo vale demais na parte de baixo da tabela. Amanhã, 4 da tarde, com transmissão aqui dos canais de futebol interior e da Valinhos FM. Albert Cavalcante reporta. Lucas de Souza estará nos comentários, nas narrações. Vai estar na narração, né? E o Albert Cavalcante nas reportagens São Bernardo e Guarani. Esse jogo, o torcedor da Ponte Preta pode até achar que não, mas esse jogo é importante para a Ponte Preta. Por quê? Porque se o São Bernardo vencer, vai abrir aí 3 pontos da Macaca. E o pior, né? Vai abrir 2 vitórias da Ponte. 7 vitórias contra 5 da Ponte. Abre 3 pontos. Se o Palmeiras vencer o São Paulo, aí a Ponte cai para a 3ª colocação no grupo. Detalhe, a Ponte hoje é a 3ª colocada no geral. E pode, no máximo, perder uma posição no final da rodada. Mas estaria fora se acontecer isso, né? Bom, o São Bernardo nesse momento não importa, porque ele está na frente da Ponte. Mesmo que o São Bernardo perca, ele vai terminar a rodada na frente da Ponte. Mas se o Palmeiras vencer o São Paulo, o Palmeiras vai passar a Ponte e a Ponte vai ficar na 4ª colocação no geral, passa a Ponte também, obviamente, no geral, e deixa a Ponte na 3ª colocação no seu grupo. Santos e Água Santa amanhã, 8h30 da noite, e fechando a rodada na segunda-feira, a rodada que só fecha na segunda, para Novo Horizontino e Mirassol. Então agora eu vou fazer aqui a classificação. Grupo A, o Corinthians, nesse momento, com esse jogo, está indo a 26 pontos, só que, atenção, hein, o Corinthians tem um jogo a mais. E eu tinha que contar isso lá, né? Porque o Corinthians está fazendo o seu 11º jogo. O Corinthians não vai jogar no meio de semana. O Corinthians faz o seu 11º jogo agora, está indo a 26, né, nesse momento. Mirassol tem 16, né, tem 9 jogos. Mirassol pode fazer só 25, né? Então com esse empate aí deixa o Corinthians como primeiro no seu grupo, né? Não perde mais a primeira colocação. Mirassol tem mais 3 jogos por fazer, né? Iria 25. O Botafogo tem 11. Bom, se o Mirassol empatar, o Botafogo estará eliminado. Aí fica só a briga para não ser rebaixado. O Botafogo tem 11, matematicamente ainda não está fora da zona do rebaixamento, né? Mas está muito próximo, né? 1 ponto em 2 jogos. Inter de Limeira é a 4ª colocada com 6 pontos ganhos. A Inter é a última colocada no geral, porque não tem nenhuma vitória. Grupo B, são 18h57 no Grupo B, que é o grupo que tem menos pontos, né? O Guarani é o líder com 11, a Portuguesa está indo a 11 também com esse empate, só que se vencer a Portuguesa vai a 13, passa o Guarani. O Santos tem 9, se vencer vai a 12, passa o Guarani. O Guarani, se vencer, vai a 14, passa todo mundo. E o Bragantino tem 8, se vencer vai a 11. Bom, aqui, só
Guarani, por enquanto, que eu posso dizer que está praticamente fora, né? Precisa de mais um pontinho para não ser rebaixado. Mas está todo mundo procurando aqui uma vaga para classificar, até o Bragantino com 8. Grupo C tem São Paulo com 15. São Paulo tem 9 jogos, 15 pontos, joga amanhã contra o Palmeiras. O Novo Horizontino tem 12. O Novo Horizontino só joga com o Mirassol na segunda. Novo Horizontino e Mirassol vão entrar em campo sabendo a real situação de cada. Por exemplo, o Mirassol, se bem que o Mirassol já sabe, né? Que ele precisa só de um ponto para se classificar. E o Novo Horizontino também. Ele vai saber se vai precisar, o que ele vai precisar para se classificar. Porque o Noroeste só tem 7 pontos, né? E o Novo Horizontino tem 12. Se o Noroeste for derrotado, uma vitória do Novo Horizontino já classifica o Novo Horizontino para a próxima fase. O Água Santa tem 6. O Água Santa tem chance de se classificar, mas pode cair também. O Água Santa está ali próximo da zona do rebaixamento. Está na zona do rebaixamento, porque tem uma vitória e 10 de saldo. O Velo Clube tem uma vitória, 5 de saldo. O Velo Clube que inclusive está no grupo da Ponte. Grupo D, São Bernardo 19 e Ponte Preta 19. São Bernardo 9 jogos, a Ponte 10. O Palmeiras é o terceiro do momento com 16, 9 jogos, 4 vitórias. Se vencer amanhã, vai a 19 pontos, 5 vitórias, mas aí terá maior saldo de gols que a Ponte, que é o segundo critério de desempate. O Velo Clube tem 6 pontos ganhos na competição. O Velo Clube que joga contra a Internacional. Olha a importância desse jogo aqui, hein? Velo Clube Inter. Entendo eu aqui que quem ganhar praticamente se livra, né? Porque vai abrir 3 pontos aqui do time que tá lá na última colocação. E aí detalhe, né? Os times lá de baixo não somam pontos. Então uma vitória para qualquer um que seja aqui já dá aquela aliviada nas coisas. Eu falei aqui que o Corinthians não vai jogar na rodada e não vai mesmo, né? Porque o Corinthians já jogou com o Novo Horizontino. O Corinthians tem jogo pela Copa Libertadores. A 11ª rodada já começa na quarta-feira com Água Santa e Inter de Limeira, 18h30, também jogo da parte de baixo da competição. Guarani e Velo Clube, às 19 horas. Jogo com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Também na quarta, às 7h15, tem Santos e Noroeste. Rapaz, a tabela do Noroeste é indigesta, hein? Às 21h35 tem São Paulo e Ponte Preta, isso na quarta. Na quinta, mais 3 jogos, fechando a 11ª rodada. Bragantino e Mirassol, 18h30. Palmeiras e Botafogo, às 19h30. Portuguesa e São Bernardo, às 21h35. Portanto, temos 7 jogos essa rodada, porque o jogo 8º, Corinthians e Novo Horizontino, já aconteceu. Corinthians venceu por 1-0. E aí, só uma rodada. E essa rodada, atenção, Felipe Marques, atenção, povo e pova, porque a 12ª rodada vai acontecer às 18h30 do domingo. Vamos lá. Tem Ponte e Bragantino, Botafogo e Noroeste, ou Botafogo e Novo Horizontino, Velo Clube e Água Santa, jogo da parte de baixo da tabela. Aqui com certeza eles vão decidir para ver quem cai, né? São Bernardo e São Paulo, Corinthians e Guarani, Mirassol e Palmeiras, Noroeste e Portuguesa. Tá faltando aqui o jogo do Santos, né? Vamos ver aqui, rapaz. Santos e Inter de Limeira. Teremos Inter de Limeira e Santos. Então, Santos e Inter de Limeira, às 18h30. Estes os jogos da última rodada no domingo, tá? Às 18h30. Eu entendo que no domingo, às 18h30, nós vamos ter os 2 times, né? Porque não há possibilidade de nenhum dos 2 times estar eliminado de possibilidade de classificação para a próxima fase, né? Não vamos correr risco de rebaixamento, nem Ponte, nem Guarani. Vamos, então, para a classificação. Então, no domingo, fique ligado, porque teremos narração dos 2 jogos aqui, tá? Narração dos 2 jogos aqui de Ponte Preta e Guarani, viu? A Ponte jogando contra o Red Bull Bragantino, o Guarani jogando contra o Corinthians. É aí, Felipe Marques, aquela arte bacana que só você sabe fazer dos 2 jogos pra gente, tá? Então é isso. A última rodada do Campeonato Paulista. E aí, as quartas de final, tem jogo já pra sexta e sábado. E também sexta e sábado. Não tem jogo para domingo. E por que eu tô olhando isso aqui? Porque a Ponte Preta joga na quarta-feira
contra o Concórdia. Aí é jogo da Copa do Brasil, às 9h30 da noite. A Ponte Preta joga contra o Concórdia no dia 26. Então não tem jogo no meio de semana. E a Ponte, né, entendo que não estará em campo, por exemplo, numa sexta, num sábado, enfim. Devemos ter jogo sábado e domingo. Acredito que na sexta-feira não teremos jogos de quartas de final do Campeonato Paulista. Isso se a Ponte passar de fase neste Campeonato Paulista. Tá certo? Fiz aí um en passant na Série A1 do Campeonato Paulista. Agora, rapidinho aqui, porque eu tenho mais um tempinho na Valinhos FM também aqui nos canais de Futebol Interior. Deixa eu buscar aqui no placar ao vivo, trazer a Série A2 do Campeonato Paulista. Série A2 que teve jogos importantes, hein? Não precisa deixar tão longe o computador assim, né, produção? Traz o computador mais perto aqui para que eu possa falar aqui. Bom, vamos lá então, hein? A Série A2 está na 10ª rodada. 10ª rodada da Série A2. Em andamento nesse momento, só 15 de Piracicaba e Votuporanguense. Tá 1-0 para o time de Votuporanga. Votuporanguense 1, 15-0. Votuporanguense que também está na Copa do Brasil, hein? Então vamos lá, jogos encerrados. Santo André venceu o Ituano, tomou um empate 2-2. Primavera venceu o Taubaté 2-1. Que campanha do Primavera e do Fernando Marchiori, hein? 2 Primavera, 1 Taubaté. Capivariano 3, Oeste 0. Oeste vinha fazendo boa campanha, perdeu 3-0. Rio Claro e Portuguesa Santista 1-1. O São Bento venceu, hein? São Bento 3, Moleque Travesso Juventus 2. Grêmio Prudente 2, Linense 1. Amanhã a bola rola às 5 da tarde para Ferroviária e São José. A classificação do campeonato aponta Primavera líder 22, o 15 tem 20, mas pode chegar aqui no Primavera. Se o 15 vencer, ele vai a 22 e aí ele vai a 23, e aí passa o time do Primavera. Então, portanto, Primavera 22, 15 de Piracicaba no momento 20. O Grêmio Prudente tem 17, é o terceiro. O Capivariano é o quarto 15. O Votuporanguense está assumindo a 5ª colocação, 15. Juventus, 6ª colocação, 14. Oeste, 7º, 14. Ituano, com esse empate fora contra o Santo André, está ainda a 14 pontos. Quem estaria chegando aqui na 8ª colocação era o Santo André, que estava vencendo, mas aí tomou um empate, ficou com 12, né? 12 pontos ganhos, o Santo André é o 10º. O Ituano é o 8º com 14. O Taubaté é o 9º com 13. Santo André, 10º, 12. Ferroviária, 11º, 12. Só que a Ferroviária ainda vai jogar. Pode fazer 15 pontos. E aí, com 15 pontos, ela estaria na 6ª colocação, meus amigos. Iria dar um salto aí de 5 posições nesse momento. O São José tem 9. Pode ir a 12 se vencer. Pode, inclusive, passar aqui o Santo André. A Portuguesa Santista é a 14ª, é 14ª com 9, só que já jogou. Fica aí. O São Bento é o penúltimo com 9. A Vitória deu um refresco para o São Bento e o Rio Claro é o último com 7 pontos ganhos na competição. Série A2 deste Campeonato Paulista de 2025. Seguindo aqui no placar ao vivo Futebol Interior, agora passando a Série A3 deste Campeonato Paulista também. Série A3, estamos na rodada 8. Série A3, rodada 8. Marília 3, São Bernardo 1. União São João 0, Sertãozinho 1. União parece que perdeu a mão lá, né? Mandou embora o treinador e não engata. Esportivo Brasil 1, Catanduva 0. Rio Preto 0, Francana 1. Rio Branco 4, Lemense 0. Que campanha do Rio Branco. O Comercial perdeu mais uma, hein? O Comercial tá a passos largos para a Série A4 do Campeonato Paulista. Que fazem o gigante Comercial de Ribeirão Preto. Comercial 1, Itapirense 2. E o pior, derrota em casa. Amanhã tem 15 de Jaú e União Suzano às 10 horas da manhã. Monte Azul e Bandeirante de Birigui. Bandeirante que já esteve numa Série A1 de Campeonato Paulista. E lá nos anos 1990... foi o único time que quis jogar com a Ponte Preta, além do Corinthians, em um Campeonato Paulista. Todo mundo boicotou a Ponte Preta, que no tapetão tentou disputar a Série A1, a primeira divisão do Campeonato Paulista. A classificação aponta o Marília líder 19, Sertãozinho segundo 16, Rio Branco terceiro 16, Catanduva quarto 13, Itapirense quinta colocada 12, Monte Azul sexto 12, Rio Preto
o Monte Azul é o time do pai do Neymar, né? E do Sheik, Emerson Sheik. O Rio Preto é o 7º com 11. A Francana, a veterana, a 8ª com 11. União São João tem 9, é o 9º. Desportivo Brasil 9 é o 10º. União Suzano 11º, 8. São Bernardo, os times lá do ABCD, próximo de São Paulo, hein? Olha só, Desportivo Brasil, ZAC, São Bernardo. O Bandeirante é o 13º, 7. Pertíssimo da zona do rebaixamento. Lemense 7, 14º, o Kid de Jaú tem 6. Só que o 15, se vencer amanhã, dá um salto na tabela, pode chegar à 9ª colocação do campeonato. O 15, por enquanto, é o 15º colocado com 6 pontos. E o Comercial, que faz 6 derrotas, 1 empate, 1 vitória. Último colocado com apenas 4 pontos ganhos, o time do Comercial de Ribeirão Preto. Concessionária Sim, restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. 38 minutos do primeiro tempo. Português e Corinthians vão empatando pelo placar de 0-0. Jogo da Série A1 do Campeonato Paulista. Aí aqui, gente, vamos lá no placar ao vivo Futebol Interior, porque eu quero falar gol. Gol da Portuguesa. 38 minutos e 10. 38 e 10, a Portuguesa vai pra rede. Gol da Portuguesa, chute de fora da área, Matheus Donelli pulou, mas não pegou. 1 pra Portuguesa, 0 pro Corinthians. Isso aí muda e muita coisa, mas muda muita coisa no Campeonato Paulista da Série A1, hein? A Portuguesa que tá no grupo do Guarani. Que balaço, hein? Bola foi no canto esquerdo do Matheus Donelli, foi o camisa número 7, é o Maceió, camisa número 7 da Portuguesa, já vou ter a confirmação aqui, Portuguesa 1-0 para a equipe do Corinthians. Vamos para a Série A4 do Campeonato Paulista, para a gente trazer aqui os jogos deste Paulistão, foi o Jajá que fez o gol da Portuguesa. Vamos lá então, a bola vai rolar amanhã para Matonense e São Caetano, tá? Tivemos aqui pelo campeonato desta série A4, que está na 7ª rodada, viu, gente? 7ª rodada, Vossen e São Carlense, 19h30 esse jogo hoje, tá? Amanhã, 10 da manhã, tem Matonense e São Caetano. O Taquaritinga venceu mais cedo o Inter de Bebedouro pelo placar de 2-1. Colorado Caieiras e Joseense empataram em 0-0. O Nacional, olha que jogo, hein? Times que fundaram a Federação Paulista de Futebol lá nos anos 30. Nacional 1, Jabaquara 0. E olha só, o Paulista de Jundiaí, líder do campeonato, o grande galo do Japi, torcida do Paulista detesta a minha Ponte Preta. Paulista 1, União Barbarense 3. Deu ruim pro Paulista. Deu ruim pro Galo. União Barbarense foi lá e ganhou 3-1. União Barbarense que em casa não vinha bem das pernas, mas fora de casa conseguiu um resultadaço. Araçatuba e Paneponense empataram 0-0. Osasco, Audax 2, Barretos 0. A classificação, meus amigos, minhas amigas. Paulista, mesmo com a derrota, líder. 18 pontos. Taquaritinga, ó só, 5 pontos ainda do segundo colocado. Taquaritinga 13. São Caetano, terceiro colocado, 12, mas ainda joga, pode ir a 15. Joseense, 12 pontos, é o 4. União Barbarense subiu. Quinta colocação, 11 pontos em 7 jogos. Araçatuba, sexto, 11 pontos, 7 jogos. Internacional de Bebedouro, sétimo, 10 pontos. O Nacional é o 8º colocado com 10. Os times que estariam passando para a próxima fase. Colorado Caieiras, nono, 9. Barretos, 19. São Carlense, 11º, 7. Penapolense, 12º, 7. Vossen, 13º, 6. Osasco, Audax, 6. 14º. Jabaquara, 15º. Com 5 pontos ganhos, e a Matonense, nenhum ponto ganho em 6 jogos. A Matonense está zerada, saldo de menos 16, é a última colocada. Série A4, Campeonato Paulista. Dei uma passada nas 4 divisões do Paulistão. A segunda divisão do Campeonato Paulista ainda não começou. O conselho arbitral foi realizado nesta semana. O Corinthians perde e a Portuguesa, com esse resultado, vai assumindo a posição de número 1 do seu grupo, hein? Portuguesa, primeira colocada, 13 pontos, o Guarani 11. Com esse resultado, o Guarani vai precisar vencer amanhã o São Bernardo para voltar à liderança. O empate deixa o Guarani na segunda colocação. Só que aí tem o Santos, né? Se o Santos vencer,
dependendo do resultado, o Santos, porque pelo saldo de gols, o Santos pode passar o Guarani. Para o Santos passar o Guarani, ele tem que vencer, o Guarani tem que empatar, o Santos tem que vencer. Se o Guarani empatar, o Santos precisa vencer por 3 gols de diferença. Se o Guarani perder, aí o Santos vencendo, o Santos assume a posição de número 2 no grupo. Bora lá então? Vamos embora, meus amigos e minhas amigas. São 7 da noite, mais 13 minutos, hora de fechar o fim de jogo e a jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Muito bem, hora de fechar aqui. Tivemos com o Felipe Marques, mesa de áudio e vídeo nos canais Futebol Interior. Maila Siqueira e também o nosso Felipe Carvalho. Tem Felipe lá também. Na Valinhos FM com Wagner Faneco, que vai apresentar o Jornal Bom Dia na segunda-feira em 87.9. Estarei lá com o Wagner para falar de futebol. Direção executiva do Elcio Paiola. Direção comercial do Giovanni Paiola, que falou aqui que está 15% já o trabalho realizado. 15, Giovanni. Isso, para o Superchat. Então tá bom. 85% ainda para a conclusão do trabalho. Valeu, Giovanni. Um abraço. Direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Para você, em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Estive ao lado do Pedro Lino na transmissão de Ponte 0, Botafogo 0. Amanhã tem mais transmissão aqui no YouTube para Guarani São Bernardo. Daqui a pouco tem o jogo do Bragantino contra o Noroeste com a 102 FM. No domingo, muito jogo. E na segunda-feira também tem Novo Horizontino e Mirassol aqui nos canais Futebol Interior. E tem a Hora da Macaca na segunda-feira, 9 da noite, no YouTube Hora da Macaca. E tem o Arena W Sports, 11 da manhã. Estarei no Arena W Sports também com o Wilson Rocha, com toda a sua equipe. Tá falado? Em nome de todos, agradeço o carinho da sua audiência, torcedor. Um abraço. Tamanho do Majestoso para você. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Excelente final de semana e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol. (19h15). Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro.